saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. 6-1, grande abraço, muito boa noite para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior nesta quarta-feira, meio de semana, feriadão, 7 de setembro 2022. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. Estamos no Facebook Futebol FI e também no YouTube Futebol Interior e Futebol FI. Manda lá sua mensagem pra gente, sempre muito bom, muito bacana ter a sua participação na arquibancada virtual aqui dos canais Futebol Interior. Ao lado de toda a nossa equipe que tem a coordenação do Carlos Corsato, a direção comercial do nosso Claudinei Corsi, direção executiva, direção geral dos canais Futebol Interior, da dupla dinâmica Elcio Paiola e também Arthur Eugênio Matias, que daqui a pouco traz histórias do futebol pra gente nessa nossa jornada esportiva da Série B. Série B pegando fogo, hein, meus amigos? É a 29ª rodada da competição. Já tivemos um jogo ontem que os canais Futebol Interior transmitiram. Vila Nova 2, Guarani 1. E a gente, é claro, durante o jogo da Ponte Preta fala dos outros jogos também. Ponte Preta e Sport é o jogo que você acompanha daqui a pouquinho. A bola rola às 7 da noite. Narração do Carlos, comentários do Frank Francisco e as reportagens do André Luiz, o repórter feliz dos canais Futebol Interior. Muito bem, a Ponte Preta nesse momento, 11ª colocada, tem 36 pontos e a equipe do Sport é o 6º na tábua de classificação com 40 pontos ganhos. Bora lá então, trazendo para você
as vozes que vão fazer essa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Começando com as informações da Macaquinha. A Ponte Preta que precisa da recuperação, quer a vitória para cima do Leão do Esporte. Trazendo tudo da Macaca, o repórter feliz. Solta a vinheta aí, Thiago Barbosa. André Luiz. Thiago Barbosa que está no Twitter hoje dos canais Futebol Interior. André Luiz, tudo bem? Grande abraço, boa noite. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, e uma boa noite muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota 3-0, jogando contra a Chapecoense no último sábado na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos terá 3 reforços. O zagueiro Matheus Silva, o lateral esquerdo Arthur e o volante Alisson. Com isso, Leandro Bárcia sai da equipe e fica como opção no banco de reservas. E no meio, Felipe Amaral terá a companhia de Fraga, o volante, no meio-campo da Macaca. Com isso, o ataque será formado por Fecim, Luca, também o Fecim, Luca e o Alisson, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, as primeiras da Macaquinha, Ponte Preta, quem sabe a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, na 29ª rodada. E o adversário da Ponte é o Sport. Tem Wagner Love no elenco. Conta do Sport pra gente, André. É o Esporte Clube do Recife, o Leão da Ilha, que vem de derrota 2-0 para o CRB, jogando na última rodada no estádio Rei Pelé, em Alagoas, no último sábado. Quanto ao time, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o zagueiro alemão, que levou o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Com isso, Chico e Sabino formarão a zaga do Leão, já que Taíque, com tendinite, deverá ficar de fora, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, as primeiras informações de Ponte Preta e Esporte Ponte Preta, para você aqui nos canais Futebol Interior, nesta quarta-feira, 7 de setembro de 2022, 200 anos de independência do Brasil e comemorando também 100 anos do rádio aqui no Brasil, nesta quarta-feira. Para comentar o jogo, para analisar a partida, a gente vai de carona com ele, Frank Francisco. Tem vinheta, Thiago? Frank Francisco. E aí, FF, tudo bem? Grande abraço, boa noite pra você. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação Ponte Pretana, aos amigos aqui que nos acompanham no futebol interior. Eu tô achando, Marcelão, que hoje é um jogo bastante difícil, um jogo muito equilibrado, mas acredito numa vitória da Ponte, Marcelo. Não será fácil a partida, mas já te digo que, particularmente, do que espiei aqui, já gostei da escalação da Ponte. E tem uma surpresa legal no banco, hein? Não sei se vocês aí observaram, eu observei aqui, se bem que pra mim tá indo só pra ficar no banco, tá, gente? Quem é a surpresa? Então eu vou falar. O Carlos me liberou, tá bom? Tá. Então é o Ribamar. Ribamar está no banco. Muito bem, tá aí então, Ribamar no banco de reservas. Daqui a pouco o André traz aí a Ponte Preta pro jogo das 7 horas da noite. Quem vai narrar o jogo é o nosso coordenador de esportes, ele que vai rasgar a lata e emocionar a nação Ponte Pretana, quem sabe em busca da vitória da Macaca, recuperando dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Esses 3 pontos serão muito importantes para a Macaquinha, quem sabe eles vêm nessa noite de quarta-feira. Vamos com o destaque dele, do nosso coordenador de esportes. Solta a vinheta aí, Thiago. Carlos Cossa. Com R$1.000 eu faço uma vinheta parecida com essa. Fala aí, Carlos, boa noite. Fala, Marcelo, grande abraço pra você, boa noite pro torcedor ligado nos canais Futebol Interior, nesta noite, já começo de noite de quarta-feira, dia 7 de setembro, dia importante pro país, lembramos 200 anos de independência, independência que a gente tem que buscar a cada dia neste país. Olha, Ponte Preta e Esporte, jogo de equipes. É claro que antes do jogo, né, a gente pode prospectar numericamente falando. A Ponte Preta em Campinas, no Majestoso, ela é muito forte.
nesse campeonato. E o Sport, fora de casa, nesse campeonato, é muito fraco, né? Isso faz com que 4 pontos separam as equipes na competição. É claro que o Sport sempre brigou lá em cima, né? O viés do Sport foi sempre buscando ali o G4, diferente da Ponte, que conseguiu desvencilhar do Z4 há algumas rodadas atrás. A expectativa é que a Ponte consiga a reabilitação no campeonato, né? Vença o time do Sport para ficar tranquila em relação à Série B do Campeonato Brasileiro. No Majestoso, esse confronto entre Ponte Preta e Sport são 25 jogos, né, com 9 vitórias para cada lado e 7 empates, mas aí que está a diferença do confronto. No Majestoso, a Ponte Preta só perdeu um jogo no estádio Moisés Lucarelli. Das 9 vitórias do Sport, só uma aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. Ou seja, a Ponte Preta também contra o Sport em casa, ela é muito forte. É claro que o jogo é jogado, né? Você gosta muito de falar essa frase, você que inventou essa frase e patenteou, né? O jogo é jogado, mas a expectativa é muito grande, muito forte aí, de uma vitória da Ponte Preta. E a boa notícia, o Frank passou aí sempre atento no banco de reservas, a volta do Ribamar, depois de um longo e tenebroso inverno. A última vez que ele entrou em campo foi naquele jogo contra o Ituano, o último jogo da Ponte Preta na Série B do campeonato, na Série A1 do Campeonato Paulista, em que a Ponte Preta empatou com o Ituano pelo placar de 2-2. Você vai lembrar, né, Marcelo? O Ribamar fez os 2 gols aquele dia da Ponte Preta, mas se contundiu e não voltou mais. Agora tá de volta o Ribamar, que é um cara que, em forma, pode ajudar a Ponte Preta ainda nessa competição. Tá certo, Corsato? Boa jornada para toda a nossa equipe. Tá certo, então. Carlos Corsato daqui a pouquinho assume o comando da equipe dos canais Futebol Interior para mais uma transmissão para você. São 6h10, excelente noite para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Olha, daqui a pouco tem convidados, o André Luiz vai estar chamando aí, convidados da Ponte Preta, o professor Hélio dos Anjos vai falar. Tem também o Arthur Eugênio trazendo aí uma curiosidade sobre Ponte Preta e esporte. E é claro, mais conversa, mais bate-papo com você, internauta, que tá acompanhando a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, você vai poder participar, né? Vai poder bater um papo com a gente. Mais informações pra você. Lembrando que tá acontecendo um jogo pela Série A nesse momento. O Atlético Mineiro vai empatando com o Bragantino, o Red Bull Bragantino, pelo placar de 1-1. Vamos estar acompanhando também este jogo durante a transmissão do Jogo da Macaca. Pra BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone, Alimentos Brumas e Pizza do Dadá. A gente vai pro primeiro intervalo, daqui a pouco estamos de volta com mais informações para você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Colsato. Excelente noite para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. São 6h15, quarta-feira. Você tá ligado com a gente. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que estamos no Facebook, Futebol Interior. No Facebook, o Carlos, durante a transmissão, estará lá acompanhando a sua mensagem. E eu vou ficar no YouTube, tá? Nas plataformas Futebol Interior, tanto no Futebol Interior como também no Futebol FI. Curta, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. Fique à vontade. Aí você pergunta, mas Marcelo, o que eu ganho com isso? Você não ganha nada. Mas nós agradecemos aí que você faça isso, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos fazer o seguinte, antes até do Arthur Eugênio trazer histórias do futebol, falar do Dito, que jogou pelas duas equipes, passou pelo futebol de Campinas, futebol também lá de Pernambuco. Quero que o nosso repórter, o André Luiz, o repórter feliz, traga pra gente a escalação da Macaca pra daqui a pouco, André. A Ponte Preta está definida pelo técnico Hélio dos Anjos no sistema 4-4-2 e vai a campo com Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Fraga, o Alisson e Elvis, e à frente, Fecim e Luca Marcelo Corsato. Muito bem, essa é a Macaca escalada pronta, definida, com voltas. Aí daqui a pouco o Frank vai falar, o Carlos também. A gente vai estar analisando esse time da Macaca e já o André traz também um adversário, como vai jogar o time do esporte. São 6h16, vamos trazer o nosso Arthur Eugênio, trazendo histórias do futebol, sempre abrilhantando as jornadas esportivas dos canais de Futebol Interior. E hoje ele vai falar do Dito. Então, Arthur Eugênio, em breve, hein? Com a cabeleira vasta parecendo a do Frank Francisco. Conte pra gente aí sobre o Dito. Solta a voz aí, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos já atender a um pedido de um internauta sempre ligado aqui na programação do portal Futebol Interior, o Marcos Oliveira, que pede para falarmos de Dito Flecha, ponta direita Dito Flecha, que teve um bom momento na Ponte Preta e que talvez seja um dos melhores jogadores da história da Alemense. Dito Flecha, revelado nas categorias de base do União Agrícola Barbarense, passou pelo 15 de Piracicaba, ótimos momentos na Ponte Preta, esteve no Sport Recife. O técnico Cilinho gostava muito de Dito Flecha e depois jogou muitos anos, conquistou títulos e acessos com a camisa do Lemense. Dito Flecha, a história dele aqui no Futebol Interior. Benedito Geraldo Bueno, primeiro Ditinho, depois Dito Flecha. Ele nasceu em Leme, logo depois de Araras, cerca de 120, 140 quilômetros de Campinas. Ele nasceu no dia 16 de dezembro
de 1946. Morreu dia 20 de setembro de 2015, aos 68 anos. Dito Flecha faleceu vitimado por um infarto. Muito destaque na Ponte Preta, mas a história dele tem ligação com Leme, com Alemense. Alguns chamam Alemense de Alemense, outros de Olemense. Eu prefiro ficar com Olemense. Foi de Dito Flecha, no dia 30 de novembro, o primeiro gol no estádio Bruno Lazzarini, em Leme. O Olemense venceu a Inter de Limeira 2-0. O primeiro gol do estádio, Dito Flecha. Dito Flecha começou jogando no União Agrícola Barbarense. Teve uma passagem pelo 15 de Piracicaba, mas em 1967, com apenas 20 anos, Dito Flecha foi campeão paulista da terceira divisão. Hoje seria a A3. Você vê nesta foto maravilhosa, Dito Flecha, o primeiro agachado. Em cima, o segundo jogador, depois do goleiro, é Ademir Gonçalves. Outra foto de Dito Flecha no União Agrícola Barbarense. Ele é o primeiro jogador agachado. Olha o ataque nesta foto. Dito Flecha, Zé 21, Chicão primeiro, Chicão segundo, o Francisco Avanzi, o Chicão que depois jogou na seleção brasileira, e o ponta esquerda Guri. Outras fotos de Dito Flecha no União Agrícola Barbarense, depois na Ponte Preta. Dito Flecha chegou na Ponte Preta para substituir Alain, que havia sido negociado com o Vasco da Gama. Dito Flecha entrou no time da Ponte Preta, chegou indicado por Cilinho em 1968 pelo Campeonato Paulista da divisão intermediária, na época divisão de acesso. O Dito Flecha fez um jogo interessante contra a Ponte Preta, 0-0, e chamou a atenção dos dirigentes da comissão técnica da Ponte Preta. Cilinho era o técnico da Ponte em 1968 e ficou fã de Dito Flecha. Tanto é que contratou Dito Flecha para a Ponte Preta e depois levou Dito Flecha para o Sport Recife. Olha uma imagem de Dito Flecha jogando pela Ponte Preta, início dos anos 1970. Um time da Ponte Preta, que timaço da Ponte, com Dito Flecha. Ponte Preta, 1971, em pé, Teodoro, Wilson Quiqueto goleiro, Samuel, Dagoberto, Nelsinho Batista e Santos. Dito Flecha, de cá, Manfrini, Roberto Pinto e Adilson. Outra foto de Dito Flecha com a camisa da Ponte Preta. Ponte Preta e 15 de Piracicaba, Campeonato Paulista 1972. Dito Flecha divide uma bola com Ademir Gonçalves. Curiosamente, os dois começaram no União Agrícola Barbarense. Numa festa da Ponte Preta, você vê Dito Flecha sendo homenageado ao lado de seu mentor Cilinho, atrás, de camisa cinza, o lateral esquerdo Odirley. Esta foto foi em agosto de 2012. Eu lembro de Dito Flecha jogando no Sport Recife, num jogo contra o Guarani, Campeonato Brasileiro de 1974. O time do Sport Recife, enquanto você vê aí uma foto do Dito Flecha, uma das últimas fotos, ele dando uma entrevista para a EPTV, o time base que jogou Dito Flecha no Sport tinha Tião da Galera no gol, Marcos, Lima, Lula Pereira e Grilo, Meinha, Rubens Salim e Odilon. No ataque, Dito Flecha, Mário e Ivanildo. Vamos falar agora da história de Dito Flecha no Lemense. Fotos de Dito Flecha na equipe do Lemense. Esta foto é lendária. Neste dia, o Lemense ganhou de 11-0 do Itapira, final dos anos 70. Dito Flecha, nesta foto, está agachado. Ele é o terceiro agachado
depois de José Luiz, repórter, Lorival, ponta direita também, Veri e Dito Flecha. É o quarto agachado. É o terceiro entre os jogadores e o quarto agachado. Outra foto de Dito Flecha, mais duas dele na Lemense, uma colorida, outra em preto e branco. Lemense 1979, 1980, em 80, a Lemense, campeã da terceira divisão do futebol paulista. Outra foto de Dito Flecha no time da Lemense. Esta foto é de 1978. Dito Flecha é o primeiro agachado, o goleiro é alemão. Dito Flecha jogou muito tempo na Lemense e encerrou a carreira em 1982, jogando no Atlético Ararense. Depois, Dito Flecha continuou residindo em Leme e trabalhava num clube social e esportivo. Várias funções tinha Dito Flecha neste clube. Essa é a história de Dito Flecha. Ditinho depois virou Dito Flecha. Ditinho morreu novo, apenas 68 anos, ele morreu na cidade de Leme. Eu lembro, quem me deu a notícia da morte do Dito Flecha foi o Nilson Zanqueta de Araras. Até porque, como vocês acompanharam, o último time profissional de Dito Flecha foi o Atlético Ararense, disputando uma das últimas divisões do futebol paulista em 1982. Você quer falar de algum jogador específico, de algum confronto, de alguma história do futebol brasileiro? Fale comigo aqui no Futebol Interior, nesses canais de comunicação, até porque você sabe, se o assunto é futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news! É, Dito Flecha, jogou na Ponte, jogou no Sport, outras equipes do futebol brasileiro. O falecido Dito Flecha foi destaque aí com o nosso Arthur Eugênio em Histórias do Futebol. Ele volta nas próximas jornadas esportivas aqui nos canais Futebol Interior, sempre com uma história interessante para você. A bola vai rolar já já, 29ª rodada da Série B 2022. Tem Macaquinha e Sport, a gente já trouxe a Ponte Preta, Ribamar no banco de reservas, novidade, mas eu quero saber o adversário da Ponte. Será que o Wagner Love entra em campo? E aí, André? Ah, meu caro Marcelo Corsato, o ousado técnico Claudinei Oliveira vem no sistema 4-3-3, Esporte Clube do Recife escalado e sim, Wagner Love vai para o jogo. Escalado e definido por Claudinei Oliveira, o Esporte Clube do Recife vai a campo com Saulo no gol, Eduardo, Chico, Sabino e Lucas Hernandes. Meio campo, Fabinho, Ronaldo Henrique Giovanni. Ataque, Luciano Juba, Wagner Love e Kaique, meu caro Marcelo Corsato. É o time do Sport que ainda tenta alguma coisa para se aproximar lá do G4 do Campeonato Brasileiro. Quem sabe o ano que vem disputar a principal divisão do futebol brasileiro. Futebol Interior no Facebook, Futebol FI, Futebol Interior no YouTube. Se inscreva no nosso canal, participe da nossa transmissão, mande aí o seu recado, diga onde você está acompanhando a nossa live. Vou para mais um intervalo, um segundo, depois a gente não para mais com muito mais informação. Daqui a pouco tem o Hélio dos Anjos falando aqui. Enfim, vamos comentar sobre o time da Macaca, sobre o esporte, falar da Série B. Tem Série A também em destaque para você. Tudo isso e muito mais aqui, canais Futebol Interior. Nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia
para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, tô falando que era rapidinho, 6h29, pegou o âncora até desprevenido aqui. Tudo bem? Boa noite pra você que tá ligado com a gente nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem Macacaí Esporte Ponte Preta, sequência do Campeonato Brasileiro Série B. André Luiz, o repórter feliz, tá de volta na sua tela, enchendo literalmente a sua tela, né? Agora sim, o Thiago Barbosa, nosso bombadão, que tá lá no Twitter hoje, acertou, né? Colocou ele do jeito que tem que ser colocado, do jeito que ele merece, né, Carlos Corsato? O Thiago não é bom só em consumir bomba, né? Bom, isso é você que tá falando, ele pode te processar, hein? Não tem problema. Ele pode te processar. Se ele quiser uma indicação de um bom advogado, tenha, viu, Thiago? O mesmo que vai... É o mesmo escritório. É o mesmo escritório. Advogado, né? É um contra o outro. Mas o mesmo escritório. Tá certo. Ô, André Luiz, você tem convidado, meu querido? Fique à vontade. E se tenho, meu caro Marcelo Corsato. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos, que falou da última partida da Ponte contra a Chapecoense e a projeção do jogo de daqui a pouco, logo mais 19 horas, Moisés Lucarelli diante do Sport. Um revés fora de casa, quais são suas observações? Olha, a primeira observação é que nós não jogamos, né? Nós tivemos uma performance técnica e tática muito ruim. Fisicamente, os números foram semelhantes aos números normais nossos. Então é sinal que o maior problema que nós tivemos foi na parte técnica e na parte tática. E hoje eu posso dar uma entrevista com muito mais subsídios para colocar, porque eu já estudei o jogo todo, já vi o jogo, agora mesmo estava vendo principalmente problemas nossos seríssimos na saída de bola. Nós não temos costume de fazer saída de bola com mais de 3 jogadores, nós chegamos durante a partida a fazer saída de bola com 6. Isso é horrível, porque você não ocupa o espaço ofensivo e o espaço defensivo do adversário e, consequentemente, você fica sem a necessária ofensividade de jogo. Alguns detalhes em cima de rendimento baixo, abaixo do que eu imaginava, mas, acima de tudo, a responsabilidade de ter feito um jogo ruim é totalmente minha. É uma responsabilidade, primeiro, que eu envolvo a parte tática, que essa é a minha responsabilidade total, né? E, acima de tudo, o rendimento que não foi adequado às nossas necessidades. A Ponte permanece com uma campanha de um aproveitamento acima dos 50% nesse retorno e tendo um dos melhores aproveitamentos recentes como mandante. Como levar essa força para o próximo duelo em casa contra o Sport? Olha, nós, para sonhar alto, para chegar mesmo, e você fazer uma competição com rendimento de estar próximo dos grupos de 4, nós temos que, naturalmente, sabemos que temos que vencer os jogos em casa. Mas o algo mais na competição são os jogos fora de casa. Então você tem que vencer jogos fora de casa, porque assim você se coloca numa condição. Nós temos agora 2 decisões dentro de casa. Decisões para você, de uma vez por todas, aproximar do grupo 45, né, do número 45, e, consequentemente, pelo que pode acontecer nessas rodadas, você pode também continuar sonhando com algo mais. O rendimento nosso dentro de casa tem sido positivo nas últimas 5 partidas, né? Já estava sendo positivo em jogos, inclusive, que nós não ganhamos dentro de casa, mas a gente tem que fazer prevalecer novamente um time com intensidade e um time que arrisca. Eu quero deixar bem claro para todos, a Ponte nunca vai deixar de arriscar. E essa responsabilidade ela é minha. E foi por isso que nós tomamos mais 2 gols dentro da partida contra a Chapecoense. Porque a Ponte não vai jogar por uma bola, a Ponte vai jogar com linha alta, a Ponte vai propor o jogo,
E vai ser assim contra o Sport, vai ser assim também no próximo jogo fora de casa. Como espera esse confronto contra os pernambucanos? Eu espero um confronto mais difícil do que foi contra o Bahia. A competitividade das duas equipes é maior, né? A competitividade do Sport, mesmo não estando na frente do Bahia, é uma competitividade maior. E eu conheço bem, temos acompanhado e muito o adversário, esse adversário. E esses números que você falou são significativos, né? Eles estão tendo uma dificuldade de números de gols pró, mas ao mesmo tempo é um time que define muito a gol, né? Tem uma defesa sólida, tem uma defesa bem postada, com 2 zagueiros interessantíssimos, apesar de que o Thierry ainda está machucado, mas pode retornar contra a gente. Eu espero mesmo é um jogo competitivo, um jogo de detalhe e um jogo que nós temos que fazer sim prevalecer a nossa estrutura de jogo. O Sport, em alguns jogos fora de casa, não recebeu tanta intensidade como eu gosto que a minha equipe joga. E naturalmente a gente vai tentar neutralizar esse adversário com a nossa intensidade. O papel do torcedor da Ponte Preta nesse jogo, quarta-feira, feriado em Campinas, como é que você avalia? Olha, o papel do torcedor é de fundamental importância. Eu cito, por exemplo, todos os times que o torcedor abandonou os seus times dentro de casa, eles tiveram um problema. O Sport tá nessa sobrevida de trabalhar entre os 4, porque dentro de casa o seu torcedor é presente. O Bahia da mesma forma. O Vasco é um exemplo nítido, né? Problema seríssimo fora de casa, dentro de casa. O torcedor faz prevalecer. A Ponte, em jogos que nosso torcedor esteve totalmente presente, foi muito importante. Haja visto o Clássico, haja visto o jogo contra o Bahia, haja visto o jogo contra o Vasco. Quer dizer, o nosso torcedor nos estimula muito a buscar resultado aqui dentro de casa e nós contamos com essa torcida. Daí esta palavra do técnico Hélio dos Anjos na Rádio FI, canais Futebol Interior, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí o André Luiz trazendo então o nosso professor, o Hélio dos Anjos. O time não jogou nada contra a Chapecoense, a gente sabe, ainda bem que ele também sabe, né? E aí as palavras do professor, o que você tem a dizer, Frank? Marcelo, ele foi óbvio, não tem nem como, né? Só faltava ele falar que a Ponte jogou alguma coisa. Mas assim... ele precisava assumir algumas coisas que ele faz, né, Marcelo? Por exemplo? Eu vou continuar batendo na tecla. O Echaporã não pode jogar na Ponte Preta. Eu não sei quem inventou Echaporã na Ponte. Gente, para com essa brincadeira aí. Bota com um menino da base no banco, fica tudo certo. Põe o Eliel. Não põe Echaporã no banco. O Eliel hoje nem no banco tá, viu? Porque o problema... Mas nós falamos na segunda-feira, na hora da macaca, que ele não estaria no banco de reservas porque jogou contra o São Paulo na segunda-feira pelo Sub-20. Né? Então, na lei do futebol, ele não teria 48 horas para entrar em campo, né? Mas eu acho que aí ele erra. Eu tô com o Frank, acho que aí ele erra. Não, teria sim, porque o jogo acabou às 5 da tarde, a Ponte vai jogar às 7. Marcelo, mas o cara tem que ter descanso, tem que ter a tal de folga lá, né? Então... acaba dando chabu. E também, acho que não é esse o problema, né? Ele não colocou, ele pode colocar isso como uma justificativa, entre aspas, mas não é esse o problema. O Frank, não querendo cortar o Frank e já só bater em cima do que também ele tá falando, falta coerência, né? Falta coerência. Por exemplo, hoje o Fraga é titular. O Fraga tá de titular no time hoje. Mas eu tinha falado, hein, Carlos? Hoje eu tô com ele. Eu entraria com o Fraga. Sim, falei na hora da macaca, mas né? no jogo anterior ele colocou o Richelli e o Fraga ficou no banco o tempo todo. Agora ele reconheceu o que a gente falou, Carlos. O Richelli, todas as vezes que entrou, em nenhuma delas ele me agradou, vou ser bem sincero. Nem eu. Tal. O Moisés Ribeiro, até que tem entrado algumas partidas, ele me chamou a atenção, teve boas atuações. Agora, o Richelli não, Echaporã não. Outro detalhe, Carlos e Marcelo, que eu tava olhando aqui e me chamou muita atenção, vocês repararam quem não está nem no banco hoje? Tem muita gente que não tá no banco. Danilo Gomes não tá no banco. O Thiago não tá no banco, né? Bárcia não tá no banco. O Thiago Oliveira também não tá no banco. Então por que a gente é obrigado a aguentar esses caras jogando, gente? Pelo amor de Deus. Aí não seria o caso de fazer um rodízio? Mas rodízio com um cara que é titular? Então, por exemplo, o Thiago Oliveira, pra mim, teria que ser a terceira opção de zagueiro. Tá o Guilherme hoje tá o Guilherme. Tá o Guilherme hoje no banco. Me parece, às vezes, que o Guilherme tem tido até mais oportunidade que o Thiago, né?
Pois é, não, mas, por exemplo, no jogo contra... Eu entendo que no jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo, o Thiago estava à disposição e ele colocou o Guilherme Souza de titular. Sim. Aí no jogo seguinte, o Guilherme Souza foi titular e nem no banco de reservas ficou. Ficou o Thiago Oliveira no banco e o Guilherme Souza não ficou no banco. Aí no último jogo, o titular foi quem? Thiago Oliveira. Thiago Oliveira. Hoje, nem no banco tá. O Bárcia, nem no banco de reservas tá hoje. O banco de reservas dele, você vai olhar aí, Frank, tem 3 laterais. Com todo respeito, pra que isso? 2 direito e 1 esquerdo. E não vai utilizar, né, Carlos? Ele não vai utilizar. Esse aí, pra mim, ainda é o grande problema. Então, são algumas coisas na Ponte Preta, algumas coisas que o Hélio tá fazendo, que, assim, a gente gostaria de entender. Eu não tô aqui criticando por criticar. Não é crítica, é verdade. Né? A gente quer só entender. Só entender. A gente só quer entender, porque entendendo fica fácil da gente tentar analisar alguma coisa. Mas assim, Marcelo, apesar do óbvio, hoje realmente vai ser uma partida difícil. Mas vamos acreditar, a vitória da Macaquinha. O Elvis, hoje tem gol do Elvis. E se brincar, o Ribamar entra. Gol do Ribamar. Gol do Ribamar. É isso, vamos aguardar. Aí a Ponte Preta pega o bom time do esporte. Seguinte, eu vou falar aqui da Série B, mas antes quero lembrar dos patrocinadores aqui da nossa jornada: Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Quero também dar uma passadinha nas redes sociais, já para abraçar você que está com a gente. O Carlos vai entrar lá no Facebook, mas vamos lá. 29ª rodada da Série B começou ontem com o jogo do Guarani contra a equipe do Vila Nova, 2-1 pro Vila Nova. Foi o jogo que você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. O Guarani saiu na frente, o Vila virou. Hoje, além de Ponte Esporte, 7 da noite, 9h30 da noite, tem Sampaio Correia e Novo Horizontino. Também confronto que me interessa aí a Ponte Preta. Um tá um pouquinho acima da Macaca e... Não, o Sampaio Correia tá 1 ponto atrás da Ponte. O Novo Horizontino, nesse momento, está a 3 pontos atrás da Ponte. Aí, no caso, era interessante o quê? Um empate nesse confronto, né? Para segurar os dois atrás da Ponte Preta. A equipe do Criciúma amanhã pega o Bahia. O Cruzeiro amanhã joga contra o Operário do Paraná. Na sexta-feira, o Náutico pega o Brusque, 9h30 da noite. No sábado, às 11 horas da manhã, tem Ituano e Tombense. No sábado também, às 4 da tarde, o clássico das letrinhas, CSA e CRB. Às 6h30, Londrina pega a Chape. E às 4 da tarde do domingo, olha que jogo, hein? Jogo de Série A na Série B. Grêmio e Vasco, mas tanto um como o outro que não se cuidem não. Começa a ganhar jogo aí, vai ver time de baixo chegando pra cima desses 4. Ah, muita gente, já tá definido quem vai subir da Série B pra Série A. É Cruzeiro, não sei se a ordem seria essa, né? Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Nananina não. Por exemplo, o Vasco hoje é o 4º, tem 45. O Londrina tá fungando no cangote do Vasco, 41 pontos. E olha que o Londrina perdeu pro Operário, hein? Porque se o Londrina empata ou ganha do Operário, a diferença ia ser de 1 ponto. Se ele ganha do Operário, a diferença ia ser 1 ponto, tá? Então a classificação de momento: Cruzeiro 59, Bahia 50, Grêmio 47, Vasco 45, são os 4 primeiros. Londrina 41, quinto. Sport 40, sexto. Eu não quero que aconteça, mas é claro que a torcida do Sport, sim, se o Sport ganha da Ponte, ele vai a 43, fica só 2 da equipe do Vasco da Gama. O problema é que o Vasco joga, né? Mas o jogo do Vasco é contra o Grêmio, é um confronto lá em cima. O CRB tem 39, é o 7º, a Tombense tem 39, é a 8ª, Criciúma 38, o 9º, Ituano 37, é o 10º. Ituano que é o próximo adversário da Ponte, hein? Jogo aqui em Campinas, no Majestoso. A Ponte Preta, 11ª, 36 pontos. Sampaio Correia, 35, 12º. Novo Horizontino, 33, 13º. Chapecoense, 32, 14º. Brusque, 31, 15º. CSA, 31, 16ª colocação. O Brusque, o CSA e o Vila, eles têm 31 pontos, só que o Vila abre a zona do rebaixamento, só que o Vila já jogou, tá, gente? 31 pontos, 5 vitórias. O Operário é o 18º, 30 pontos. O Guarani é o 19º, 29. E o Náutico é o 20º, com 24 pontos. Destaque para a Série A, nesse momento, segundo tempo. A bola rolando, 25ª rodada da Série A. O Atlético Mineiro vai empatando com o Bragantino pelo placar de 1-1. Estamos acompanhando aqui nos canais Futebol
Interior. Muito bem, muito bem. Paulistão feminino, o Palmeiras vai perdendo, hein? Pro Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Temos daqui a pouco, 7 da noite, Ferroviária e São José, e o São Paulo vence o Corinthians por 3-0 no feminino. É isso, jogos aqui do placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Bom, o André Luiz, vamos fazer o seguinte, então repete aí o time da Ponte Preta, quero a opinião dos meus colegas de bancada, Carlos e o Frank, com relação à escalação, mas repete a Ponte Preta aí, André. Pois não, Marcelo Corsato, a macaca escalada com Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Fraga, Alisson, Elvis, Fecim e Luca. Este é o time do técnico Hélio dos Anjos. Muito bem, já o Frank vai comentar e o Carlos também. O Gustavo Carvalho, boa noite, amigos, desejo uma ótima transmissão e que venha a sexta vitória consecutiva no Majestoso. Ribamar voltando antes de Fabinho e o volante Ramon. A Ponte poderia repassar para a torcida, para a Crônica Esportiva, a situação do nosso DM. É uma coisa que eu também não entendo, tá? Bio Oficial, Esporte Clube fez uma proposta. Estou analisando com muita cautela. Ponte Preta 2-0, tá dizendo o José. Sidmar Pereira, bora macaca, maior de Campinas. Sinto o Hélio querendo cativar o time todo e longe de casa os jogadores que nem estavam sendo relacionados. Faça a média sem prejudicar o time, professor, tá dizendo o Gustavo Carvalho aqui no nosso YouTube. Marcelo. Muito do que a gente tá falando aqui também é algumas coisas que a gente não entende, né? Mas ele é que manda, ele que tem ali o poder, né, Carlos? É isso, Wilson Correia, Lula dos Santos, Bárcia nem no banco, que bom. Hélio às vezes quer inventar. Tá dizendo Wilson Correia. Osmar Dangara, vocês têm mais acesso ao Hélio do que nós torcedores. Pergunte pra ele, direto e reto, por que insiste com esses 8 que mencionei. Manda de novo aqui, Osmar. Porque eu entrei na live agora e perdi aqui, não tem a sua mensagem, tá? O Ronaldo Queiroz, vamos lá, macaca querida. O Joel, boa noite, Joel da torcida Serponte. Ô Joel, grande abraço, meu querido. O Ronaldo Queiroz, estou aqui em São José do Rio Preto, torcendo pra macaca. O Edson Cláudio, boa noite, Ponte, macaca querida. Coloca ele aqui no Facebook. Na hora do jogo, estarei aqui com o torcedor na arquibancada virtual no Facebook do Futebol Interior, Marcelo. Muito bem, eu no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa live, manda sua mensagem na arquibancada virtual. O Ciro de Paulínia, eita cidade boa, hein? Grande Ciro. Futebol Interior com os melhores... Lembra dele, não? De quem? Do Ciro. Dono, antes sim, da Fórmula 1. Agora parece que mudou de nome. Mas é o Cirão. Grande Ciro. É o Ciro de Paulínia, por favor, hein? O nick dele tá assim. Mas você sabe que em época política, né? Tem que tomar cuidado, né? Isso, Ciro Paulínia. Isso. Futebol Interior com os melhores narradores da região. Corsato são feras. Tem o Lucas Souza, tem o Marcelo Bezerra, tem o Toninho Wilson. Rapaz, o André Luiz, de vez em quando se mete a narrador também. Abraços, meus amigos, 2-0 pra Ponte Preta. Forte abraço, boa transmissão e sucesso. Bom, o André, a Ponte hoje não tem o Leonaldi. A Ponte hoje não tem o Leonaldi, somente ele que tomou aí o terceiro cartão amarelo, está de fora, ele levou o terceiro contra a Chapecoense, está fora. E os que retornaram aí, aliás, somente um que retornou ao banco de reservas, que foi o Jean Carlos, já que o Leandro Bárcia nem sequer está no banco no jogo de hoje diante do Esporte Clube do Recife, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem. Suspensão, né? Isso. Machucados, a Ponte Preta não tem o Danilo. Mas já não vinha jogando, Gomes, né? Que não tá jogando. Machucados, né? Fabinho, Danilo, o Ramon. O Ramon. Eu falo dos que estavam à disposição no último jogo. Certo. Beleza. Legal a sua informação, é bom a gente passar desses caras aí. Eu acho que até o Danilo Gomes, ele poderia ser mais utilizado na Ponte, né? Com esse problema do Everton, que o Everton também é um desfalque, jogou um jogo e meio e mas o Danilo, se contundiu. O Danilo, eu entendo que ele ainda tá contundido. A Ponte Preta não deu nenhuma informação. A última informação que a gente tem do Danilo, se procurar aqui no grupo de informações da Ponte Preta, você vai ver que foi há 30 dias atrás, a Ponte Preta dizia que o Danilo estava
voltando do departamento médico para a transição física. Depois não falaram mais. Não se falou mais nada dele. Tinha uma informação de que ele estava sendo negociado com o futebol turco. Ele não quis ir. Isso. Ele não quis ir. Ele pediu para o São Paulo para continuar no Brasil na Ponte Preta. E eu não sei. Aí depois também não se fala mais do Danilo, né? Então. Fala, em relação André. ao Everton, a cirurgia ela foi muito bem sucedida. E o avanço da recuperação do Everton está além daquilo que é previsto pelo Departamento Médico da Ponte. A previsão ele voltar somente o ano que vem na Série A2, mas pode ser que, de acordo com a recuperação dele, se avançar, ainda poderá ser utilizado aí na antepenúltima, penúltima e última partida deste Brasileirão da Série B, Marcelo Corsato. Eu acho bastante desnecessário esse tipo de coisa, sabe? Principalmente quando você vem numa contusão, e a contusão do Everton não é uma contusão simples, né? Então, você adiantar o processo, o André colocou aí, e é mais ou menos isso, penúltima, última rodada, pra quê? E outra, o contrato dele é só até o fim do Brasileiro, né? Mas vai ficar, viu, pro Campeonato Paulista. Ele vai ficar. Pra Série A2? Vai ficar. Sei não, hein? Pro andar da carruagem aqui, vou pedir só pro Frank. Frank, com relação ao desfalque do Leonaldo, eu acho o Leonaldo titularíssimo desse time da Ponte. Mas que ele não jogou bem no último jogo, ele não jogou. Vai fazer falta hoje? Marcelo, o Léo é um jogador que sempre vai fazer falta nesse meio-campo da Ponte. Em que pese ele não estar na mesma fase que já esteve na Ponte. Em alguns jogos o Léo vem com dificuldade. E pós-derby, aquela pancada que ele tomou, o Léo está sentindo muito mais dificuldade para jogar. Se a gente observar, a gente percebe que ele estava com dificuldade. Acredito que na partida de hoje, o Fraga vai suprir muito bem a ausência dele. Eu gosto do Fraga. O Fraga é um jogador de pegada, não é de ficar inventando, não. É um jogador bastante aguerrido. Eu acho que hoje vai dar certo a entrada do Fraga. Já falava na hora da macaca. Se você reparar aqui, nós estamos com o time ideal, exceção Leonaldo e Arthur. A única diferença, o Leonaldo e o Fraga, na verdade, é só essa alteração. Não precisava inventar moda. Ele, graças a Deus, Hélio, obrigado. Você nos ouviu e não trouxe... Produção. Continue. Hélio dos Anjos. Dá para colocar o Hélio aí, produção? Da equipe do Sport é de uma equipe muito competitiva, você entende? É o único adversário que nós vamos enfrentar, né, que tem 2 atacantes por dentro. Isso, na minha visão, dificulta muito, né? O mais importante também é frisar que é um time estabilizado com uma estrutura totalmente diferente, sem beirada. Então ele é muito forte no meio campo. O Hélio dos Anjos praticamente falando o que a gente já tinha ouvido ele falar, né? Na entrevista antes do jogo, mas essa aí foi uma entrevista que ele deu agora ali pro Sport TV, que vai transmitir o jogo no Premiere. Macaca vai de branco hoje, faixa preta no peito. Muito bem. Dois bancos. Verdade. A Ponte Preta, já com o Carlos, com o Frank, com o André, toda a nossa trupe. O Severino Francisco da Silva. Boa noite a toda a equipe, boa narração e que seja a vitória da Ponte Preta. Vamos fazer o seguinte, pelo andar da carruagem aqui, 9 minutinhos para 7 horas da noite. A bola vai rolar às 7, Série B, Campeonato Brasileiro. É aqui nos canais Futebol Interior. Então vamos trazer a ficha técnica do jogo para você. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 22, Igor Formiga. A zaga central com a 4 no costado, Matheus Silva.
O quarto zagueiro, 27, Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 19, Felipe Amaral. 32, Fraga. 25, Alisson. E à frente, 62, Elvis. 20, Fecim. E 10, o artilheiro, capitão da equipe, Luca. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Igor Formiga, 22, Matheus Silva, 4, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15, Felipe Amaral, 19, Fraga, 32, o Alisson, 25, Elvis, 62, Fecim, 20 e Luca com a 10. No banco, Igor Vinhas, Norberto, Moisés Ribeiro, Bernardo Ribamar, Nicolas, Richelli, Cássio, Jean Carlos, Echaporã, Guilherme e Bruno Alves. Muito bem, a Ponte Preta então, tá certo. A Macaquinha que, como eu disse, está ali no meio da tabela deste campeonato 11ª posição, brasileiro. Ponte Isso. Preta, 36 pontos ganhos na competição. A Macaca, que tem Luca como seu principal artilheiro, 32 gols. Próximo jogo da Ponte, terça-feira que vem, anote aí, torcedor, 9h30 da noite. Estádio Moisés Lucarelli, hein? Macaca jogando no estádio Moisés Lucarelli com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Já tem a cola aí, Marcelo? Já, a Ponte Preta como mandante, 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. São 28 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. 36 pontos, aproveitamento até aqui de 42%. A Ponte tomou 93 amarelos e 7 cartões vermelhos, 25 gols e sofreu 25. Luca, 12 gols, é o seu principal artilheiro. O próximo adversário é o Ituano, como eu disse, 9h30 da noite. É o Esporte Clube do Recife, escalado e definido no sistema 4-3-3 pelo técnico Claudinei Oliveira. Vai a campo com Saulo, goleiro 95. Na ala direita, 26, Eduardo. A zaga central, 44, Chico. Na quarta zaga, com a 35 no costado, o capitão da equipe, Sabino. E na ala esquerda, 29, é o Lucas Hernandes. O meio-campo do Leão começa com 7, Fabinho. 5, Ronaldo Henrique e 8, Giovani. E à frente, 46, Luciano Juba, 99, Wagner Love e 17, Kaique. Olha o repeteco do esporte, Saulo 95, Eduardo 26, Chico 44, Sabino 35, Lucas Hernandes 29, Fabinho com a 7, Ronaldo Henrique 5, Giovani 8, Luciano Juba 46, Wagner Love 99 e Kaique 17. No banco, Carlos Eduardo no gol, Renzo, William Oliveira, Ezequiel, Everton, João Igor, Denner, Blas, Gustavo Coutinho, Wanderson, Thiago Lopes e Facundo Labandeira, meu caríssimo Marcelo Corsato. É o Esporte, 28 jogos, 6 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, 40 pontos ganhos, sexta colocação no campeonato, aproveitamento de 47%. Na disciplina são 68 amarelos e 4 vermelhos, marcou 23, sofreu 21, saldo de 2. Artilheiros, Luciano e Kaique, com 5 gols cada. Próximo jogo, dia 12 de setembro, é uma segunda-feira, 8 da noite, contra o Bahia, na Ilha do Retiro, em Recife. Como visitante, o Leão tem 14 jogos e só uma vitória. Foram 6 empates e 7 derrotas. Arbitragem. Apita o jogo, Ramon Abate Abel, ele será auxiliado pelo assistente 1, Thiago Americano Labes, assistente 2, Bruno Miller, o trio de Santa Catarina, o quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, e o árbitro de vídeo VAR é Adriano Milciceviski, do Paraná. Tá certo, então, a ficha técnica do jogo pra você. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 7 da noite. Estádio Moisés Lucarelli, expectativa de um bom público nesse feriadão 7 de setembro na cidade de Campinas. Nesse momento não chove no estádio Moisés Lucarelli, não chove em Campinas durante todo o dia. Chovia um pouquinho, parava, chovia um pouquinho, parava, mas aquela chuva bem fraquinha, né? Pra não prejudicar, assim, o estado do gramado. Ih, rapaz, refletor da ponte deu pau, hein?
deu pau no refletor. E é o refletor lá do lado da geral, ou do lado direito, que parece que está com problema. Ele está funcionando em meia fase apenas, Marcelo Corsato. Então vamos demorar um pouquinho, provavelmente, para esse jogo se iniciar. Não sei se o árbitro vai dar, vamos ver lá o que ele vai fazer, né? Não sei se ele vai autorizar aí o jogo com essa pouca iluminação. Lembrando, aqui não é uma crítica, porque tudo que a gente fala, o pessoal pensa que é crítica, né? Mas o estádio da Ponte Preta já não é, assim, tão iluminado, né? E ainda com metade da fase, aí fica pior ainda, né? Então, quer dizer, eu, por exemplo, que tô precisando usar óculos, no estádio da Ponte Preta, quando eu ia narrar jogo lá, eu tinha uma dificuldade danada para ver do outro lado, né? Imagine com meia fase. Quer dizer, mas vou passar o comando aqui pro Carlos, e o Carlos vai movimentando toda a nossa equipe, porque ele quer brilhar aqui ele quer fazer como a minha careca, ele quer brilhar aqui nos canais Futebol Interior. Ele vem aí para emocionar a nação e trazer tudo de Ponte Esporte. Vem, solta a vinheta aí, Thiago Barbosa. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Este vai ser o 26º jogo entre as equipes Ponte Esporte, Esporte e Macaca. Macaca e Leão. A bola vai rolar, você torcedor vai se ligar comigo, ao lado do Marcelo Corsato, ao lado do Franco Francisco, ao lado do André Luiz, o nosso repórter feliz. Ao seu lado, estamos no YouTube Futebol Interior, no YouTube Futebol FI, tá bombando lá o Futebol FI hoje também. Obrigado você que participa com a gente. Pessoal que está com a gente aqui também na live no Facebook, o Edson Cláudio, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, jogo difícil, mas confio na vitória da Ponte. Fernandinho Franco de Oliveira, para cima deles, Macaca. Vamos fazer 3 pontos. O Rafael César. E aí, Frank, vírgula, 4-1, Macaca. Ele coloca exclamação, ou seja, tá dizendo que vai ser 4-1. Rafael tá mandando abraço para você, Frank. Gilberto Oliveira. Gilberto tá falando aqui, vamos pagar a CPFL, gente. Ô Gilberto, se você consegue essa moral aí com a CPFL, eu quando não pago a minha conta lá em casa, eles cortam uma luz inteira. Eles não deixam, por exemplo, meia fase ou um quarto, um cômodo, né? Se você se você consegue isso aí, passa pra gente, tá bom, meu querido? Mas eu acho que a CPFL não faz isso não, aí é problema no refletor mesmo, não é falta de pagamento não, viu, ô Gilberto? Meu querido, você precisa estudar um pouco mais a matéria, né? Albert Cavalcante, aí vem ele com aquelas frases, né? Buenas noches, amigos. O Albert que... Nossa, Albert, não quero saber placar seu não, hein? Porque o Albert falou que o Palmeiras ia voar, passear pra cima do Atlético do Paraná. Não, ele tá vivendo um momento ruim. É um momento ruim na carreira. Ele fala que o São Paulo vai perder, o São Paulo palpites. empata com 10 em campo, né? Ontem tava todo, 3-1 Guarani, 4-1 Guarani, deu no que deu. Então, Albert, fica na sua aí, tá? Fica na sua, não quero palpite seu não, por favor, hein? Detalhe. O PES Top War Team Coxa 10 também tá com a gente. Boa noite, amigo. Hoje é dia da Macaca, 3 pontos, aquele abraço. Detalhe no ar, vai. É a torcida da Ponte em bom número presente no estádio Moisés Zucarelli, quando nesse momento o árbitro determina 1 minuto de silêncio em razão aí das vítimas da Covid-19 e a presença também do torcedor do Leão da Ilha, algo em torno de 50 torcedores do Esporte Clube do Recife, Carlos Corsato. Bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli, 29ª rodada, posse de bola do time do Esporte no primeiro tempo. O Esporte com seu tradicional uniforme rubro-negro, vermelho, preto, camisa vermelha, preta, faixas na horizontal, né? E o short preto, meias pretas, Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Macaca defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol do placar, pro gol da linha do trem, né? O placar fica aqui no gol de entrada. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. E agora eu corro mesmo, liberado pelo departamento médico. Vamos que vamos, torcedor. Olho no olho, cara a cara. É hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo de futebol. E se é futebol, você sabe, está aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook Futebol Interior, conosco também notícias do esporte e portal Araraquara News. O Washington lá do Araraquara News tá sumido, rapaz, nunca mais mandou mensagem. Ele mandava mensagem no WhatsApp a cada 10 minutos.
simplesmente sumiu. Vivi Vicente tá ligada com a gente. Não ligue pra... Não, o Coxa 10 aqui. Valeu, Coxa. Obrigado pela audiência. Aparecido Alves. Boa noite, equipe campeã. Bola pra cima e com mais uma vitória. Abraço pra todos. Renato Bueno, 3 pontos importantes. Vitória da Ponte hoje. Vem Macaca, primeiro ataque. Arthur levantou, tocou na boca do gol pro Fraga. Muito forte. A bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do esporte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Forte vem, bola aqui pela ponta esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Toca a bola para Kaique para Wagner Love, o artilheiro do amor. Vem na marcação para cima dele, o Alisson tira dali a zaga da Ponte com o Matheus Silva, mete o bico na bola, a bola vai ficar com o goleirão do esporte, o Saulo. Detalhe no ar, vai André. O detalhe que o problema em uma das torres de iluminação já foi solucionado, tudo ok, agora funcionando as 4 torres com sua potência máxima de iluminação no Moisés Zucarelli, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o esporte vinha aqui, bola pro campo de ataque, passe muito forte pro Kaique, aberto aqui pela ponta esquerda, o passe foi muito forte para ele, a bola acabou saindo pra lateral pra Ponte, lateral cobrado, bola pro Alisson. O Alisson, Ponte Preta recusou proposta de 10 milhões do Atlético do Paraná. Macaca quer mais, era 25% do passe do jogador. A Ponte quer mais, o Benfica quer o jogador, o Corinthians também, o Atlético Mineiro também. Wagner Love fez a finta, passou pelo Formiga, ele é perigoso, entrou na grande área, bateu pro gol, Matheus Silva. Chega, tira, bate no zagueiro da Ponte, a bola sai para a lateral. É lateral para a equipe do esporte fazer a cobrança. Vem Lucas Hernandes para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do esporte. Tá 0-0, 3 minutos passados desse primeiro tempo. Toca a bola aqui no meio, bola para Luciano Juba. O Juba volta, essa bola aqui um pouco mais atrás. Para o zagueiro Chico. Chico volta, a bola para o Saulo, goleiro da equipe do esporte. O esporte que contratou o Denis, né? Que começou na Ponte Preta, foi para o São Paulo, ficou um tempão no São Paulo. Depois foi jogar em Portugal, foi jogar na Europa e agora está de volta no time do esporte, no Leão da Ilha. Ele que veio para ser titular do esporte, né? Na vaga do Madison, que foi negociado, o goleiro que era titular do time do esporte. Fran Narciso, Hortolândia, São Paulo, tá ligada. O Fernandinho Franco de Oliveira também tá ligado com a gente, é FF, como o nosso Frank Francisco. Pela direita, vem o time do esporte, é o Wagner Love de novo por ali. De novo fazendo a festa, ele vai para ali, não era o Wagner Love que estava por ali, não, era o Eduardo, camisa número 26. A bola acaba saindo para lateral, também não era o Eduardo. Não era, não. Era o Fabinho. Era o Fabinho. Camisa número 7, passou o pé em cima da bola, hein? Rapaz, cheio de marra. Eduardo, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. O Fabinho tá pedindo por ali, levantamento na boca do gol, Fraga. Cabeça na bola, chega para tirar dali, a bola volta para Felipe Amaral. Felipe Amaral tentou tocar a bola aqui pro Luca, o Luca não conseguiu dominar, a bola voltou para Amaral, ganhou para Ponte, tentou tocar a bola pro Elvis. Elvis não pegou a bola voltou no meio pro time do esporte. Trabalha a bola, equipe do esporte, equipe de Recife. Trabalha, rapaz, eu não tô conseguindo enxergar esses números, ou eu tô maluco aqui com os números que eu marquei, viu? Por exemplo, o esporte tem 46. Eu não marquei 46 na minha papeleta. Luciano Juba. Rapaz, eu marquei 8 pra ele. Então vão me ajudando aí, povo. Tem 29. 29. Lucas Hernandes. Eu marquei 28. Não, mas você pegou aonde essa escalação, loucão, cara? Hein? Tá loucaço, doidão, hein? Tô loucaço, hein, velho? Então não é o esporte que tá errado, é o narrador que tá errado. Fala pro André, o repórter, escalar o time pra você com os números de novo, pra você anotar aí. Então vamos lá, Saulo, que número é o Saulo, André? 95 Saulo. Eduardo. 26 Eduardo. Chico, 44. O Sabino. 35. Lucas Hernandes. 29. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, levantamento pro Alisson, chega a zaga, tira. Chega a zaga, tira o Chico, esse tá certo aqui na minha papeleta. Mete o pé na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo, é o primeiro escanteio para a Ponte lá pela esquerda, André. Último toque do Chico, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, é o primeiro da Macaca no jogo. 62, Elvis na bola. Daqui a pouco a gente continua aqui no Jogral com a numeração do esporte, André, fique ligado. Elvis pra bola, perna direita, levantou, fechado na boca do gol, Saulo dá um soco, a bola volta, Fraga de cabeça, a bola voltou pra dentro da grande área, o Alisson, Matheus Silva. E aí o árbitro com certeza ele vai marcar uma falta em cima do Saulo, né? Matheus Silva também. Marcou a falta do Matheus Silva em cima do goleiro Saulo do Esporte Clube do Recife. Marcou ali a falta e tava em cima dele ali o número 35, o Sabino. Esse eu tenho, o capitão do time do esporte. Tem um bracinho ali. Tem um bracinho, hein?
E ó, não foi nada no goleiro, vamos combinar, tá? Não, então, mas teve um jogador da Ponte que foi empurrado dentro da grande área e foi antes da falta que ele marcou. Foi depois da falta que ele marcou. Não foi antes. Não, foi antes. Foi antes. Então é o seguinte, se o VAR chamar, ele vai ter que dar o pênalti. Se o VAR chamar, ele tem que dar o pênalti. Porque o jogador da Ponte foi empurrado. Eu não sei se o suficiente pra cair, mas que ele foi empurrado, ele foi. Né? Negócio de suficiente pra cair, né? Se você for empurrado, é pênalti, né? O árbitro falou, espera eu apitar, não pode recomeçar o jogo não. O goleirão quis dar uma de malandro lá, Carlos, você viu no que deu, né? Ele mandou voltar. Vamos pro jogral aqui. Fabinho, que número é o Fabinho? O André? Fabinho 7. Ronaldo Henrique? 5. 5? 5. Eu marquei 6, já tá errado aqui. Luciano Juba? Luciano Juba, 46. Wagner Love? 99. E o Kaique? 17, faltou aí o número 8, que é o Giovani. Giovani, rapaz, não marquei o Giovani no jogo, tá certo, Giovani, camisa número 8, que demora, hein, o pessoal tá analisando lá, o Ramon Abate Abel, 32 anos, ele é empresário, apitou 5 jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro com ele, o visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O árbitro Ramon Abate Abel, que já não apita na Série B há um tempão, os caras vão dar pênalti. Viu? Marcelo, Carlos, e foi pênalti, tá? Vai pro VAR. Que demora pra ir pro VAR, cara. Já devia ter ido logo, né? Sabe o que acontece? É que vários ficam falando. Não é só um que fala no ouvido dele. Um fala, aí ele fica ouvindo um, ouvindo o outro, depois que ele decide ir pro VAR. O VAR vai chamar. E ó, foi pênalti, viu, gente? Ó, com todo respeito. Foi pênalti. É braço nas costas do Alisson. O Sabino no Alisson, né? Braço nas costas do Alisson. Sabino no Alisson. Foi empurrado. Em câmera lenta é mais pênalti ainda. Em câmera lenta é mais pênalti ainda. E outra, não importa se ele empurrou pouco ou empurrou muito. Empurrou dentro da área é pênalti. Não tem essa, viu, gente? Não tem essa. Foi empurrado. Foi empurrado e o bração dele vai lá. Câmera lenta, né? A imagem em câmera lenta, ela não ajuda muito, tá, gente? Eu nem gosto desse negócio de câmera lenta, tá? Tem que fazer com a imagem do jogo. Mas foi pênalti. O braço na nuca do Alisson. Foi pênalti. Bração esquerdo do camisa número 35, o Sabino. E ele é grandão, né? Ele é grande, né? Então, braço esquerdo em cima do Alisson, pra mim foi pênalti. E se o VAR chamou, é porque o VAR, ó, vem aqui porque foi pênalti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Tá anotado o pênalti. É pênalti pra Ponte. O VAR olhou. Cara, quando tem essa demora, são 3 minutos, né? Já são 3 minutos e 30, né? Eu nem gosto, às vezes, de ver a Premier League porque eu entro em depressão. Lá é 30 segundos, já tá resolvido o problema, né? Mas, nesse caso, cara, pênalti. Pênalti claro, foi no mínimo imprudente. E aí o que poderia se alegar depois, mas teve uma falta do Matheus Silva em cima do goleiro. Nananina não. Foi depois. Mas também não foi falta. Não foi, nem pegou no goleiro. É pênalti pra Ponte. Na live aqui estão perguntando quem bate. Elvis. Camisa número 62. Não, o Luca. Luca pra bola. É o Luca. O Elvis pegou Luca, o capitão. O Luca pegou a bola, colocou debaixo do braço. O Elvis só foi lá e bateu na mão dele. Vai, Luca, pra fazer a cobrança do pênalti pra Ponte. Pode fazer o 13º gol dele com a camisa da Macaca nesse campeonato. E se o Luca fazer mais um gol, ele vai chegar a 43 gols com a camisa na Ponte, e aí vai ser o clube que ele mais marcou gols em toda a sua trajetória. Ele está igualado com o Criciúma, onde ele também marcou 42 gols lá pelo time do Criciúma. Luca, para fazer a cobrança do pênalti. O Saulo até saiu do gol, camisa número 95. Foi lá arrumar as luvas. Ele é grande, hein? Tem porte de goleiro. Saulo, camisa número 95. No reloginho do placar Futebol Interior, vamos chegar a 10 minutos desse primeiro tempo. Luca para fazer, Luca para emocionar o povo. Do outro lado, claro, o torcedor do Leão não quer que ele faça. O Saulo tá lá no meio do gol para pegar. Luca para fazer, camisa 10, capitão do time. Saulo no meio do gol para pegar. Autorizou o árbitro Ramon Abate Abel. Autorizou o árbitro. O Luca pensa, vai pra bola, olhou fixo pro goleiro, bateu pro gol, pegou o goleiro, sobrou pro Luca, pro gol da Ponte. Gol da Macaca! Na marca de 10 minutos, 10 passados do primeiro tempo.
Luca, perna direita, ele bateu pro gol. O Saulo foi muito bem no canto. Pegou no canto esquerdo, mas espalmou pro meio do gol e o Luca só cutucou perna direita. Jogou no canto direito do goleiro que nada pôde fazer. Luca! 10 é a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. É o primeiro gol do jogo, é o primeiro gol da Macaca. Luca explode o povo do Majestoso. Vai pra rede. Ponte na frente. Ponte 1. Sport 0. Luca arrepia o povo no Majestoso. 13º gol dele com a camisa da Macaca. 26º gol da Ponte. 50% dos gols da Ponte dos pés do Luca. 10 pra fazer. Ponte na frente, 1 pra Ponte, 0 pro Sport. Goleirão Saulo. Essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Luca, o gol da Ponte. Printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, Luca foi com muita consciência para a bola. De perna direita, chutou a meia altura no canto esquerdo. A bela defesa do goleiro Saulo, mas espalmou para dentro do gramado. E o próprio Luca apenas cumprimentou, deu um tapa de perna direita de boa noite no meio do gol, fazendo o primeiro gol da Nega Véia. A Macaca abre o placar no estádio Moisés Zucarelli. Luca, camisa 10. Ponte 1, Sport 0. E tá tendo uma DR lá, né? Não sei o que tá acontecendo, não sei se é iluminação, não sei se é algum problema na hora do gol, né? Caiu de novo a iluminação. O pessoal tá reclamando que na hora do pênalti a iluminação caiu. Fizemos toda a festa, a Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, mas a verdade é que os caras estão reclamando lá. Vou girar o placar e vou chamar o Frank. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. A bola vai rolando, você ligado nos canais Futebol Interior, 13 minutos. Passados deste primeiro tempo de bola rolando, 6 e olhe lá. Faltam 32 para terminar o primeiro tempo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte tá na frente. Luca marcou a 10, cobrando pênalti. Ponte 1, Sport 0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Marcelo. Conosco também a Rádio Futebol na Canela, Campeonato Brasileiro Série B, amanhã 7 da noite, retransmissão da Rádio Tabelando, tem Criciúma e Bahia. Amanhã também tem Copa Sul-Americana, 9h30 da noite, São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos estar retransmitindo a Rádio Sagres AM 730. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Wagner Love, perna esquerda, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Vem na marcação para cima dele o Wallace, vem o Elvis. Errou um passe o Elvis, hein? Uma das coisas mais difíceis de acontecer. E aí é perigo para a equipe da Ponte. Vem o Sport, vinha Matheus Silva. Chega, mete o pé na bola, tira, vem o Igor Formiga, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pra Ponte. É o Luca, vai brigar ali com o Chico. Chico vem na disputa de bola, joga a bola para lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ponte vem pela ponta direita, Igor Formiga vai para a linha de fundo, vai para o cruzamento, se joga Lucas Hernandes. Joga a bola, linha de fundo, escanteio para Ponte, é o segundo do jogo, André. Último toque do Lucas Hernandes pela linha de fundo, escanteio, lado direito, Elvis, camisa 62 na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. A Ponte marcou o 33º gol no confronto entre Ponte Preta e Sport. Vem bola, Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Sport, tira. A bola ganha altura, não ganha distância. Fica pererecando ali na grande área. O Arthur veio, disputou e o Fraga veio, empurrou o jogador da equipe do Sport. O jogo tá parado. O Frank... 15 minutos do primeiro tempo, Ponte tá na frente, Luca cobrou pênalti, o Saulo defendeu, o Luca também tá iluminado, hein? Na rede, Ponte 1-0. Carlos, a Ponte começa fazendo o jogo do dono da casa, né? A Ponte já começou procurando ir para cima do Sport, já tinha incomodado e guardou. Agora, muita atenção, Carlos, o time do Sport é muito perigoso. Se Giovani na meia cancha tem que tomar cuidado, mas a equipe está bem, está centrada.
aquilo que a gente tinha falado, Carlos. Esse é o esquema da Ponte jogar. Por enquanto, são 25 jogos entre as equipes, 7 empates e 9 vitórias para cada lado. A Ponte marcou agora com esse 33 gols, sofreu 29. No Majestoso são 14 jogos, 9 vitórias da Ponte Preta. Aliás, todas as vitórias da Ponte no Majestoso. A Ponte nunca venceu o Sport fora de casa. 4 empates e só uma derrota. A última vitória da Ponte Preta aconteceu na Copa Sul-Americana em 2017, no jogo da volta. A Ponte venceu o Sport por 1-0, porém, contudo, entretanto, foi eliminada, né? Porque no primeiro jogo, na Copa Sul-Americana, daquele ano de 2017, a Ponte Preta perdeu para o Sport fora por 3-1, ganhou só de 1-0, foi eliminada naquele confronto. De lá para cá já foram 3 jogos entre as equipes, 2 vitórias do Sport por 2-1 e o empate pelo placar de 2-2. Tinha jogador do Sport caído ali. Fabinho. O Fabinho, né? Mas já tá tudo certo com ele. Bola aqui pro campo de ataque, é pro Wagner Love, Kaique França. Vai sair do gol, goleirão da Ponte, todo de amarelo, pra ficar com a bola, pra ficar com ela. Conosco, Rádio Futebol na Canela, notícias do esporte e portal Araraquara News, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Daqui a pouco vamos fazer um bolão aqui, né? Claro que não de palpite, que palpite é com a BetChamps. Né? E daqui a pouco até o Thiago, se possível, dá uma olhada lá para ver quanto que tá pagando a vitória da Ponte, do Sport, Thiagão que manja disso aí, né? E se você que gosta de jogar também, né, não se inscreveu ainda na BetChamps, coloca lá Futebol Interior, faz o seu cadastro, tem R$20 de bônus para você na BetChamps do Futebol Interior, para você começar a apostar. Mas vou fazer um bolão aqui, eu vou começar com o repórter de torcida, né? Qual é o público hoje no estádio Moisés Lucarelli, na sua opinião, ô André Luiz? 5 mil. Olha o Kaique França, falhou, o goleiro da Ponte, bateu, vem Wagner Love pra cima dele. Meu Deus, o Kaique, hein? Espanou o pezão do Kaique, ficou pedindo ali falta o Wagner Love, o árbitro mandou seguir, escanteio pros caras. Coisa feia do Kaique França agora, hein, André Luiz? O detalhe é que ele foi chutar, ele chutou mais gama do que a bola subiu pra cima, ele acabou dividindo com o Wagner Love e a bola acabou ainda no toque do jogador do Sport, o Wagner Love, a bola ainda tocou na cabeça do Kaique França, foi pela linha de fundo, o árbitro deu tiro de meta, 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Seu público então, 5 mil? 5 mil. 5 mil. Marcelo, você que conhece como poucos ali o Majestoso, qual a torcida, qual público hoje você acha ali, pelo que você conseguiu observar ali? Tem torcida do Sport, né? 4.500 torcedores. 4.500, vou marcar aqui, tá? 4.500. E aí, Frank? Vou pagar a paçoquinha pra quem acertar, viu? 5.280. 5.280. Mas coloca aí, Marcelo, 4.500. O André, 5 mil. Senão depois você vai embolar lá tudo aí. Eu vou colocar aqui 5.900. Thiago não gosta de paçoca? Não, ele também não conhece. Não, nunca foi lá. Deixa quieto. Não, você não... Se foi na torcida de visita. Pra tu ver o time dele. Não, tá podendo ir, então Thiago bombado, não. E aí, Thiagão, quanto que tá pagando a Ponte hoje? Tá no grupo? Você é bacana, velho. Mas você fala que eu falo aqui, pô. Você é o tradutor dele? Pô. Você é a produção, você é o homem sem voz, né? O homem sem voz. Tá parecendo aqueles filmes que tem americano e russo, né? O russo começa a falar, o americano não entende nada. Se o Thiago falar em árabe, se precisar de tradução, estou aqui. Não, vamos deixar quieto esse negócio. Você manja um pouquinho de colombiano e bem pouco. Vem, Esporte, bola aqui pro campo de ataque, sobe, a zaga da Ponte tira, Matheus Silva voltando ao time hoje, trabalha a bola aqui pro campo de ataque, toca a bola pro Alisson, a bola vai ficar lá pro Fecim, vai chegar lá o Sabino fez pênalti. Assoprou paçoca o Sabino. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ponte. Tira a bola, volta com o Elvis. Chuteira vermelha. Briga ali com o Fabinho também. Chuteira vermelha. Toca a bola pra Luca. 13º gol. Tocou a bola pro Elvis. Ganhou pra Ponte. Ganhou legal, hein? Legal pro Arthur. Chuta, Arthur. Chuta, Arthur. Perna direita vai queimada ali. Bateu pro gol. Pra fora, liga de fundo. Tirou aquele da torcida. Faz o aí, ó. Quase gol da Ponte, hein, André? E o detalhe é que o Elvis tirou o pão da boca do jogador do Sport. Ele viu o Arthur,
atravessou a bola todo o meio campo, sobrou do outro lado, ele bateu forte. Carlos. Por sobre a meta do goleiro, o Saulo, tiro de meta, 1-0, a Macaca vence no Majestoso. O repórter tem milhão do cara do lance. Eu fiquei tão empolgado aqui, me perdoa, meu amigo André Luiz. Na próxima eu prometo que eu vou deixar o microfone lá do outro lado. Deixa você brilhar, né, André? Pô. Narrador quase não chama, quando chama eu entro no meio. O cara entra no meio, pô. Ai. Bet Champions, 1,40 na vitória da Ponte, 3,6 no empate e 7 na vitória do Sport. Isso você sabe o que significa, né, Marcelo? Se você apostar 20 no Sport, se o Sport vencer, ganha 140. Não, mas você sabe o que significa essa pontuação aí. Aí diz, na opinião do site, né? É, no momento, tá? Qual é o time favorito. Isso, mas não começou assim, né? É porque como a Ponte fez um gol... 1-0, aí muda um pouco o pagamento, né? E assim, então 1,40 na vitória pra Ponte, 3,6 no empate, 7 na vitória do Sport. Vai nesse 1,40 aí que você vai se dar bem. Mari, Parado Rodrigues, Macaca querida, amor da minha vida. Renato Bueno, L de Luca, Júnior Souza, Fernando Caetano, Fran Narciso. Parabéns aos Ponte Pretanos, tá colocando ela aqui. Tá dizendo que a Ponte vai vencer. Rafael Matias, Ponte. Dali Ponte, Rafael Matias. Júnior Souza colocou um monte de coraçãozinho preto aqui. Obrigado, Júnior. Wilson Correia, Lula dos Santos. Ufa! Entrou. É gol. Osmar Dangar. Errou, mas marcou. Tá ligado? Valeu. E vem Ponte. Olha o Elvis. O Fecim pediu bola lá pra ele. Vem Fecim, disputa com o Eduardo. O Eduardo toca a bola pro Saulo. Com os pés. Goleirão da equipe do Sport. Vamos chegar na metade do jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E agora uma falta ali em cima do jogador da equipe do Sport, o Lucas Hernandes. O jogo tá parado, falta pro Sport, André. É a falta do Alisson em cima do Lucas Hernandes. Primeiro amarelo no jogo. Primeiro para jogadores da Ponte. O Alisson, camisa 25, amarelado. Informação para Store Colchões. É o primeiro da série, né? Ele que cumpriu suspensão na derrota da Ponte para a equipe da Chapecoense. Portanto, estava zerado. Já toma um cartão. A Ponte toma muito cartão, né? Daqui a pouco, os pendurados do time da Ponte Preta, pelo menos os que estão em campo, viu, André? Daqui a pouco a gente passa aqui para a torcida. Vem bola para a equipe da Macaca. Bola para o Arthur. Na marcação, para cima dele. Ganhou essa bola para o time da Ponte. O Felipe Amaral, o árbitro tá dando lateral pra Ponte, lá do lado do Povo. É lateral pra Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Tem os pendurados da Macaca aí, André? Fraga, Luca, Kaique França, Fecim, Formiga, Elvis e o técnico Hélio dos Anjos, que estão em campo. Beleza, esses os jogadores pendurados. Aí parece que o Norberto também tem amarelo. Norberto, Echaporã e da Silva. O da Silva não tá relacionado, o Echaporã tá no banco de reservas. Ô Frank, quase 24, meu querido. Primeiro tempo, 1-0 pra Ponte. A Ponte continua dominando o jogo, Carlos. A Ponte tá marcando em cima, não tá dando espaço pro Sport. A partida tá sendo muito travada na meia cancha, Carlos. E a Ponte tá muito bem postada ali. Tem que manter a atenção e caprichar um pouquinho no último toque, no passe final aqui para aumentar o placar, Carlos. E vem Ponte, olha o Fecim, ganhou boa bola para Macaca, tentou fazer o passe ali pro Luca, o passe foi muito forte, o Saulo vai sair do gol com os pés, ele toca ali no Luca, a bola sai para lateral, é lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança, campo de defesa, lado do Povo, perto lá da torcida jovem, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Já vamos girar o placar. Atenção, rede. Olha o Sport. Bola pro campo de ataque. É pro Wagner Love. A bola não saiu. Agora saiu. O zagueiro da Ponte ficou olhando, né? Zagueirada da Ponte olha. O Wagner Love, que não é bobo nem nada, né? Não deixou a bola escapulir. Os caras da Ponte simplesmente pararam no lance. A sorte é que a bola saiu, né, o André? O detalhe é que no lançamento pegou de surpresa os dois zagueiros da Ponte, o Matheus Silva e o Fábio Sanches.
e ficar assistindo o Wagner Love tentar chegar na bola. Sorte da Ponte, foi pela linha de fundo. Tiro de meta, 1-0 para a Macaca. Informação para Shimozono. E atenção, rede, canais, Futebol Interior no Facebook, no YouTube, Rádio Futebol na Canela, Notícias do Esporte, Araraquara News. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 25 minutos, 30 segundos, primeiro tempo. Regressivo 19,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. Majestoso, 29ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, te contei não. Macaca na frente, Luca marcou a 10. Ponte 1, Sport 0, Marcelo. Na abertura da 29ª rodada, ontem o Vila de Virada bateu o Guarani pelo placar de 2-1. E vem os caras, olha o Sport, Fabinho vai queimar ali, bateu pro gol, pegou no Matheus Silva, Arthur. Perna direita, chega pra tirar, joga a bola pra lateral. Eu não sei até quando que a Nossa Senhora do Majestoso vai nos ajudar. Porque pensa numa sorte. A bola ia passar, ia ficar pro Wagner Love. E aí o artilheiro do amor ia sair distribuindo beijos. Porque ia ficar ele, a bola... Nem o goleiro, viu, André? O detalhe é que o bom cruzamento do Fabinho, Matheus Silva acabou parcialmente tirando e ia sobrar para o Wagner Love. Arthur salvou de pé direito, abençoado, aquele que seria o pão da boca para o Wagner Love empatar. Continua 1-0, Macaca vence no Majestoso. 26 minutos, 40 segundos passados desse primeiro tempo. Gente, que sufoco. Pelo amor de Deus. E vem o Sport. Levantamento forte aqui pela esquerda, Kaique. Perna esquerda, sai do gol para ficar com ela o goleirão da Ponte. Abriu o microfone, hein, Marcelo? Fala. Isso, a Ponte Preta nesse momento está ainda a 7ª posição, hein? 39 pontos, ficando 1 ponto atrás do Sport, que é o 6º com 40. A Ponte que começou a rodada na 12ª colocação. É claro que Tombense, CRB, Criciúma, Ituano, né? Vai todo mundo jogar ainda. Novo Horizontino, vai todo mundo jogar, né? Novo Horizontino não passa. Sampaio Correia e Novo Horizontino não passam a Ponte, né? Mesmo porque também tem confronto direto entre eles, né? Sim. Mas aí tem Ituano, tem Criciúma, tem Tombense. O Sampaio pode passar a Ponte, caso a Ponte não vença hoje. Não, né? mas eu tô contando com a vitória da Ponte, né? Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Elvis abriu, bola pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Luco, toca de cabeça, pra fora, passa, vai embora. Mas estava impedido, não estava valendo nada, né, André? Estava impedimento, bem marcado pelo assistente 1, o senhor Thiago, americano Labis, que corre nas sociais. A cabeçada do Luca pela linha de fundo, porém não valia mais nada. Lance favorável à equipe do Sport, continua 1-0 para a Macaca. Informação para Bebidas, Poti. O Joel da Silva tá ligado com a gente aqui, Júnior Souza, Renato Bueno, o Coxa 10. Me acostumei tanto com essa transmissão dessa rapaziada, fenomenal. É como um seriado favorito, não posso perder. Ô, Coxa 10, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí pela moral, a gente agradece, tá? Isso não tem preço, né? Isso não há preço que pague por isso. Valdir Macedo, 3-1 pra Macaca. Quando a gente recebe uma visita de um ouvinte, né? De alguém que gosta do nosso trabalho, isso não tem preço. Às vezes, não é todo dia que você vai bem pro trabalho, mas quando isso acontece, rapaz... Isso não tem preço, né? E aqui, por exemplo, no jogo da Ponte, né? Agora virou moda, né? Os caras colocarem... A gente até agradece que dá moral pra gente, mas quando o time perde, né? Os caras que fazem o recorte aí das transmissões, né? Colocar sempre você com aquela cara de desanimado, né? Narrando o gol, essas coisas. Mas aí vem aí o carinho do torcedor e isso é muito bom. Muito obrigado, viu, o Coxa 10? Obrigado aí pela sua participação. Fernandinho Franco de Oliveira, torcendo pra Ponte Preta sempre, em Arthur Nogueira. O Sport tem a bola, hein, rapaz? Não dá nem pra baixar a cabeça aqui, Eduardo, lá pelo setor de ponta direita. Trabalha a bola aqui pro camisa número 5, que é o Ronaldo. O Ronaldo virou, trabalhou a bola pro Fabinho. Tá lá na ponta, faz de conta que é pela ponta. Arthur tá na marcação pra cima dele, volta a bola pro Eduardo. Eduardo voltou um pouco mais atrás, bola pro Giovani. Giovani vira o jogo, trabalha na ponta pro Fabinho. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Matias tira, mas a bola volta pro time do Sport ainda. Lá pela direita pro Fabinho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, ninguém pega a bola tá na ponta esquerda. Vem o time do Sport. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Kaique França. Kaique com K. Mete a cabeça na bola, o atacante da equipe do Sport. O Kaique com C, goleirão da Ponte. Vai pra ela, canta o baixo esquerdo. Espalma a linha de fundo.
Escanteio pros homens, escanteio pro Leão, escanteio pro Sport, André Luiz. E o detalhe é que no bom cruzamento do Lucas Hernandes, ele achou o Kaique no segundo pau, que testou forte, bem posicionado, Kaique França espalmou para escanteio, evitando aquele que seria o gol do empate do Sport Clube do Recife. Nesse momento o goleiro da Ponte é atendido, é escanteio, lado direito, favorece a equipe do Sport, vem para a cobrança, 29, Lucas Hernandes. Vem Lucas Hernandes para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Sport, é o terceiro escanteio no jogo, primeiro para o Sport, lá no canto direito, perto do povo, Eduardo para a bola, bateu o cruzamento, rasteirinho, toque para o Wagner Love de cabeça, Kaique defendeu, voltou pro Kaique, pro gol, ou não, do Sport. Kaique, número 17, vai pra rede, ninguém comemorou porque o pessoal tá marcando impedimento e estava, graças ao bom Deus, né? Tava impedido o Kaique na jogada, tava impedido o atacante da equipe do Sport. Então não preciso nem continuar aqui, o bandeirinha levantou, claro que o VAR vai analisar, né? O VAR vai analisar, mas estava impedido, né? Não sei não. Tava impedido. Em completo impedimento, o jogador do Sport, o Kaique, ele estava bem à frente, inclusive antes dele chutar, o Kaique França já levantava o braço e o assistente 2, o senhor Bruno Miller, que corre nas populares, já levantava o seu instrumento, Carlos Corsato. Então, né, eu tô falando com relação ao VAR, porque o VAR no Brasil, olha, é um bagulho doido, cara. Mas estava impedido. Ele estava impedido, não sei se o Wagner Love talvez não estivesse. Mas o Kaique, ele pegou, né? E aí quando tem a defesa, não é outro lance, né? O Kaique defendeu, mas o Kaique com K estava assim impedido. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, fez o passe, Elvis Fecim pro Fecim, muito forte, ela vai embora, linha de fundo. Ô Frank, o Sport melhorou no jogo, hein? Ô Carlos, dos 25 pra frente, né? Precisamente a partir dos 28, a Ponte está errando muito, novamente, muito erro no meio, na meia cancha, erro de passe. E precisa acertar isso, Carlos, e caprichar, né? Agora o Elvis mesmo nessa tabela com o Fecim deu uma bola muito forte pro Fecim. Essa bola um pouquinho mais curta, ele tá com o Fecim na cara do gol, pô. Vai lá, Carlão. E vem o time da Macaca, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Elvis, fez o passe na direita, toca a bola pro Igor Formiga. Vem o Formiga, foi pro chão, falta! Mas ele deu vantagem pra Ponte. O Alisson foi pra bola por baixo. O Alisson deveria ter esperado a falta, né? Por isso que às vezes falta experiência pros caras, né? E o Formiga ficou caído. E é bola pra equipe do Sport. Vem bola aqui pro campo de ataque, Lucas Hernandes. Ele não gosta de marcar falta, não. Qualquer coisinha não, hein? Bola aqui pela direita, bola pro Igor Formiga. Tocou pro Igor Formiga não. Bola aqui pela direita pro time da Ponte. Bola pro Alisson. Formiga tá lá na frente. Tá caído, mas foi muita falta, né? Em cima do Formiga. Mas aí, né, o árbitro deu a vantagem. O árbitro está correto, né? O Alisson que não entendeu, não fez a leitura do jogo. Porque era uma falta que poderia levar muito perigo pro gol ali do Saulo. O jogo tá parado e tá sentindo o ombro, hein? Jogador da equipe da Ponte. E fizeram um sanduíche dele, o camisa número 5 do Sport, o jogador Ronaldo Henrique e também o 46, que é o Luciano Juba. E ele eleva a mão à altura do ombro direito, muitas dores se contorcendo. Vamos aguardar aí ao atendimento do Departamento Médico da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção rede, Rádio Futebol na Canela, portal Araraquara News, notícias do esporte, canais Futebol Interior, Facebook, YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Marcelo não tá no YouTube, né? Pois você puxa a orelha dele aqui, viu? Porque tem um monte de mensagem aqui. Atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passar. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 34 passados. Primeiro tempo. Faltam 11 para terminar o jogo no primeiro tempo, mais acréscimos, claro, 29ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, vai dando a Macaca por enquanto, Luca marcou de pênalti a 10, Ponte 1, Sport 0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Campeonato Brasileiro da Série A, jogo terminou empatado, o Atlético Mineiro contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 1-1, estou aqui no YouTube, a Suzana Paiva, torcedora do Sport, o Cris tá mandando um vamos Ponte, o Francisco Fernandes de Souza, hoje a Ponte vence o jogo por 2-0, o Gustavo Carvalho, tem também o Sidmar Pereira, o José Santos, tá todo mundo acompanhando a sua narração, Carlos.
Faço da minha Vai vida mudar. um poema e escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Não vai dar pro Formiga, né? Não vai dar para o Formiga, ele está sendo substituído nesse momento pelo camisa número 2, Norberto. Primeira substituição na Ponte, a primeira processada pelo técnico Hélio dos Anjos. Foi embora Igor, Formiga 22, para a entrada do 2, Norberto. Informação para Ovos, Satoshi. Vamos correr com os teaser aí, viu, produção? Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bom, o Luca tá conversando com o Claudinei Oliveira. O Luca não tem nada que conversar com o técnico adversário, né? Vamos combinar isso aí também, né? E o árbitro, se quiser, pode marcar falta ali em cima do Wagner Love. O jogo tá parado, levou o dedo no zóio. O Wagner Love. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Osmar Dangar, sai Formiga, entra Norberto. E aí, o que muda no time da Ponte com essa alteração, hein, Franco Francisco? Formiga tava bem hoje, né? Ah, Carlos, eu acho que a Ponte tem muito a ganhar com a entrada do Norberto. Jogador muito experiente, pega bem na bola, vai dar uma camada no jogo. Apesar que estou com você. Formiga errou um lance só no começo do jogo ali, uma bobeirinha, mas estava atento. Norberto que tá jogando contra um dos seus ex-clubes, né? Norberto que já jogou pelo time do esporte. E o Love pegou ele na passagem ali, falta para a Ponte. Bola para a equipe da Macaca, a falta foi cobrada, bola aqui pro campo de ataque. Não tem jogo, Marcelo falou aqui com o microfone desligado, vou aproveitar a sua frase, viu, Marcelo? Não tem jogo, né? Tem jogo, um cai aqui, outro cai ali. Tem uns 10 minutos de acréscimo. Aí, o jogo tá parado de novo, dá tempo de chamar o teaser. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ponte Preta e Sport já se enfrentaram por 3 campeonatos diferentes. Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série A e Campeonato Brasileiro Série B. Por incrível que pareça, jogaram mais pela Série A. São 16 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Como eu disse aqui, a Ponte Preta não vence o Sport desde 2017, jogo que foi disputado pela Copa Sul-Americana no estádio Moisés do Carelli. A Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0. Depois desse jogo, Ponte e Sport já se enfrentaram 3 vezes, 2 vitórias do Sport por 2-1, inclusive a última fora de casa, 2-1. A Ponte vencia por 1-0, né? Fez um ótimo primeiro tempo, no segundo tempo, com 10 minutos, tomou 2 gols e perdeu o jogo para a equipe do Sport que vem. Bola aqui para o campo de ataque, levantamento na boca do gol. Matheus Silva tira, a bola volta na ponta esquerda para o Hernandes, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Wagner Love. Pega Kaique França, os caras estão pedindo impedimento ali no início da jogada, mas como não aconteceu nada, o jogo vai seguir. E o Kaique França fez a defesa, André. E de novo, o cruzamento do Lucas Hernandes no meio de 2 jogadores da Ponte, subiu o Wagner Love e testou forte. Bem postado no canto esquerdo do Kaique França, fez a defesa, continua 1-0 para a Macaca no Majestoso. Informação para Prone Alimento. O Wilson Correia, Lula dos Santos, Ponte está dando sorte, precisa jogar sério. Nossa defesa vem Ponte, bola aqui para o campo de ataque, Luca vai fazer, bateu pro gol, Saulo! Saulo! Defendeu, a bola voltou para Ponte ainda, Amaral, fez o passe pela direita, bola pro Norberto, passou, sai da ponta, vem pro meio, vem Norberto, fez a finta, tentou fazer a enfiada pro Lucas, chegou, a Ponte Fraga vai queimar dali do meio da rua, pro gol, pra fora, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta, pro Sport fazer a cobrança, se sai o gol, ia estar impedido. Não ia valer nada esse lance aí, né? Mas é tiro de volta para a equipe do Sport. Achei lance difícil, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação.
Fernandinho Franco de Oliveira mandou um ufa aqui na nossa live no Facebook. Fala, Fernandinho. Aquele abraço, meu querido. Dulce Urbano. Boa noite, melhor do interior, tá dizendo ele aqui. Júnior Souza, vamos Ponte. Macaca querida, amor da minha vida. E os caras continuam conversando ali com o VAR. O Hélio dos Anjos fala com o Lucas. Muita parada, Caneto Belotti, o quarto árbitro, 32 anos, professor. Tivemos jogo, né, André? Não tivemos, não. Não tivemos jogo. O que o VAR tá analisando? O que o VAR tá analisando? Eu não tô entendendo nada também, viu? Um árbitro, muita conversa e pouca ação. Ele é fraco. O VAR chama, né? Ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir. O VAR tá chamando, o VAR tá falando no escutador dele lá, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Passamos de 40, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News, Notícias do Esporte, no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Dá um like lá na nossa transmissão, vai ser muito bom. Você dando um like na nossa transmissão no YouTube, o YouTube vai passar a nossa live para mais pessoas, para mais gente. Segunda tem Hora da Macaca, hein? Comigo e com o Frank. Vai, Marcelo. Futebol FI, Futebol Interior, o Marcelo Borges sempre com a gente, o Victor YTB, a Fátima Fernandes, o Donizete Silvério, o Oswaldo Teodoro, tá todo mundo acompanhando a sua transmissão. Esse Marcelo Corsato nos canais Futebol Interior é lateral para a equipe do esporte fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem o Lucas, o Hernandes com Z no final, trabalha a bola aqui pelo meio, ele volta a bola para o Jubá. Juba tocou na bola para o Fabinho, chega o Amaral, tira. Linha de fundo é escanteio, quarto escanteio do jogo, segundo para o esporte, agora aqui pela esquerda, André. Último toque do Felipe Amaral, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo. O esporte desce, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Escanteio curtinho, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora, vai embora. O esporte não bate o escanteio direto na grande área. Sempre aquele escanteio curto, Giovani vai para a bola, aí ele tocou para o Lucas Hernandes que fez o cruzamento, o Chico meteu a cabeça na bola, ela passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Kaique França, todo de amarelo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O Saulo da Silva tá dizendo aqui na internet, no Facebook, arrumaram um pênalti pra Ponte. Só assim, sorte que o meu esporte é pior ainda. Ô Saulo, é sério que você acha que não foi pênalti, Saulo? Se fosse pro seu time, você não daria o pênalti? Foi pênalti sim, prudência do zagueiro. Bola aqui pro campo de ataque, vem esporte. Olha lá, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique pegou o Kaique. Briga boa, hein? Kaique com K, bom atacante do esporte. Kaique, bom goleiro da Ponte. Defesa, canto baixo direito, foi pra ela. Sujou todo o uniforme o Kaique, hein, André Luiz? E de novo, pelo setor esquerdo, o Kaique deu um corte pra dentro e chutou forte de perna direita. Kaique França, bem postado junto ao poste direito, fez a defesa e já repôs. Continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Informação para Brumas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Esporte vem bola com Giovani, vai queimada ali, bateu pro gol, Matheus Silva. Paredão, ali a bola voltou pro Norberto, Norberto pro Alisson, Alisson pro Norberto, põe a bola aqui no campo de ataque, o Frank vai falar já, mas o esporte aluga o campo da Ponte Preta, bola com o Chico, chegou o Fraga, ganha essa bola, faz falta. Faz falta, a bola tá saindo pra lateral ou falta, vamos ver o que vai marcar o árbitro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem jogador do esporte caído ali, eu entendo que teremos mais de 5 minutos de acréscimo, né? Porque só pro pênalti foi 3 minutos. Depois do lance do gol do pênalti, ficaram mais uns 2, 3 ali resenhando. Teve falta, teve substituição, teve de tudo no primeiro tempo. Olha, se ele for dar realmente todas as paralisações, arrisca 8 minutos. Por aí. Mas eu acho que no primeiro tempo
Então, só se eu estiver muito enganado, não vai passar de 5, né? Mas vamos aguardar. Não passa. Vamos aguardar. Fica de olho no reloginho lá, viu, ô André Luiz. Ô, Frank, quase 45, hein? Os caras alugaram o nosso meio campo, hein? 8 minutos. Tá vendo? 8 minutos. Até 53. A Ponte perdeu a meia cancha. Paçoca. Não, eu não ofereci paçoca nessa aí. Era só pra torcida. Ô, Frank, pode falar, Frank. Perdemos a meia cancha, Carlos. A Ponte está no momento de instabilidade, mas é porque o time do esporte dá muita alternativa. E olha a Ponte, contragolpe gigante pra Macaco, olha o Fecim, também tá sozinho, vai entrar na grande área, entrou na grande área, foi pro chão. Ficou pedindo pênalti aí, né, no campo, ele não vai dar. A não ser que o VAR veja alguma coisa aí. No campo ele não vai dar. Bola pro time do esporte fazer a cobrança aqui pelo meio campo. Trabalha a bola o time do esporte. Bola com o Fabinho. Fabinho volta essa bola. Ganha a bola pra equipe do esporte. Volta a bola pra Ronaldo Henrique. O Ronaldo Henrique volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Chico. Quase 46. Já passamos de 45. Vamos até 53. 8 de acréscimo só no primeiro tempo. Você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Portal Araraquara News. Notícias do esporte. Rádio Futebol na Canela, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. Chegamos a 46, primeiro tempo, faltam 7, viu, pra terminar, porque vamos até 53 no regressivo. Te contei não, 29ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro Majestoso, tá 1 pra Ponte, 0 pro Sport, vem Macaca, bola com o Alisson, entrou, fez a finta, perna direita pro Arthur, se eu fosse você, chutava, Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Norberto, de cabeça chega a zaga da equipe do Sport pra tirar. Agora também, se foi pênalti naquele lance lá, esquece, né, já se foram alguns minutos, né? Tem que matar o jogo, cara. Se foi pênalti aquele lance, já era. Bola ali pela direita, volta a bola aqui para a equipe do Esporte. É isso, no giro do giro, já, porque o Esporte vem. Bola aqui com Wagner Love, é perigoso o time do Esporte, é perigoso o time do Leão. Bola aqui pro campo de ataque, chega, Matheus Silva mete o pé na bola, tira. Joga a bola para lateral, tem jogador aqui do Esporte machucado, manquitolando aqui, o Lucas Hernandes. Camisa número 29. E o árbitro mandou esperar, não deixou bater o lateral não, hein? Ele tá checando alguma coisa. Ah, cara, mas rapaz, foi mais de 2 minutos. E foi o Eduardo em cima do Fecim. O Eduardo, não foi nada. Empurraram ele. Foi nada isso aí. Aí não foi pênalti não. Eu achei que não foi pênalti não. Aí não foi pênalti não. Aí não foi pênalti não. Mas o VAR tá olhando, tá? O VAR tá olhando. O VAR está checando. Vamos lá, no giro do giro. Ponte 1, Sport 0. Vai, Marcelo, placar ao vivo, futebol interior. Pela Liga dos Campeões, o Tottenham bateu o Olympique pelo placar de 2-0. Pombo foi 2 vezes pra rede, 2 gols do Pombo. E o Ajax ganhou do Rangers por 4-0. Sabe quem fez um dos gols? Não. O Kudus. É isso. Faz a vinhetinha minha aí, Marcelo, vai. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Tem que falar a minha frase, tem que fazer completo. E repórter, não entra no meio da frase, repórter. Não entra no meio da frase. Por quê? Porque não, fica feio, né? É fato. Muito prazer. Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu defendi ele pra você não entrar no meio do lance dele, não é pra entrar no meio da frase. Bola pra equipe do Esporte. Trabalha a bola com o Fabinho. Fabinho pra Ronaldo Henrique. Lá pela ponta direita. Volta a bola pro time do Esporte. Bola pro Eduardo. O Esporte é melhor no primeiro tempo do que o time da Ponte. Arthur cutuca. Cutuca essa bola. Joga a bola pra lateral. Os caras estão bravos com o árbitro da partida, hein? André, você já foi cutucado alguma vez, André? Não, graças a Deus não. Nunca. Bola aqui pela direita, vem Eduardo, trabalha a bola pra Fabinho. Fabinho volta essa bola aqui no campo de ataque. É bom, André, aqui no estúdio que dá pra gente zombar um pouco. Bola aqui pro campo de ataque, olha o levantamento. Na boca do gol pro Fabinho. Toca de cabeça, chega a zaga da Ponte, tira. Amaral, jogando ali como zagueiro, hein? O Esporte é muito bom, né, Frank? Na bola aérea. Tá alugando o nosso meio campo, não tá fácil não, hein? Tá, uma boa equipe, tem muita alternativa e tá exigindo muito da Ponte, Carlos. E vem Esporte, vem Leão de novo, bola aqui pro campo de ataque, camisa número 46, quem é ele? É o Juba. Aí fez falta ali pra cima do jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado. Mas toda a marcação também do Ramon Abate Abel de Santa Catarina, 32 anos, ele é empresário, André. Toda a marcação, os caras do Esporte ficam pé da vida com ele, hein? Eles estão reclamando bastante e, na minha concepção, Carlos, Frank, Marcelo, o Esporte bateu mais do que levou no primeiro tempo. Descer a madeira. Canais Futebol Interior, aqui
Nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Sport vem, bola aqui pro campo de ataque. Falta em cima do Giovani. Ou falta ou lateral pro Sport. Pode escolher aqui, viu? O que vai marcar? Lateral. Ele marcou lateral pra Ponte. É porque foi lateral pra Ponte. Mas tinha sido falta, né? Tinha sido falta. Se sair gol aí, vai dar uma confusão danada. Arthur pra bola, levantou, tocou na boca do gol pro Elvis. Sobe a zaga da equipe do Sport e tira. O Fecim vai brigar com essa bola. Chegou ali a zaga do Sport e tirou. A bola acabou saindo pra lateral. Lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela esquerda. É próximo ali da faixa da Ponte Chopp, da Ponte Terror, no lado esquerdo. Campo de ataque, é lateral pra Ponte, Arthur, Elvis, Arthur pro Elvis, vem com a perna direita, vem o Elvis, tá tentando a falta, e foi falta, é experiente, né? É experiente, deixou o corpãozinho, e aí o Fabinho chegou, cometeu falta, o jogo tá parado, André. É muito experiente o Elvis, no meio de 3 jogadores de esporte, chegou por ali o Fabinho agarrando, puxando e deu o toco por baixo, falta para a Macaca, lado esquerdo, finalzinho do primeiro tempo, a Macaca vence com gol de Luca, 1-0 sobre o Esporte Clube do Recife. O Edilson Lins está dizendo aqui, esporte melhor? Parem de urubuzar. Edilson, mas eu acho que tá, se você não acha, né? Carlão, eu respeito a sua opinião. Eu só queria saber quando que o juiz vai dar cartão pro time do Esporte. Fabinho tá batendo, que é uma grandeza, hein? Ele tá segurando os cartões aí, né? Deu só um cartão no jogo e pro Alisson. É falta pra Ponte. Elvis, na bola parada, ele é perigoso. Vem Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Esporte. Eduardo tirou, mas tirou pra dentro do gol. Saulo. Levanta voo. Pousa com ela em seus braços o goleirão da Ponte. Sabe quem é que tá ouvindo e vendo a nossa transmissão, Corsato? Sabe quem é que tá vendo? Note. Não sabe? Note. Note é não em inglês, né? Isso. É isso. Acho Você é que bilíngue, né? Você é bilíngue. Nosso parceiro, meu irmão. Grande abraço pro Elson Mariano. Pra Elisângela. Aliás, o Elson acho que tá tomando um pouco da água que você toma, mas tá fazendo umas postagens no Facebook. O propósito do propósito do propósito. O Elson que tem a vinheta mais bonita do mundo. Não, a minha é mais bonita. Ataque. Bom, abraço pra ele, pra Elisângela. Daqui a pouco vou mandar um abraço pra todo mundo aí na casa, viu, o Elson? Levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Esporte. Negocia, volta essa bola aqui pro Saulo de cabeça. Mas só tem o Elson e a Elisângela. Não, peraí, deixa eu terminar, pô. Ó, Elson Mariano, mande um abraço pro Ronaldo Eurípedes. Janaína, pô. Ele tá recebendo visita na Goma. E Elisângela, todos em Hortolândia churrasqueando. Rapaz, a Elisângela faz um doce, uma delícia aquele doce que ela faz. Esse é o nome. Pensa numa mulher que cozinha bem, vai. Qual o nome do doce? Vamos falar. Não lembro, é cara. Com doce, Eu só comi só. É com leite ninho? Leite ninho. Muito bom, cara. Doce é comigo mesmo, hein? O Elson disse que vai trazer qualquer dia pra gente aqui na rádio. Vai, terminar o primeiro tempo do jogo. Apita o árbitro! Ramon abate a Bel, não sei porquê, mas deu um alívio aí com esse apito, hein? Final do primeiro tempo, a bola parou no Majestoso. 1 pra Ponte, 0 pro Esporte. Luca marcou, batendo pênalti, o goleiro defendeu. Ele foi pra ela e tocou pro fundo da rede. Macaca na frente, 1-0. Vem aí o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. E pra comandar o intervalo do jogo, a Rádio Futebol Interior tem ele! Que vinheta bacana. Na ponta da Joga nada, a vinheta é boa. já era Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, 5 minutinhos para as 8 horas da noite em Campinas. A Ponte vence 1-0. Intervalo de jogo, saída dos jogadores no Majestoso. Vai, Luca, André. Vamos ouvir, Luca. Quando a fase é boa, mesmo quando o goleiro defende, a bola volta pro pé da artilheira. É mais ou menos isso, Luca? Não, prioriza o trabalho. Trabalho muito duro para as coisas acontecerem. Estou feliz com o momento, óbvio. Feliz com o momento da equipe. Mas o trabalho ele acaba prevalecendo sempre, né? E também te agradeço a Deus também, né? Porque sem Deus acho que nós não somos ninguém. Mas só um primeiro tempo difícil. Certos momentos a equipe do Esporte foi superior a gente. Vamos acertar aí agora para que as coisas possam melhorar, porque a gente baixou um pouco e precisa melhorar isso aí. Tá aí, essa palavra do artilheiro Luca, autor do único gol até aqui. A Macaca vence
por 1-0, Esporte Clube do Recife, intervalo de jogo. Vamos ouvir aqui os jogadores do Esporte, o Kaique. O gol ali, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, de dentro do campo não dá pra gente ter essa certeza. Não sei se chegaram a reprisar, tocar no assunto ali do VAR para decidir o lance, porém é isso, é continuar. Lance do pênalti também, não consegui ver com clareza de dentro do campo, a gente está olhando para a bola, o juiz acabou dando, então agora é permanecer, continuar fazendo o nosso melhor, a gente está criando chances, segundo tempo voltar melhor para poder fazer o jogo. Obrigado. Tá aí esta palavra de Kaique, camisa 17 do Esporte, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Marcelo Corsato. Muito bem, o intervalo FI está no ar, 7 da noite, mais 57 minutos. Daqui a pouquinho tem um comentário do Frank Francisco e já também vou dar uma passadinha aqui no placar ao vivo dos Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato.
Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior no Taquaral, em Campinas, 8 da noite, mais um minutinho. No Majestoso, a bola tá rolando. Na verdade, não tá rolando, tá no intervalo de jogo, né? Mas no primeiro tempo, com bola rolando. E rolou pouco, porque picotou muito o jogo. Tivemos quase 10 minutos de acréscimo. Foram 8 nesse primeiro tempo. Vitória parcial da Macaca pelo placar de 1-0. Segue participando. 98989-3526. Zap aqui dos canais Futebol Interior. Também nas redes sociais, Futebol Interior no Facebook, YouTube Futebol FI e Futebol Interior. Franqui, rapidinho, a sua análise desse primeiro tempo, vitória parcial da Macaca, 1-0, Franqui. Ô, Marcelo, uma bela partida de futebol a gente assistiu aqui nessa primeira etapa. Vou comentar aqui, Marcelo, até porque em off nós conversávamos, no lance do Fecim eu já achei que tinha sido empurrado por trás, tinha sido pênalti, né? Então eu ainda fico a minha opinião, era para estar 2-0 para a Ponte, mas uma partida dificílima, um grande jogo, o Sport está jogando bem, trazendo muita dificuldade para a equipe da Ponte, e a Ponte hoje está fazendo uma partida madura. Tem que tomar cuidado um pouquinho com essa bola, aprender um pouco mais a bola, como o Carlos falou, um pouquinho mais de malandragem. Mas até aqui, legal. Esse, o nosso Frank Francisco. Bom, o Sandro Meirahit, na central do apito, disse que aquele segundo lance, aquele lance em cima do Fecim, que ele puxa o contragolpe, ele foi empurrado, então seria pênalti, na opinião do Sandro Meirahit. No gol do Sport, pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo entende que o gol realmente foi bem anulado. O problema é que dá uma confusãozinha, porque a bola vem, quem bate na bola primeiro é o Wagner Love. O Wagner Love não estava impedido, a bola bate na trave e volta pro Kaique, que domina, chuta cruzado e faz o gol. Só que o Kaique, na origem do lance, estava à frente, estava impedido. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, o Wagner Love bateu na bola, o Kaique estava atrás do Wagner Love, então ele estava atrás da linha da bola, sim, mas entendem na regra do jogo que o Wagner Love, ele faz um lance, ele não passa a bola pro Kaique, ele complementa um lance que o Kaique já estava impedido. Então o Kaique pegando a bola, ele estaria impedido, então ele não poderia marcar o gol, certo, gente? Só se alguém tocasse a bola pro Kaique, o gol ia ser válido. O Lucas chega aos 43 gols com a camisa da Ponte em 2 passagens, ele está empatado com o Batoré na 4ª colocação dos artilheiros da Ponte no século. A relação é liderada por Roger, 67 gols. O Washington tem 59 e o Cajá 45. 8 da noite, mais 4 minutos. Eu volto daqui a pouquinho para interagir com você e passar a bola para o Carlos, segundo tempo de Ponte Preta 1, Sport 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Futebol Interior. 8 da noite, mais 6 minutos. Aqui, Canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. É melhor ter jogo logo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do WhatsApp. Melhor voltar o jogo logo. E o pau. Cada conversa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roberto de Jundiaí. Tá ligado com a gente, tá mandando um abraço pra toda a nossa equipe aqui. Valeu, Roberto. Obrigado pela audiência. O Elson Goulart. Jogo estranho, amarrado, mas vamos fazer mais um gol para tranquilizar. Abraços a toda a equipe do FI. Pessoal que tá mandando mensagem aqui no Zap Zap. Pensa o quê? No jogo da Ponte o Zap Zap funciona. Tem até bobão aqui querendo pegar o narrador. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina. O poder do Guido. O jogo com o futebol interior. É o João Limírio. Fala, João! Como é que vai, o amigo? Tudo bem? O Elson Goulart, não sei se já mandei abraço, mas se não mandei, vou mandar de novo. Não, já mandei, até li a mensagem dele aqui. Jardim Proença tá ligado com a gente. Quem tá ligado conosco também é o Anderson Grigoleto. Tá lá no estádio Grigo e tá ligado com a gente lá no estádio Moisés Lucarelli. Grande Grigo, repórter aqui dos Canais Futebol Interior. O Fábio de Almeida tá dizendo que ficou clara a penalidade no Fecim. E eu falei que não foi pênalti, tá? Mas assim, nem sempre, viu, gente? Não é porque quando ele é a nosso favor, né? Que também eu vou ficar dando chamegão aqui no cara, né? Eu não sou obrigado a aceitar tudo que o Sandro Meira Rich fala, tá? Que às vezes eles falam alguma groselha lá que eu também não gosto, né? Mas eu achei que o lance no pênalti do Fecim, eu não daria, tá? Eu não daria. Olha que tô aqui com a camisa da Ponte Preta. Agora os caras do esporte saíram pé da vida com a arbitragem aí. Eles ainda acham que não foi pênalti pra Ponte no gol do Luca e estão questionando o gol anulado do esporte. Isso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro melhor comentarista do Zanaga, o nosso Ariel Ferreira, tá acompanhando a gente. Ele fala, você não deixa o comentarista falar, o problema é que agora é momento do âncora e do comentarista, o narrador começa a falar. Você viu que a nossa transmissão é diferente, é que você já percebeu, Ariel. Você já percebeu, você que fala que é o mais centrado, o narrador, mas ele entra na transmissão durante o intervalo, né? É pra ele descansar. Mas um abraço pra você, viu, queridão? Obrigado pela audiência. Depois você passa lá na casa do Gustavo pra ver se ele tá tranquilo. Pra ver se o cara tá bem. Se ele tá bem. Tô preocupado com o Gustavo, viu? Mas um abraço pra você. Foi o que eu falei, né? O Palmeiras vai ficar mesmo com o título do Campeonato Brasileiro. Você fala umas groselhas, mas tem hora que você acerta. Brasileirão 2022 é do Palmeiras. Um abraço. Ele foi o único na face da terra que disse que o Atlético ia passar pelo Palmeiras ontem. Um abraço pro Ariel Ferreira. Obrigado aí pela audiência e pela companhia. Bom, teve um ouvinte aqui, né, que falou que a gente tava pegando no pé e tal, né, que falamos que o esporte estava melhor. Eu entendi que o esporte foi melhor. Até o Tanto Luca, que na saída do jogo, o Luca falou que o esporte, em alguns momentos, foi melhor. E, na minha visão, realmente foi. O que o nosso treinador pode fazer, Frank, pra melhorar esse time no segundo tempo, hein? Pra tomar menos sufoco. Tem que reagrupar, né, Marcelo? Compactar a meia cancha da Ponte, trazer o Fecim um pouquinho mais para o jogo. O Fecim ficou muito aberto lá pelo lado esquerdo, acabou participando muito pouco da partida e não contribuiu muito para o jogo. A Ponte tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com o Giovani na meia cancha. O Fabinho está descendo lá pelo lado direito, juntamente com o menino lateral direito do esporte, dando um calor no Arthur Bravo lá. Do lado de cá também acontece a mesma coisa. Então, o que a gente necessita é ter uma marcação bem compactada, Marcelo. Mas a partida é boa, ela foi uma partida muito nivelada. Eu coloco que um resultado justo até aqui. A Ponte poderia estar em vantagem, porque para mim foi pênalti o lance do Fecim, tá? Foi pênalti com toda certeza. E é isso aí, é acertar essa questão da marcação. A marcação entre o Fraga e o Leonaldo, quem que fica mais, quem que sai um pouquinho mais, que aí encaixando isso aí, essa marcação e um pouquinho de capricho na conclusão dos lances, né? Na parte final, Marcelo. Bom, só para voltar no lance do gol do esporte, vamos explicar aqui, porque eu realmente estava com a razão. Né? Rádio Futebol na Canela tá com a gente, então Araraquara News também, caramba. Notícias do esporte também. Seguinte, ó, o gol do esporte foi anulado por quê? Não é porque o Kaique estava impedido, ele que mandou a bola pro fundo da rede. É porque o Wagner Love estava impedido por uma unha. O Wagner Love estava impedido por uma unha. Porque se o Wagner Love não estivesse impedido, o gol ia ser validado.
Eu né? ainda acho que não. O gol ia ser validado. Tanto que agora a TV mostrou ali e eles colocaram as linhas e colocaram o Wagner Love, a linha vermelha, ele um pouquinho à frente. Traçou na linha do Wagner Love. Wagner Love. Mas coloca o Kaique como impedido também. Não, no Kaique não estaria impedido, Carlos. Ele o Kaique colocou a linha ali, Marcelo, do Kaique impedido. Não, o Kaique, sim. O Kaique, quando a bola vem depois do cruzamento, ó, do número 35, o Sabino, que fez o pênalti, aí a bola, se não vai no Wagner Love, vai pro Kaique, ele também estaria impedido. Mas a bola foi pro Wagner Love, que tava uma unha impedido. O Kaique tava bem à frente. Se o Wagner Love não tá impedido, a bola ia bater na trave e o Kaique ia estar em posição legal. Por quê? Ele estava atrás da linha da bola quando o Wagner Love cabeceia. Mas o gol foi anulado e o gol foi bem anulado pelo VAR, tá? Mas porque o Wagner Love estava uma agulha na frente do último zagueiro da Ponte Preta depois da cabeçada do Sabino. Vai ter alteração na ponte, hein, ô André? Vai sim. Daqui a pouco a camisa número 26, Jean Carlos, entra no lugar do 15 Arthur. 15 Arthur foi embora. Jean Carlos, 26, está no jogo. Muito bem, Carlos. Então, com essa informação aí, você vai assumir para todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior, conosco, Rádio Futebol na Canela, Araraquara News e notícias do esporte, a bola é tua. Vai começar o segundo tempo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vai começar o segundo tempo, Ponte Preta e Esporte. Esporte e Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Ah, meu Deus, daqui a pouco o Frank vai falar dessa alteração aí, só se for por ordem médica, porque taticamente o Jean Carlos, a gente já tinha problemas aqui na lateral esquerda, o Jean Carlos, a marcação não é a boa dele. Vai começar o jogo, apita o árbitro, tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem, vem, vem comigo, torcedor de futebol, vem comigo, você torcedor da Ponte, você torcedor do Leão também, você torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom futebol para você. Vem bola aqui para Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Olha o Elvis, toca a bola para Jean Carlos, tentou fazer o passe no meio. Tentou colocar a bola entre as pernas ali do Sabino. Aí o Sabino veio, a Ponte ganha essa bola. A bola com o Jean Carlos, ganhou pra Ponte. Pegou, tocou pro Fecim. Fecim pro Elvis. Na direita pro Norberto. Pode bater daí se quiser. Na grande área, tocou pro Amaral. Pegou ali no jogador da equipe do Esporte, que foi pra nocaute, hein? Jogo tá parado. Detalhe. Primeiro ataque da Ponte. Jogo, vixe, foi pra nocaute ali o Fabinho, jogador da equipe do Esporte. Detalhe no ar, André. O Fabinho tá caído e na alteração da Ponte não foi por ordem médica, foi por opção tática e técnica do técnico Hélio dos Anjos, meu caro Frank Francisco. Não entendi nada e eu não teria feito. Achei que o Arthur tava muito bem no jogo. Vamos ver o que acontece, né? Se o treinador tinha razão no que tá fazendo. Carlos, eu não gostei. Vamos esperar, né? Porque pode ser que venha alguma informação aí de contusão, alguma coisa assim. O Roger Marçal Queiroz, Colatina, Espírito Santo, tá pedindo para mandar um abraço para ele. Grande transmissão, ele aqui é cruzeirense, mas tá ligado aqui com a gente. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela sua participação. O jogo tá parado para atendimento ali do jogador da equipe do Esporte. Era o Wagner Love, Foi ele que tomou a bolada, tava ali no campo Wagner de defesa, Love, ajudando a zaga da equipe do Esporte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Nandinho Andrade tá dizendo aqui que a Ponte está sendo prejudicada em casa. Sérgio Soares, abraços a todos os amigos. A bola já está em campo. Bola para Macaco. Olha o Elvis. O Wallace pediu lá na ponta direita. Ele virou pro Norberto, mas aí o Norberto estava muito longe, né? Vai chegar a zaga da equipe do Esporte para tirar com o Hernandes. Toca a bola ali na ponta, toca a bola ali pro Wagner Love. Já levantou, já tá de volta ali o Wagner Love. Falta do Amaral para cima dele. Círculo do gramado. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Esporte fazer a cobrança. E o Esporte não mexeu, hein? Mesmo time, mesmo 11 do primeiro tempo do time do Esporte. Técnico Claudinei Oliveira. Bola no campo de defesa, vem Saulo. No gol da Ponte, ele defendeu o pênalti, cobrado pelo Luca, mas aí o Luca foi pra bola e fez a defesa. Aí o Saulo faz a ligação direta. O Esporte usa muito isso, né? Ligação direta, Kaique vai ficar com ela. Osmar Dangar. Está aberta a Avenida Jean Carlos. O Gustavo Carvalho, Jean Carlos. Meu Deus.
Só eu tô achando o Norberto muito pesado, diz aqui o Gustavo Carvalho. A Ponte perdeu a bola no campo de ataque, bola pro Giovani. Ele é bom, fez o passe na direita pro Kaique, não tem impedimento. Vai queimar dali, bateu pro gol, Matheus Silva. Trava o Matheus Silva, a bola vai pra linha de fundo, vai pra escanteio. O árbitro tá pegando ali, uma bandeirinha, tá marcando impedimento. E não tava, hein, velho? Não tava impedido, não. Se vai pro gol, era caixa, hein? Impedimento marcado pelo assistente 1 que corre nas sociais, o Thiago Americano Labs. Impedimento do camisa 17 da equipe do esporte, o Kaique. Informação para a pizza do Dadá. Você vai mandando mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo YouTube, Futebol Interior, Futebol e FI. São 2 canais para você interagir conosco. No Futebol Interior, no Facebook, você também deixa a sua mensagem. Não tem pra ninguém, hein? No Facebook, liderança total, números absurdos das transmissões aqui dos canais Futebol Interior. E pode ser aqui pelo Zap 989 89 35 26. Mas não seja engraçadinho, não estamos aqui fazendo o nosso trabalho, né? Honestamente. Não vem querer ir pra cima do narrador aqui não, que não cola. São quase 50 anos pra cair uma dessa. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Alisson, cruzamento pra trás. Chegou a zaga e o jogo tá parado de novo, viu, André Luiz? E de novo, e desta vez Luca. Na passagem acabaram pegando o Luca aí. Vamos ver quem pegou o jogador da Ponte Preta. Ele que pegou o cara, né? Foi ele que foi tentar dar uma chapada na bola, só que entrou de sola ali o camisa número 44 da equipe do Sport, o Chico. Está aí o Luca, o árbitro chega por ali, tenta ver se é algo de mais grave, ele vai se levantando aos poucos, continua 1-0, a Ponte vence no Majestoso. Rafael Matias, vamos ganhar, Ponte, estamos a 6 pontos do G4. Rafael, eu entendo, né? É claro que a Ponte tá vencendo, eu entendo tudo isso, mas o nosso campeonato é pra não ser rebaixado. Tem que acabar com essa história logo, pelo amor de Deus. Olha o Jean Carlos ali, fazendo cagada, Jean Carlos pra cima do... Olha lá, vai tomar cartão amarelo. Vai tomar cartão amarelo. Já entrou fazendo merda, o Jean Carlos. Pra variar, hein, o André Luiz? Nem bem entrou o Jean Carlos e já deu um lance bizarro desse. Ele foi botar a mão na cara do jogador de esporte, acabou levando o braço direito na altura do olho esquerdo do jogador de esporte, o árbitro em cima amarelou. Segundo amarelo na partida, segundo para os jogadores da Ponte, Jean Carlos, 26, amarelado. Informação para Corujão Autopeças. E não precisava fazer essa falta, né? Olha o que ele arrumou ali pra Ponte. Não precisava nada disso. Não precisava fazer essa falta. Não precisava, vem Esporte, Lucas Hernandes, vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe do Esporte, 6 minutos passados o segundo tempo de jogo, 1 para Ponte, 0 para o Esporte, Lucas marcou ainda no primeiro tempo, vem cobrança de falta para a equipe do Esporte, canto baixo aqui da sua tela, canto baixo do seu televisor, lado dos técnicos, Hernandes para a bola, levantou fechado na boca do gol, toca de cabeça, chega a zaga da Ponte para tirar, aí a bola volta com o Elvis faz o passe pro Fecim, falta do Eduardo, o jogo tá parado, tá parecendo futebol americano isso aí, para lá, para aqui, para lá, para aqui, para lá, para aqui. O Frank pegou o microfone. Pega, Frank. Fala, Frank. Fala, Frank. Eu queria saber porque cartão é só para um lado, Carlos. É brincadeira, hein? Essa era para cartão, né? Ele te ouviu, viu, Frank? Vamos combinar que essa é amarelo para o camisa número 26 da equipe do Esporte. O terceiro da partida. Primeiro para jogadores do Esporte. Eduardo, 26, amarelado. Informação para Ovos, Satoshi. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Agora que você lembrou do cartão, você tá igual o juiz, Marcelo. Agora que você lembrou do cartão, agora que ele lembrou do cartão para o jogador de esporte, o Marcelo lembrou que ele tá trazendo os cartões. Seu chefe lá na outra, ela deixa você mostrar cartão também pra tela ou não? Deixa? Ah, então tá. Ponte no primeiro tempo fez uma alteração, né? Olha outra falta pela direita, mas só que é bola pra Ponte. Olha o Elvis, ganhou na ponta esquerda, toca a bola pro Fecinho, o Luca tá no chão, tá pedindo falta e o Fecim veio, perdeu a bola, chegou ali o Ronaldo Henrique, dá um bico nessa bola, tira.
E aí o árbitro vai pegar uma falta, ou Mais não? um amarelo para o 35 da equipe do esporte. Cartão amarelo para Sabino, capitão da equipe. É o quarto na partida, segundo para jogadores do esporte. Informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem bola pra equipe da Macaca, olha o Luca, entrou na grande área, linda finta, fez o toque pra trás, pro Alisson, vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga e sai. Pega na zaga e sai. O Alisson bateu pro gol, ela saiu linha de fundo, escanteio, quase o segundo gol do jogo e seria da Ponte, André. E numa linda jogada do Luca, no meio de 3 jogadores do esporte, ele serviu ao Alisson, que se livrou de mais um e chutou forte. A bola acabou resbalando no zagueiro do esporte e foi embora. É escanteio lado esquerdo, a Macaca aperta 1-0 para a Macaca no Majestoso. Jogada só do Luca, tinha o Elvis, tinha o Norberto, é claro que tá todo mundo reclamando com o Alisson, com o menino, né? Mas porque ele perdeu o gol. É escanteio pra Ponte, quase 10 passado o segundo tempo de jogo. 9h40, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra trás. Pra fora, vai embora, a linha de fundo é mais um escanteio, André. É o último toque do Sabino, a bola foi pela linha de fundo, é mais um lado esquerdo, 62, Elvis na bola. O quarto escanteio pra Ponte no jogo, sexto no total, segundo no segundo tempo. Elvis pra bola, canta o esquerdo, vem ele, perna direita, levantou, fechado na boca do gol, passa por todo mundo. Jogada ensaiada na Ponte é sempre pro Luca lá no segundo pau. Mas aí ela saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Saulo fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 10 minutos, 30 segundos passados, testes. Segundo tempo. É 4:30 para terminar o jogo, no giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, Majestoso Moisés Lucarelli, Ponte 1, Luca no primeiro tempo, 0 pro Esporte, placar ao vivo, futebol interior, vai, Marcelo. Muito bem, lembrando que amanhã tem mais Série B, 7 da noite, Criciúma e Bahia. A Rádio Futebol Interior transmite junto com a Rádio Tabelando. Conosco, Rádio Futebol na Canela, Araraquara News e notícias do esporte. Carlos Cossa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Ponte, Jean Carlos, toca a bola pro Elvis. Vai queimada ali no meio da rua, bateu pro gol, Saulo! Espalma o goleiro! A bola voltou pra Ponte, pro Fecim, perdeu, aí o Sport vinha, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Matias ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Alisson, o Alisson foi ali na disputa de bola com o Hernandes, perdeu, aí vem o Alisson, ele vem, ganha a bola pra Macaca, toca a bola pra Felipe Amaral pro Elvis, tentou dar uma chapeleta ali pra cima do Fabinho, e aí ele fez falta, não deu certo, falta pra equipe do Sport fazer a cobrança, o Frank, 11 minutos, 30 segundos passados, segundo tempo, fala do jogo aí, tá 1-0 pra Ponte contra o Sport, Ponte teve chance no primeiro tempo, no segundo tempo, no comecinho, hein? Sim, a Ponte voltou diferente, Carlos, ajustou a marcação e aí tá chegando de novo, hein? Vem Ponte, bola ali com o Alisson, tenta fazer o passe, procurava o Lucas, a zaga da equipe do Sport chega pra tirar. Quer completar o comentário? Pode ir, viu, Frank? A Ponte voltou totalmente diferente, né, Carlos? Ele ajeitou essa marcação. Por incrível que pareça, o Jean até aqui tá indo, né? Não sei aquela bobagem que ele fez na primeira jogada. E a Ponte parece ter achado o fio da meada, Carlão. Vamos ver, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, olha o Luca, ganha essa bola para Macaco, camisa número 10, o Norberto tá na ponta direita pedindo, faz de conta que é pela ponta, Norberto, levantamento na boca do gol, era pro Luca, sobe a zaga do Sport, tira, a bola voltou com o Fraga, ganha essa bola pra Ponte aqui na ponta esquerda, e aí o árbitro tá marcando uma falta, hein? Tá marcando uma falta, a Ponte vinha com a bola aqui pela ponta esquerda, mas uma falta perigosa, frontal, pro gol do goleirão Saulo em cima do Fraga. É falta pra Ponte, André. E o Fabinho pegou bonito o Fraga ali, que se contorce em dores no gramado, é pelo lado esquerdo, favorece a Macaca, chega por ali o Elvis para a cobrança, também mais jogadores da Ponte por ali, o Fecim, lance
que vai levar muito perigo à meta do goleiro Saulo. Informação para Pani Alimentos. Vamos lá, são 6 homens na barreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda tem mais um caído lá embaixo ainda, né? 3, 4, agora 5. 5 homens na barreira. Aí mais um lá, o camisa número 5, 6. Ou ele vai passar? 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira e mais um lá embaixo. A falta é meio que frontal. A Ponte coloca 2 jogadores na frente. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Elvis para a bola. 13 passado o segundo tempo. Elvis bateu pro gol no canto do goleiro Saulo. Encaixa, faz bem a defesa o goleirão da equipe do Sport. André. Chute forte do Elvis de perna direita, visando o ângulo superior esquerdo, bem postado. O goleiro Saulo fez a defesa e já repôs. Continua 1-0, a Ponte vence no Majestoso. O Sport vem, bola aqui pro campo de ataque, lançamento longo. A Ponte tem que tomar cuidado com esse lançamento aí. Aí o Love, artilheiro do amor, tentou fazer o passe. O Matheus chegou tirando, o Matheus Silva mete o pé na bola, tira, joga a bola para lateral, mas lateral pro Sport, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Sport vem, bola aqui pro campo de ataque, Giovani, falta. Mas já tá pegando uma falta lá no primeiro lance. E o Jean Carlos com o Giovani de novo, hein? E o Jean Carlos já tem amarelo. Rafael Matias, vamos segurar os 3 pontos. Neuci Lucato, quase gol. Coloca ela aqui, Fábio Fernandes. Infelizmente, o Jean Carlos já cansou as vistas de se ver na ponte. Hudson Batagin tá com a gente, seja bem-vindo, Hudson. Aquele abraço, meu querido. Tem um ouvinte aqui que tá dizendo, só eu que tô achando o Norberto muito pesado. É o Gustavo Carvalho. O Luiz Augusto Duarte Simas. Tivemos 2 pênaltis. Fizemos um e o outro, a arbitragem não deu. O VAR dá 2 pênaltis pra Ponte, ia ser muito difícil. Tá dizendo aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. Detalhe. Detalhe que na primeira falta, quem fez foi o Fecim e o árbitro não deu amarelo, deixou a jogada seguir e parou no segundo lance. Luciano Juba, ele para fazer a cobrança na falta para a equipe do Sport. Vem Luciano Juba para fazer a cobrança na falta. O Fabinho tá correndo lá para a grande área. É falta para a equipe do Sport. 15 passados. Levantamento, cavadinha na boca do gol. Fábio Sanches, cabeça na bola, Giovani. Toca de cabeça de novo, aí chega a zaga da Ponte com o Norberto. Seguro, mete o pé na bola, tira dali. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Almir Fernando Moraes está ligado com a gente aqui. Sérgio Soares, João Batista de Paula, Corsato e Frank. Aqui, Frank. Acabei de tomar remédio para pressão. O João Batista de Paula. Deus do céu. Vamos, Ponte. Bola aqui pela direita, trabalha a bola no time do Sport, bola com o Eduardo, fez a finta, chegou o Fecim, ganhou, Fraga, dá um bico na bola, Giovani. O Giovani também, ele já apanhou bastante, mas tá livrando aí de tomar um cartão, hein? Conosco, Rádio Futebol na Canela, Portal Araraquara News e também notícias do esporte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Quase 17 desse segundo tempo, bola pra Ponte, Norberto, muito passe. Detalhe. Forte o passe pra ele. Detalhe no ar, vai André. O detalhe aqui do lance anterior, Giovani acabou pisando em cima do pé direito do jogador da Ponte, merecia o amarelo, ficou barato pra ele. Merecia mesmo, tocou o André Luiz, cara. Merecia. E ele tá tretando com o Jean Carlos aqui pela esquerda e com o Fraga também. Ele tá apanhando, mas também tá descendo a lenha aí. O Giovani, bom meio campo da equipe do Sport. Abraçando aqui mais uma vez o Rafael Matias, Neuci Lucato. Pessoal sempre com a gente, obrigado pela grande audiência. Vem o Alisson, fez o passe ali pela direita pro Norberto, a bola pega na zaga da equipe do Sport e sai. Lateral pra Ponte fazer a cobrança próximo do povo lá, viu, Marcelo? Permita-me. Vai. Deixa eu mandar abraços aqui pra rapaziada que tá com a gente no YouTube, Futebol Interior, a Fátima Fomazieri. Um abraço pra Anchieta, Campinas, TJP, Ricardo Barros, Vamos Ponte, José Martins, a Joel Mantunes, o Moacir de Lima, tá junto com a gente, o Osmar Luiz,
tá em Ariranha, São Paulo, mandando um salve pro irmão no Ouro Verde, Campinas. Todo mundo acompanhando a sua transmissão aqui, Carlos. Osmar Dangá tá dizendo que o Fraga é um leão em campo. E vem a equipe do esporte, bola aqui pro campo de ataque, vem Fabinho, disputa a bola ali com o Kaique. Kaique fez o passe pra trás, mas a bola voltou pro time da Ponte, bola pro Alisson. O Alisson toca a bola pra Luca, aberto aqui na ponta direita, não tem ninguém pra tocar. Toca a bola pra Felipe Amaral. Ih, o Amaral foi cruzar o passe e tocou errado, chegou Fábio Sanches. Ô, Amaral, aí também não, né, fi? Pelo amor, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe, Matheus Silva tira, bola volta pra Ponte, Jean Carlos rouba essa bola pra Ponte, vira o jogo, toca a bola aqui pro Elvis, Elvis trabalha, a bola pra Fecim, tá na ponta esquerda, vira, toca a bola pra Jean Carlos, pra Fecim, bom passe pro Elvis, na direita é pra correr, era pro Fecim, vai chegar ali o capitão do time, o Sabino, toca a bola ali pro goleiro Saulo, perna direita, ele dá um bico na bola, a bola sai pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bom, vai mexer já o time do esporte, aí vai mexer por atacado o time do esporte. Daqui a pouco, com tranquilidade, o nosso querido André Luiz vai informar as alterações no time Carlos. do Leão, do Claudinei Oliveira. Vai, Marcelo. Mandar um abraço aqui mais uma vez no YouTube pro Gilberto Gabriel, tá com a gente, mandando parabéns pela transmissão. Tem também o Nelson Letrinta Júnior. Vamos ganhar, Macaca, Marília, São Paulo, na torcida da Macaca. Só uma observação, eu tô achando o time da Ponte esperando muito a marcação do árbitro, né? Tem que, se o cara não apita, gente, vamos continuar jogando. Aí depois vê o que vai dar no lance. E vem o time da Macaca, Mudou. bola aqui pro campo de ataque, chega, a zaga da equipe do esporte tira, joga a bola para a lateral, vai André. 3 alterações processadas pelo técnico Claudinei Oliveira no esporte. Foi embora o 17 Kaique para a entrada do 91 Gustavo Coutinho. Foi embora 46 Luciano Juba para a entrada do 77 Wanderson. E foi embora o camisa número 8 Giovani para a entrada do 30, o jogador Facundo Labandeira, meu caro Carlos Corsato. Labandeira, Facundo Labandeira tá no jogo. As alterações, Gustavo Coutinho também no time do esporte. E o Wanderson, camisa número 77. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Fábio Sanches. Toca a bola ali pro Fraga. A zaga da equipe do esporte tirou. Chegou o Jean Carlos, ganhou pra Ponte, trabalhou bola na ponta direita. Chegou a zaga da equipe do esporte pra tirar. Voltou, tocou pro Amaral. Bate Amaral, bate Amaral. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga, foi amortecida. Sai do gol, Saulo. Pra ficar com ela. Marcelo de Lima Neto, Marcelo Corsato, sem narrar. Não, Ronaldo, obrigado, viu? Silvana Pereira, mais uma caquinha. Claro que ele tá brincando, né? Pode ler, pô. Não, mas o Ronaldo é nosso amigo, nosso Eu parceiro. sei, mas pode ler, não dá nada, não. Tá dizendo que é brincadeira, dá sorte, mas Marcelo tá narrando muito, viu, Ronaldo? Se eu não fosse o chefe da equipe, ele iria narrar todos os jogos. Mas é que eu sou o chefe da equipe, né? Então, trabalhei durante 25 anos como sendo narrador 4, 5, 6, né? Então, agora eu sou o chefe da equipe, agora eu que brilho, né? Você tá apoiado. Você tá apoiado. Agora eu que brilho, né? Mas valeu, Ronaldo. Silvana Pereira, mais um da Macaquinha aí. Sérgio Soares, mais um gol. Marca aí, Macaca querida. Vem ali o Fecim, ganhou pra Ponte. O Eduardo na briga ali, jogou bola pra lateral. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral pra Macaca. 21 minutos, 30 segundos passados desse segundo tempo. 21 e 30 passados do segundo tempo. Vamos chegar na metade do segundo tempo. Já, 23 e 30 para terminar o jogo. Vem Jean Carlos, cobrança do arremesso lateral. Luca na grande área, subiu a zaga da equipe do esporte. O jogo é aberto, hein? Vem Fábio Sanches, tira, mas a bola volta. Amaral tocou e vem bola pro campo de ataque. Era pro Coutinho. Kaique França vai sair do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem bola pro time da Macaca, bola aqui pro campo de ataque, era pro Luca, ficou pedindo falta. O problema é que pede falta e para. Aí a bola vem pro time do esporte. Chegou o Matheus Silva, tirou, só que tirou pra trás, tirou errado. A bola voltou pro Wagner Love, Norberto. Foi muito bem o Norberto agora. Toca a bola pro Alisson. O Alisson pra Norberto, metade desse segundo tempo. 22 e 30, mais 22 e 30 pra terminar o jogo. A Ponte tá vencendo o esporte pelo placar de 1-0, mas o esporte quer o gol de empate. O Leão vem, é brigador o Leão. Trabalha a bola na ponta esquerda, bola pra Lucas Hernandes.
Hernandes. Hernandes vira o jogo, toca a bola para Fabinho. Fabinho pro Eduardo aqui na ponta direita. Fecim vem na marcação. Eduardo fez o passe rasteiro por baixo. Fábio Sanches. Mas o Fábio tá jogando muita bola. Chega, tira dali, a bola volta para o Fraga. Também tá jogando bem hoje. Volta a bola aqui pro Luca. Luca foi pro chão. Falta do Facundo pra cima dele. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Vou mandar um beijo aqui pra Vivi Vicente. Printou a tela aqui do Facebook e mandou mensagem pra gente aqui, ó. Escreveu: que bancada, amo. Rapaz, só aqui no Futebol Interior mesmo, pra gente ter esses mimos aqui. Obrigado, Vivi. Beijo no seu coração, mulher. Quase 24. Vem Esporte, Coutinho, pra bola, Fábio Sanches. Tira mais uma. Eu diria que é a bancada mais bonita do mundo. Quando você fala, não sei não. Só faltou o Albert pra completar aqui tudo. A Helena tá ligada com a gente também. O Sérgio Soares tá dando um joinha aqui. Valeu, Sérgio. Eu adoro esse macaquinho aqui dando um joinha, ó. Macaquinho aqui esperto, pulando. Eu adoro esse macaquinho aqui. Renato Bueno, Fábio Sanches ganhando todas. Até agora o melhor em campo, segundo ele. Lateral para a equipe do Esporte, fazer a cobrança, a bola para o Facundo. O Facundo, que é uruguaio, disputa a bola ali com o Fraga. Fraga versus Facundo. E melhor para o Facundo. E que jogadaça! Cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus mete a cabeça na bola para tirar. Rapaz, esse Facundo, que jogadaça dele, hein? Meu Deus! Que perigo! A bola voltou pro time de Esporte, vem bola aqui pro camisa número 35, é o Sabino, tá amarelado, fez o passe no meio, voltou, trabalhou, bola pro Ronaldo Henrique pra Wanderson pela direita, ele volta, a bola na ponta pro Eduardo, é perigoso, cruzamento, levantamento na boca do gol, Norberto! Tiro, Norberto, bola voltou pro time do Esporte, vem na marcação, vai queimar dali, bateu pro gol, tá parado o jogo, Felipe Amaral fez falta ali pra cima do jogador do Esporte, camisa número 5, Ronaldo Henrique foi pro chão, hein, André? E o Amaral acabou pegando aí o camisa número 5 do Esporte, o Ronaldo Henrique, por isso foi amarelado, quinto na partida, terceiro para jogadores da Ponte, ele que não estava pendurado, informação para City Bar. O jogo tá parado aqui, atenção rede, dá pra girar o tempo, hein? Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. 25 e 25, 25 e 25, 24 e 35 para terminar o jogo. Mais acréscimos. De Conteiro Majestoso, 29ª rodada, Ponte 1, Luca marcou, Esporte 0, vai Marcelo. Ontem, abertura da 29ª rodada da Série B, o Vila venceu o Guarani pelo placar de 2-1. Aqui no YouTube Futebol Interior, o Eleazar Dias Bueno tá dizendo: estou por aqui. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Lucas Hernandes, para fazer a cobrança na falta. É falta perigosa, hein, pros caras, hein? Se segura aí, macaca. Carlos. Falta que leva muito perigo. Vai, Frank. O Fraga, pelo jeito, acabou o gás, hein? É falta para a equipe do Esporte fazer a cobrança. Tem lá o Lucas Hernandes e mais um que eu não sei quem é. Foi esse mais um que bateu. Bateu, pegou na barreira, a bola voltou. Fraga, vem. Aliás, um leão. O Fraga hoje pegar aqui o mascote do time do Esporte para falar do Fraga, tá jogando muito. Vem bola, lateral para a equipe do Esporte, bola na grande área, bola pro Coutinho, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou com o Fecim, aí ele estendeu demais a bola, voltou, bola pro Felipe Amaral foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Alisson toca a bola ali pro Fecim ganha essa bola para a equipe da Ponte, Norberto tá aqui no meio campo. Rapaz, o Norberto no meio campo, ele atrapalha toda a zaga da equipe da Ponte, aí vai chegar ali o camisa número 26 da Macaca, vai jogar essa bola para fora, é o Jean Carlos. Joga essa bola pra fora, amarelo. Sai lá pra lateral, porque deu cartão aí pro jogador da equipe do Esporte. É isso? Cartão pro time do Esporte, André. Isso mesmo, camisa número 29, o jogador Lucas Hernandes foi amarelado. Agora é o sexto na partida, terceiro para jogadores do Esporte. Informação para Fute Fanatics, aproveitando a público e renda à sua disposição. Pode ir, pode ser agora, vai. E ele está sendo substituído pelo camisa número 2 do Esporte, o jogador Everton Intano, camisa número 2, foi embora o camisa número 26, o Eduardo. Informação para Fute Fanatics, renda, público pagante, 4.196, não pagante, 465, público total, 4.661 para uma renda
de R$ 57.365. Confirmando a você, o público pagante 4.196, não pagante 465, público total 4.661 para uma renda de R$ 57.365 até aqui. Ponte 1, Esporte 0. Marcelo chegou perto, 4.500 segundo o Corsato, o total 4.661. Né, o que está mais perto aí, o André falou 5.000, o Frank 5.280 e o Corsato 5.900. Vem Esporte, bola aqui pro campo de ataque. Esporte já mexeu 4 vezes. O jogo tá parado, né? Ô Frank, o Claudinei Oliveira não tá com vergonha de mexer, não. 4 alterações do time e o Sport vem. E a Ponte precisa dar uma oxigenada na minha cancha porque o jogo tá complicadíssimo, hein, Carlão? Ponte cansou. Vem Sport, bola aqui pro campo de ataque. É o Facundo, hein? Vai queimar dali, bateu pro gol. É o Labandeira. Facundo Labandeira, zaga da Ponte, tirou a bola, voltou pra Fabinho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Amaral chega pra tirar dali. Tem que colocar o Moisés Ribeiro. Aí a Ponte precisa dar uma mexida nesse time. Bola pra Macaca, olha o Alisson. Vem ele. Jogador que a Ponte Preta recusou 10 milhões por 25% do passe. Trabalha a bola lá na ponta direita, tem contrato com a Ponte até 2027. Tá bom pra você, não? Bola pela direita, vem Ponte, bola com o Felipe Amaral. Chegaram na marcação pra cima dele e tira, mas eu não tiraria. Bom, se bem que tá com cartão amarelo, né? Mas tem o Fraga, que tá cansadaço, e o Felipe Amaral roubou a bola pra Ponte, Amaralzinho, ganha a bola, toca a bola pro Alisson, o Elvis pede, o Alisson vai resolver sozinho, perna esquerda pra fora. Pra fora, foi embora. Tinha que ter tocado a bola, vamos combinar, né, André? Ele tinha 2 jogadores da Ponte à sua disposição. Ele tinha o Elvis e também o Luca. Resolveu chutar de perna esquerda por sobre a meta de Saulo. Tiro de meta para o Sport. Continua, a Macaca vence 1-0 no Majestoso. Conosco o Portal Notícias do Esporte. Portal Araraquara News. Rádio Futebol na Canela, que mais cedo transmitiu a Champions League com o Thiago Lopes de Faria. Como narra esse menino? Vem bola para a equipe da Ponte Preta, para a equipe do Esporte. Chega a zaga da Macaca, tira a bola, voltou com o camisa número 5, Ronaldo Henrique. Vai queimar dali, bateu pro gol. Travado na hora. Foi travado na hora do agora, a bola voltou pra ele de novo. Vem, não, é o camisa número 35, é o Sabino. Vem subindo as peças do Sport. E o Sport tá querendo o gol de empate. Facundo pra bola, cruzou, Matheus Silva tira. A Ponte pregou, velho, não consegue mais correr atrás dos caras. Vem de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol. O Alisson, cabeça pra fora. Toca, vai embora, linha de fundo, escanteio pro Sport. O Sport quer explodir a garrafa da Macaca, hein, André Luiz? E tá apertando cada vez mais. Dessa vez Fabinho levantou pelo setor direito, o Alisson. O último toque na bola pela linha de fundo é escanteio, lado esquerdo favorece ao Sport. Continua, a Macaca vence 1-0. Lucas Hernandes vem ele pra fazer a cobrança do escanteio. Levantou, tocou na boca do gol, Fábio Sanches tira. Mas tá demorando o Hélio dos Anjos pra mexer no time, hein? Tem que mexer no time, a Ponte tá pregada, só dá Sport. Bola na ponta esquerda, bola pro Wanderson, fez o passe pro Hernandes, pro Wanderson, vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento, Luca veio na marcação pra cima dele, a bola saiu, foi embora, linha de fundo, é mais um escanteio pros caras, é o 4º escanteio do Sport, André, o segundo no segundo tempo. Último toque do Norberto, a bola pela linha de fundo, é lado esquerdo, favorece o Sport, camisa número 29, Lucas Hernandes na bola. O gol do Sport tá madurinho, viu, gente? Infelizmente, Lucas Hernandes pra bola, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Fábio Sanches, tirou a bola, voltou pro Wanderson, tá lá na ponta esquerda, o Hernandes pede, o Norberto vai pra cima dele, o Hernandes trouxe pra perna direita, cruzamento, vem, bola, chega, zaga pra tirar. Vem, chega, tira ali a zaga com o jogador da equipe da Macaca. Era o 77, o Wanderson, que tava por ali. O jogo tá parado, hein? Vai mudar. Vai mexer o time da Ponte Preta. Tá indo embora o Felipe Amaral, número 19, para a entrada do camisa número 7 da Macaca. O jogador Moisés Ribeiro. E daqui a pouco mais uma da Macaca. Tá indo embora o 25, que é o Alisson, para a entrada do 70, Bruno Alves. Ah, tirou o Alisson? Ah, não gostei dessa alteração, não. Vou logo dizendo, viu? Tirou o Alisson, tinha que ter tirado o Fraga. E não o Alisson do time. Assoprou paçoca o Hélio dos Anjos agora aí, hein, o Franco Francisco, sei que você tá anotando aí, mas pega o microfone pra falar, vai. Ah, também não gostei não, o Alisson não era pra tirar de campo não. Vai perder esse aí da meia cancha, vai ficar complicado, hein. Tava cansado, olha lá. Ele tá saindo porque tá cansado também. Pois é, então no meio campo, você vai botar um atacante? E o Kaique França tá lá, sentindo a coxa, o adutor da coxa, a Ponte, portanto, mexe
pela terceira vez no time. A Ponte no jogo de Kaique, agora, né? O time da Ponte. Kaique, Norberto, Fábio Santos, Matheus Silva e Jean Carlos. Moisés Ribeiro, Fraga, Bruno Alves e Elvis. Fecim, Luca. O Sport de Saulo, Everton, Chico, Sabino e Hernandes. Fabinho, Ronaldo Henrique, Luciano Wanderson. Entrou na vaga do Luciano Juba e Labandeira. Wagner Love e Coutinho. Goleiro Kaique França sentiu a posterior da coxa esquerda, vai se levantando aos poucos. Vamos ver se vai dar para ele continuar no jogo. Informação para City Bar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, Portal Notícias do Esporte. Araraquara News. Rádio Futebol na Canela, você da rede aí que tá ligado para apertar o play. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. 33:30, 33:30, 11:30 pra terminar o jogo. Mais acréscimos no segundo tempo. Chico tem não majestoso. Série B, Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Ponte 1, Sport 0. Placar ao vivo, Futebol Interior. Marcelo Corsato. Liga dos Campeões, Grupo C, o Barcelona sapecou 5-1 no Vitória Pilsen. A Internacional e perdeu em casa pro Bayern de Munique 2-0. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. É mais um escanteio para a equipe do esporte. Escanteio curto, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Wagner Love pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. O Ricardo e a Machita, fala Ricardo. Hoje tá feliz o Ricardo no 7 de setembro, tá de folga. Tá dizendo que o João Batista de Paula hoje tá feliz. Aliás, deixa eu abraçar mais uma vez aqui o João Batista. Já mandei abraço pra ele aqui na live. Ô, Ricardo, grande abraço pra você, meu querido Fábio Fernandes. Agora Amaral e Fábio Sanches, monstros. Em campo, Rafael Matias, segura esse resultado. Vamos usar o sangue, Ponte. Fábio Fernandes, meu Deus. A entrada do Jean Carlos em campo é 1 a menos. Edilson Lins, a Ponte tá pregada. Ele coloca aqui, escanteada. Gosto desses dizeres. Escanteada, quer dizer que tá fadigada. João Batista de Paula, nunca vi um relógio tão lento. É bola pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente. Vem bola aqui pra equipe da Ponte. Moisés Ribeiro tá no chão, hein? Ó, vamos combinar também que a Ponte desce o pau, mas os caras do esporte também, né? Também usa o mesmo artifício. Ponte pra bola, é o Bruno Alves. Ele estava no Remo, estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Vem Bruno Alves, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do esporte, tira. Aí a bola vai ficar ali com o Coutinho, aberto lá pela ponta esquerda, mas o jogo tá parado. É falta. Ribamar. Lateral pra equipe do esporte fazer a cobrança lá pela esquerda. E não é que o Riba vai entrar? Ribamar, camisa número 14. Ô Frank, quem vai sair, você acha? Antes da placa, vai. Luca. Você acha que sai o Luca? E você, Marcelo? Também. Eu não sei se eu tiraria o Luca não, hein? Mas vamos ver, né? Vem bola pra Ponte, aqui na ponta direita. O juiz tá parando ali. Tá pegando uma falta pra equipe do esporte. Tá parando pra marcar a falta pro esporte e o jogo tá parado. E vai mexer ou não a Ponte, hein? Vai mexer ou não nessa bodega? Vai sim, agora vai trocar. Você sabe o que é bodega, né, Marcelo? É bar? É um comércio, né? É um gosto, hein? Gosto muito. Vende produtos alimentícios. Ah, agora o Lucas Caneto Belotti judiou de você, né, André? É verdade. E o que tem numa bodega, Marcelo Corsato? Bodega. Bodega. É, bodega. Ah, é bebida. Bebida. Ah, bom. Não, tem de tudo. Tem produtos gêneros alimentícios. Vende de tudo. E o Frank acertou. Foi embora o Luca, camisa 10, para a entrada do 14 Ribamar da Ponte. E na equipe do Sport entrou camisa número 88, Denner. 88, Denner tá no jogo, já te confirmo quem saiu. Só vou marcar o nome dele aqui. Vem Sport, vem pro cruzamento, vai queimar dali, bateu direto pro gol, Matheus Silva. Mete a testa na bola. A zaga na ponte com o Matheus e com o Fábio, ela fica muito gigante, né? Na altura. Mas o Sport vem. Facundo pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Kaique França. Levanta voo. Pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe da Macaca.
O Luca foi embora mesmo, hein? A última alteração do time da Macaca. A última alteração da Ponte, porque vamos lá, Norberto, Jean Carlos, Moisés Ribeiro, Bruno Alves e Ribamar. Pronto. Vem Ribamar, pega na bola. Ele que vem de uma confusão. O último jogo dele foi lá no Campeonato Paulista, no jogo contra o Ituano, que a Ponte empatou com o Ituano pelo placar de 2-2. O último jogo da Ponte no Paulistão Série A1 desse ano, empate 2-2 com o time do Ituano, e o Ribamar fez 2 gols, ele se contundiu naquele jogo. Bola para a equipe do Sport aqui no campo de ataque, a bola saiu para lateral, mas lateral para a Ponte, lado esquerdo, campo de defesa. Informação no ar, vai André. É a última alteração no Sport, processada pelo técnico Claudinei Oliveira, foi embora o camisa número 5, Ronaldo Henrique, para a entrada do 88, que é o Denner. Informação para Store Colchões. Informação para a Store Colchões, a Store Colchões que está com nova loja lá no Balão do Bom Retiro. E o Fininho, que hoje tomou chuva pela manhã lá na capital paulista, tá com a gente. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, tá marcando falta. Falta em cima do Fabinho, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O Sport vem, bola aqui pro campo de ataque, falta do Fábio Sanches, saiu lá da grande área, o árbitro tá parando para marcar a falta. E agora o Ribamar, né, ele deve entregar a faixa de capitão pro Fábio Sanches, né. Normalmente é isso que acontece, o Ribamar que recebeu a faixa do Luca, vai entregar a faixa de capitão lá para o Fábio Sanches. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, conosco o Portal Maranaquara News, notícias do esporte e também a Rádio Futebol na Canela. Segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca comigo e com Frank Francisco. É falta para a equipe do esporte fazer a cobrança. Vem para a bola Wanderson para fazer a cobrança da falta para a equipe do esporte. 39:40 passado o segundo tempo de jogo. Tá 1-0 para a Ponte. Para a bola, levantamento na boca do gol. Kaique levanta voo. Pousa com ela em seus braços o goleiro da Ponte. Oi. O Ribamar tá mais magro agora do que quando tava jogando no Campeonato Paulista, rapaz. Incrível. E ele ficou com a faixa de capitão. Não entregou pra ninguém por enquanto, não, viu? Eu entendi que ele ia entregar a faixa lá pro Fábio Sanches. Olha lá, ó. Tá com ele no braço dele, ó. Acho que o Fábio não quis pegar a faixa, né? Falou pra ele, fica com você até pra dar aquela moral pro cara. Porque entendeu? O Fábio é o outro capitão no lugar do... quando o Luca não joga, né? Sim. O Fábio Sanches. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. 40 minutos, 30 segundos no reloginho dos canais Futebol Interior. O placar do jogo é esse. 4,5 no regressivo pra terminar o segundo tempo de jogo. Pra terminar o jogo, no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. 29ª rodada. Série B, Campeonato Brasileiro. Majestoso. A casa do povo, a casa da macaca. Ponte 1, Sport 0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Lembrando que daqui a pouquinho tem a outra semifinal da Copa Libertadores da América. No Maracanã, o Flamengo pega o Vélez na primeira partida 4-0 pro time do Flamengo. E o Napoli, pela Liga dos Campeões, bateu o Liverpool pelo placar de 4-1. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vem, Sport, bola pro campo de ataque. Vai queimada ali, o Everton bateu pro gol, Fábio Sanches. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Sport, é mais um pro Sport no jogo, André. E o toque providencial do Fábio Sanches na descida pelo setor direito do Everton. Colocou pela linha de fundo, de perna direita, escanteio, lado direito, favorece o Sport. Vem para a cobrança, o camisa número 30, Facundo Lambandeira. Vem Facundo pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora, passa, vai embora. Chico. Cabeça na bola, ela passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Tomando uma aguinha Poti aqui, ó, Levite, distribuída pela Poti. O sabor da vida. A equipe da Ponte vinha pro campo de ataque, a zaga do Sport tira, a bola vai ficar com o Matheus. Não dava pro Kaique, né? Aí o Matheus joga essa bola pra fora, bola pra lateral. Vem os homens, vem os caras. Daqui a pouco o Frank vai falar. 42, segundo tempo. Um pra Ponte, um pro Sport, um pra Macaca, um pra Ponte, 0 pro Sport, gente. Um pra Ponte, 0 pro Sport. Meu Deus. Tomara que não seja premonição, né?
Aqueles filmes de terror, manja. Lateral, Everton pra bola, levantou, tocou na grande área, toca de cabeça, Fábio Santos, a bola voltou pro Facundo, vai queimar dali, bateu pro gol na trave! Na trave foi o Coutinho. Ô narrador, vira essa boca pra lá, velho. Pelo amor, vem de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, a bola volta pro time do Sport, Facundo, levantou, tocou na grande área, Fábio Sanches chega pra tirar, aí vem ali o Ribamar, toca a bola pra Moisés Ribeiro, Ribamar ganha, Fraga perde, Ribamar ganha, Fraga perde, Fraga ganha para a equipe da Ponte, põe bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Sport, se sai o gol eu ia parar ali na rádio, bola pro campo de ataque, trabalha a bola o time do Sport, se prepara aí, Wagner Love, vem ele pra bola, na ponta esquerda virou, olha o Love, tá na grande área, ele é perigoso, vai pra linha de fundo, queimou dali, bateu pro gol, vai sair o gol de empate, bola pro Everton, bateu pro gol, pega no Jean Carlos, tira, a bola voltou, Moisés Ribeiro tira também ali, a zaga da Ponte, volta a bola com o Elvis, ganha essa bola pra Macaca, fez a finta, ganhou pra Ponte, toca a bola pra Bruno Alves, na direita já ganhou, tocou bola pro Ribamar, entrou na grande área, opa! Falta! Não foi na grande área, mas o Ribamar, o Ribagol, e entrar na grande área ia ser perigosa. Pega o cartão aí, Marcelo, porque o André Luiz vai informar já. Pega o cartão aí, Marcelo. Vai, André. E ele ia sair na cara do gol. A toda velocidade, engatou a quinta marcha, ia sair na cara do goleiro Saulo, chegou por ali o Chico cometendo a falta, derrubando o jogador da Ponte pelo lado direito, próxima ao bico da grande área, e com isso levou o amarelo. O Chico é o 8º amarelo da partida, o 4º para jogadores do Sport. Chico, camisa 44, amarelado. Informação para Shimozono. Olha, a gente não tem um minuto de sossego, cara, porque dentro da grande área tem um lance do Elvis quando ele pega essa bola para puxar o contragolpe. É claro que o VAR vai analisar, né? Então, o lance do Elvis com o jogador do Sport, e é isso que a rapaziada do Sport tá reclamando. A TV não repetiu o lance, né? Mas que foi uma muvuca, foi, hein? Vamos ver aqui, o Elvis tá lá na grande área, foi nada. Ele furou, ó. O jogador do Sport fura e faz a falta no Elvis. Se eles derem pênalti nesse lance, vou falar um negócio pra você, hein? Pode todo mundo ir embora. Do VAR a gente pode esperar tudo, cara. Eu não vou dizer que o jogador, né, não é truco isso, tá? Porque é no truco que você tá aí pra enganar as pessoas, né? É no truco que você tá aí pra enganar as pessoas, certo? Não é truco isso, né? Mas não vou falar que o jogador do Sport tá errado. Ele tem que tentar, né? Porque vai que passa, né? Vai que cola, né? Mas, gente, não foi nada, né? Se os caras derem alguma coisa nisso aí, pelo amor, né? Não, era a falta do jogador do Sport no Elvis, né? Mas do VAR, gente, a gente pode esperar tudo. Eu vou falar pra você, torcedor da Ponte não tem um minuto de sossego, cara. E a faixa de capitão ficou pro Elvis. O Elvis pegou a faixa de capitão. Ronaldo de Lima Neto, jogo com cara de sofrimento até o fim. Mais vitória da Ponte. Rafael Matias, pelo amor de Deus. Vai, Frank. Ô, Carlos, e o Kaique toca nessa bola que vai na trave, hein? O Kaique também tá demais, hein? Mário Oliveira Júnior, vamos Ponte, tá ligado, valeu, volta pra Ponte, Elvis, 1, 2, 3, 4, 5 do Sport na barreira, o Saulo tá ali meio que no meio do gol, o Elvis pra fazer a cobrança na falta pra Macaca, quase 46, já passamos de 45, é falta pra Ponte, o povo tá ali pra fazer a festa, o torcedor da Ponte, Elvis pra bola, correu, bateu direto pro gol, pegou na barreira. É bom, é ruim, mas é bom, né, porque a Ponte ganha ali. Um escanteio, é mais um escanteio pra Ponte. Mais um escanteio pra Ponte, mais 6, vamos até 51 nesta segunda etapa, escanteio pra Macaca, vai tranquilo pra bola lá o capitão Elvis, vai ser cobrado daqui a pouco, escanteio favorece a Ponte vence por 1-0 com o gol de Luca aos 10 da primeira etapa, informação para Bebidas Poti. Quinto escanteio pra Ponte no jogo, terceiro no segundo tempo, Elvis para fazer a cobrança do escanteio pra Ponte, vai Elvis, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga do Sport para tirar dali, aí vem o Fraga, dá um bico na bola, tira errado, a bola volta pro time do Sport, voltou ali com o Sport, esse que entrou é o Denner, camisa número 88, toca a bola pra equipe do Sport na direita. Ó, a verdade é a seguinte, o Sport tá inteirão no jogo, e a Macaca tá... A Ponte tá, ó, daquele jeito. Vem, Sport, bola aqui pro campo de ataque. Era pro Fabinho. Aí a bola acabou ficando, mas o árbitro tá marcando impedimento. O jogo tá parado. Ô, Frank, 47 do segundo tempo. Vamos combinar. A Ponte tá guerreando, né? Mas o Sport tá inteiraço, digo fisicamente. E a Ponte tá... ela se esforçou muito no jogo. E as alterações não deram aquele fôlego pra Ponte tentar no peito aí ganhar esse jogo. Tá difícil, hein? Na verdade, o Hélio, ele não aproveitou novamente as alterações dele, né, Carlos?
o Claudinei trocou e manteve o Sport totalmente aceso. Colocou a rapaziada com fôlego para jogar em cima da Ponte no final da partida. Agora, para mim, de novo, o Hélio errou em algumas opções aqui. Agora, Carlos, a Ponte faz uma boa partida, está sendo muito bem provada nesse jogo. Só que o Hélio podia facilitar a nossa vida, né? Tem jeito de enfiar o dedo ali no relógio ali e passar rapidinho? Não aguento aí, meu coração vai explodir, Carlão. Vai chegar no 55 e não vai chegar no 51. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Vamos chegar na 48. Aí mais 3. Pronto, 48 no reloginho dos canais Futebol Interior. Bola para Jean Carlos, a zaga da equipe do Sport tira. A bola volta, Matheus Silva ganha para Macaca. Toca a bola para Moisés Ribeiro. Abre na direita. Abriu na direita, lá do lado do povo. Tá do lado do povo. Tá com o povo. Pela direita a bola para Bruno Alves. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro toque de cabeça para trás. Chega a zaga da equipe do Sport para tirar. Quem tirou dali foi o Everton. A bola volta para Facundo, lá a bandeira toca a bola, chega. Fraga, um monstro no jogo hoje o Fraga, hein? Mete o pé na bola, joga a bola para a lateral. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. 49 quase, né? Quase 49, 2 para terminar o jogo. E deu ruim. Fábio Sanches tirou errado. A bola voltou pro time do Sport. Chega a zaga da Ponte para tirar. Chegou ali o Jean Carlos. Segura essa bola, Jean Carlos, meu filho. Segura essa bola, Jean Carlos, meu filho. A bola voltou pro time do Sport. Bola com Fraga. Fraga vem na disputa de bola com o Everton. Everton toca a bola para Facundo. Facundo vem, ganha essa bola. Trabalha a bola para Fabinho. Perdeu. Recuperação para Ponte. Bola pro Fraga. Rapaz, que jogo do Fraga. Que jogo, falta para a equipe do Sport, 49-20, tava no giro aqui, mas o Sport não me dá sossego, bola pela ponta esquerda para Lucas Hernandes, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, vem ali o Elvis, tira a bola, volta para Fabinho, cruzamento, levantou, tocou na grande área, voltou, trabalhou pro Everton, vem cruzamento na grande área, o toque era pro Love. Toque de cabeça pra fora, a bola passa, vai embora. Deixa eu completar o giro do placar aqui, quase 50, 49-40, 1-20 pra terminar o jogo. Ponte 1, Sport 0, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Ontem o Guarani perdeu pro Vila Nova pelo placar de 2-1. Lembrando que amanhã, 7 da noite, com transmissão da Rádio Futebol Interior, junto com a Rádio Tabelando, tem Criciúma e Bahia. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Ó, daqui a pouco, assim que terminar aqui a nossa transmissão, nós vamos colocar o segundo tempo do jogo do Flamengo contra o Vélez com a Rádio Futebol na Canela, vai no canal de áudio com o pessoal da Rádio Futebol na Canela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Bola para a equipe do Sport, vem bola lá na ponta esquerda, trabalha a bola o time do Sport, vem Hernandes, levantou, tocou na boca do gol, bola na ponta, chega a zaga da Ponte, tira ali o Fraga, completa a jogada, mas rapaz, vai ser sofrimento até o fim do jogo, 50-50, vem o Elvis, falta. Vem o Elvis, falta, o jogo tá parado. Vamos ver se a gente paga aqui o teaser. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Denner, vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe do Sport. Tô tenso. O Elvis fez a falta. Não é só você não. Vamos todo mundo torcer aí. É o último lance do jogo. Se segurar aí, Macaca. Everton pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça. Pra fora. Passe, vai embora. Meu Deus. Minha Nossa Senhora do Majestoso. Que gol, perdeu o Sport. Ela passou lambendo a trave e foi embora. E apita o árbitro. Fim de jogo. Fim de jogo no Majestoso. O Sport mereceu. Mas quem levou foi a Ponte. Rapaz, que sufoco. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vence o jogo. 1 pra Ponte, 1 pra Macaca, 0 pro Sport.
Macaca faz a 10ª vitória dela na competição. Nesse momento, é claro que é só o segundo jogo ainda, né? Da rodada, né? Só tivemos 2 jogos até aqui. Mas nesse momento a Ponte vai à 7ª posição. Ponte 1, Sport 0. Rapaz, que sufoco. Tô tenso até agora, cara. Meu Deus. Minha nossa. E ó, ia valer o gol, hein? E quem cabeceou foi o camisa número 91, Gustavo Coutinho. Ele sozinho, o Kaique França batido, ele cabeceou pra fora. Mas era tudo que eles queriam, né? Vai, Carlos. Minha nossa. Vamos lá, tem jogador na Ponte aí, é o Fábio Sanches, que agora tá com a faixa de capitão. Começou com o Elvis, depois que o Lucas saiu, e foi pro Fábio Sanches. Vai, André. Fábio, vamos ouvir Fábio Sanches. Principalmente nesse último lance aí, o torcedor Ponte Pretano que tava lá em casa, ou mesmo os que vieram aqui, precisaram se segurar bem, né? Que peso também tem essa vitória, essa 6ª consecutiva dentro de casa, Fabio? Cara, isso demonstra a força do nosso grupo, né? Do nosso time aqui dentro de casa. A gente sabe que hoje o time foi um pouquinho abaixo comparado com as outras partidas que a gente fez, mas futebol é assim, cara. Nem sempre a gente consegue jogar bem. O importante é que a gente pontuou, né? A gente conseguiu esses 3 pontos que são super importantes para nós. Para a gente conquistar esse primeiro objetivo nosso, que é fazer esses 45 pontos aí e não ter mais risco nenhum de rebaixamento. Vocês estão a 6 do Vasco hoje. Dá para pensar algo mais? Ou ainda é preciso ter cautela, né? Vocês estão pensando só nos 45? Olha, a gente está indo jogo a jogo, na verdade, né? Não adianta a gente ficar pensando lá na frente. Como eu falei, o primeiro objetivo nosso é os 45, é fugir desse rebaixamento. E com isso, né, jogo a jogo, a gente vai vendo aí o que a gente pode conseguir aí até o fim do campeonato. Tá aí essa palavra de Fábio Sanches, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Marcelo Corsato. Bom, o jogo terminou o jogo 1 para Ponte, 0 para a equipe do Sport. Macaca vence o Sport pelo placar de 1-0. A faixa de capitão passou do Luca pro Ribamar, aí o Ribamar passou pro Elvis, e aí o Elvis passou pro Fábio Sanches. Vamos ouvir o Lovinho. Eles vencem aqui, mas hoje nós viemos sabendo disso. Tentamos se impor também fisicamente. No meu modo de ver, criamos muitas chances. Poderíamos pelo menos ter saído com empate aqui. Infelizmente hoje não fomos felizes e os gols não saíram. Você consegue fazer um diagnóstico por que o Sport é tão forte dentro de casa e jogando longe da Ilha do Retiro? Somos esses resultados muito ruins, o time não vence fora de casa há quase 4 meses. Tem 11 jogos já que não vence como visitante. Tem algum diagnóstico para isso? Não tem explicação. A gente vem jogar, a gente tenta, como eu falei, a gente tenta se impor, a gente tenta jogar. No segundo tempo fomos melhores, criamos, os gols não saíram e as vitórias não estão vindo. A gente tem que se impor mais, correr mais, lutar mais, sei lá, fazer mais alguma coisa diferente para tentar conseguir conquistar as vitórias fora de casa também. Tá certo, obrigado. Daí esta palavra de Wagner Love, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Esse é André Luiz. Bom, daqui a pouco tem aí o fim de jogo no comando do Marcelo. O torcedor já pode mandar pra gente aqui o melhor em campo, hein? Na nossa live, nos canais Futebol Interior, no Facebook. Eu vou anotar aqui, porque daqui a pouco com o Marcelo no fim de jogo tem as notas do Frank Francisco, o melhor em campo e os destaques do repórter André Luiz e também a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, que venceu, a Ponte Preta venceu o jogo pelo placar de 1-0, vai a 39 pontos nesse momento. A Ponte é a 7ª colocada na competição, claro. Tem toda a rodada ainda, só foram 2 jogos até aqui. Guarani perdeu para a equipe do Vila Nova pelo placar de 2-1 e a Ponte vence o Sport em casa pelo placar de 1-0. Daqui a pouco o Marcelo vai falar, vai ter jogo também já. Daqui a pouco tem o segundo tempo do jogo do Flamengo contra o Vélez com a rádio Futebol na Canela aqui nos canais Futebol Interior. Frank, você com as suas anotações aí até pra gente ir pro intervalo, viu? Produção, prepara o intervalo aí, que aí depois do intervalo a gente vai começar o fim de jogo, aí o Marcelo só fica com um intervalinho pra pagar. Ô Frank, a Ponte venceu pelo placar de 1-0, mas ó, jogo que, não vou nem falar do torcedor, né, mas quase que derruba e tira a transmissão, o narrador ficou até sem voz no final do jogo, porque não foi fácil não, a Ponte Preta, mas mesmo assim venceu pelo placar de 1-0, Frank. Carlos, o futebol é aquilo que a gente fala sempre, né? Não existe justiça.
Já vi a Ponte fazer partidas muito boas e não vencer, né, Carlão? Sim. Hoje, pra mim... Contra o Sport lá em Recife. Exatamente, contra o Sport em Recife, a Ponte jogou muito mais que o Sport. Agora, a verdade é uma só, Carlos. Foi uma bela partida, eu gostei muito do jogo de hoje. A Ponte fez uma partida muito boa, muito guerreira. O Sport valorizou demais essa vitória da Ponte. Se tivesse sido empate, também não tinha nada errado, Carlos, que o Sport fez por onde. Agora, vamos dar mérito à Ponte Preta. O time brigou o tempo todo. Infelizmente, 2, 3 jogadores, Carlos, que foram substituídos, os que entraram não conseguiram acrescentar. Se acrescenta, ajudava um pouquinho mais. Mas, tá de parabéns a Ponte Preta hoje, tá de parabéns o Sport. Belíssimo espetáculo. Eu gostei e creio que quem foi ao estádio gostou também. E, Carlão, que coisa linda olhar pra tabela agora, hein? Eu sei que o nosso negócio é escapar da zona de baixo, mas tá lindo. É isso aí, esse Frank Francisco daqui a pouco vai falar mais no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Bom, e você que tá ligado aqui, você torcedor da Ponte, quer rever o gol da Ponte, tá lá no canal Futebol Interior no YouTube, tá? futebolinterior.com.br, Futebol Interior, você vai conferir o gol da Macaca, já tá lá com a imagem do gol da Ponte Preta na vitória por 1-0 para cima do Sport. Bom, a bola vai rolar daqui a pouco para Sampaio Correia e Novo Horizontino, hein? O jogo no Maranhão. A bola vai rolar já, Sampaio Correia e Novo Horizontino. É isso! Depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos voltar daqui a pouco com toda a nossa equipe, com o André Luiz, com o Frank Francisco, com o Thiago Barbosa, movimentando lá e apertando os botões no nosso switch lá dos canais Futebol Interior. Fica por aí, já, o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Tudo sobre a vitória da Ponte 1-0 pra cima do Sport, 29ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Desenrola, bate e joga de ladinho. Filho do céu, que jogo, hein? Pelo amor de Deus. Até agora eu tô tenso ainda. O jogo já acabou, Frank? Pelo amor de Deus, cara. Eu também tô tenso também. Ainda bem que acabou. Minha careca começou a suar aqui. Tive que ir lá no banheiro secar a careca. Falar um negócio pra você. O coração mostrou que tá bom. Outras coisas não estão tão bem assim, mas o coração tá bom, cara. Foi trash, viu? Foi duro, hein? O bagulho foi louco, cara. Olha, vou falar um negócio pra você. A Ponte venceu o Sport 1-0 e aquela bola no fim de jogo, hein? No último lance do jogo, ela passou isso aqui da trave, ó. Mas... Isso, vencemos. A voz do além fala no ponto. Né? O ante. Né? Tem ante aqui na transmissão também, gente. Mostrar a cara dele daqui a pouco, virar essa câmera que tá no André Luiz pra ele passar vergonha em rede nacional. É ante. Mas não é torcedor do Guarani também, não. Time, tá? Mas é corintiano. Eu também sou aqui é ante. Não tem não. Ele é corintiano. Ele é corintiano. E eu sou anti também do time dele. Mas o nosso negócio aqui é Série B. A Ponte Preta venceu 1-0. O gol foi no primeiro tempo. 10 minutos do primeiro tempo do Luca cobrando o pênalti. O goleiro pegou. A bola sobrou pro Luca, que empurrou. Aí tivemos um pênalti que não foi marcado pra Ponte Preta. Um gol anulado da equipe do Sport. Enfim. Bom, tem muita coisa. Tem as notas do jogo. Tem ficha técnica do jogo, né? A gente vai eleger também o melhor da macaca no jogo, com a participação do ouvinte, o internauta, no Facebook e também no YouTube, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI e Futebol Interior. Frank, então vamos lá. A Ponte nesse momento, 7ª colocada do campeonato, 39 pontos, está a 6 do G4, é claro que a rodada só está começando, e está nesse momento a 8 pontos do Z4. Vila Nova tem 31, a Ponte tem 39. Vamos lá, analisa esse jogo aí, vitória da Ponte 1-0, 29ª rodada, Série B, mas que sufoco, hein, Frank? Ah, Marcelo, com certeza, mas cá entre nós, dos jogos da Série B que eu assisti da Ponte, esse e de outros que eu tenho acompanhado, esse de hoje da Ponte me deixa muito feliz. A bela partida, tanto da Ponte como do Sport. A Ponte defensivamente hoje, ela foi muito madura, ela foi muito eficaz e olha... que hoje as duas laterais da Ponte, tanto do lado direito como do lado do esquerdo, não brilharam como em outros jogos. E ainda tivemos uma baita dificuldade com o Jean Carlos, que marca menos do que o Arthur ainda. Então, assim, reputo como um bom jogo da Ponte. É claro que a gente terminou o jogo aqui, todo mundo... Porque essa última bola, vou te contar, amigão, eu vi a Viola em caco. Kaique, partidão... mas assim, o time tá amadurecendo. E eu volto a falar uma coisa que eu lembro sempre, gente. Que pena que a Ponte demorou demais para se mexer, para buscar Elvis, para fazer algumas mudancinhas aí, né? Porque a gente poderia, nesse momento aqui, ó, tá brigando lá entre os 4 para subir. Mas tá tudo legal, tá tudo bacana, que essa questão de planejamento já esteja sendo contratado o planejamento. Pro ano que vem a gente não sofrer, tá legal, galera?
Marcelo, falei. Esse Frank Francisco, lembrando que do time que jogou hoje, a maioria jogava naquela fase ruim da Ponte, né? O Matheus Silva, zagueiro, que foi um dos reforços, e o Elvis. O resto tava todo mundo aí, quer dizer, eles melhoraram também a produção. Fala, Carlos. Já vamos pedir aqui, claro que você vai chamar aí, mas sem a vinheta, mas vamos pedir aqui pro povo, nas lives, tanto no YouTube quanto no Facebook, já ir mandando aqui o voto do melhor em campo pra gente ir colocando aqui, ver quem que a galera prefere o melhor em campo. Mas não precisa chamar a vinheta, nada disso. É só pra pessoal já ir adiantando aqui. Eu vou chamar um intervalo pra gente ficar zerado de intervalo, porque também podemos ter a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, né? A gente vai fazer uma força pra colocar no ar aqui a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Então, a Ponte Preta venceu 1-0 a equipe do Sport. Antes do intervalo, o André, dos jogadores que tomaram cartão no jogo de hoje da Ponte Preta, alguém está suspenso pro próximo jogo contra o Ituano? Não, ninguém. Todos eles estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos. A Ponte tem uma ruma de jogador pendurado, hein? Uma ruma significa muitos. Vamos lá, em Chaporã, não jogou. O Fraga não tomou. Da Silva, nem relacionado foi. Norberto não tomou cartão. Luca não tomou cartão. Kaique França não tomou cartão. Fecim não tomou cartão. Igor Formiga foi substituído e não levou cartão. Quem mais? O Elvis também não levou cartão. E o técnico Hélio dos Anjos, que não levou cartão. Muito bem, tá aí então. E agora eu tô no Sport TV, né? Tô acompanhando o jogo do Sampaio, Correia, e a TV entrevista André Dias. Grande André Dias, jogou comigo na Ponte. Goleiro, um dos bons goleiros da Ponte, né? Ele é o auxiliar do Mazola. Do Mazola Júnior, que é o novo técnico do Novo Horizontino, que também tá caindo de produção. Muito bem, a Ponte que teve aí a saída do Igor Formiga, pode ser desfalque pro próximo jogo, mas a boa é que o Leonaldi vai ficar à disposição aí, o Leonaldi, nesse meio campo da Ponte, se bem que o Fraga hoje, bolão, hein? Fraga hoje, bolão. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho pra BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Na ponta da chuteira, hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Rádio FI, você que está no nosso aplicativo, você que está no placar ao vivo, acompanhando a gente, e você, claro, que está, além de nos ouvindo, também nos vendo, né? Esse
quarteto bonito aqui da internet brasileira em homenagem, em comemoração aos 100 anos do rádio, né? É só gente bonita enchendo a sua tela. 9 da noite, mais 24 minutos. O Frank Francisco já comentou. E agora é claro, né, que você vai poder mandar a sua mensagem pra gente nas redes sociais, também pelo WhatsApp. Tá tudo na tela. Tá tudo na tela. Ah, mas eu tô acompanhando pelo Radiosnet, por exemplo. Não tem como ver o que tá escrito, Marcelo. Então tá bom. Eu falo pra você. YouTube, Futebol FI ou Futebol Interior, tá? São duas lives. No Facebook, Futebol Interior. E tem o WhatsApp também que você pode participar. 19 98989 3526. Porque a gente quer saber quem foi o melhor jogador da Ponte Preta no jogo. Vitória da Macaca, 1-0 pra cima do Sport. O Thiago vai soltar a vinheta e a gente vai desenrolar o quadro. Solta a vinheta, Thiago! O melhor em campo. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Muito bem, vitória da Macaquinha. Eita, vitória suada essa, hein? 1-0, gol do Luca no primeiro tempo, cobrando o pênalti, jogo polêmico. Teve um gol anulado do Sport. O Wagner Love tava meio dedo impedido, mas tava. E teve um pênalti que o árbitro não deu pra Ponte Preta também, ainda no primeiro tempo, em cima do Fecinho. Vamos lá. Carlos Corsato, passadinha aí nas redes sociais pra gente saber, né, a opinião da galera, da torcida, o melhor da Macaca no jogo, o melhor em campo, e depois a gente vai votar também, viu, Carlos? Vai mandando mensagem aqui então no Facebook e no YouTube, estou nos dois canais aqui, Kaique Silva, Severino Francisco, Fátima Fornazieri, Orleis Oliveira, o Ciro, lá em Paulínia, tá dizendo: narrador esportivo narrando o time do coração é só sofrência. O importante é a vitória. Boa noite a todos. Valeu, Marcelo e Carlos. Valeu, Ciro. Obrigado, viu? Ricardo Barros Souza. A Ponte tá voando, ele colocou aqui. Boa, Ponte. Daniel Tessari. Vitória sofrida, hein? Valeu, Daniel. Obrigado pela participação. Bom, aqui no YouTube. Vamos aqui no Facebook. O Franco Rovarone vota no Fábio Sanches. O Franco Rovarone. Quem mais aqui? O Luiz Carlos Montanher. Fábio Sanches também. Luiz Carlos Montanher. Produção, diminui a trilha um pouquinho aí, o volume dela, por favor. Baixa o BG. Isso, baixa o BG, produção. Isso. Bacana. Luiz Carlos Montanher. Votou no Fábio Sanches também. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Fábio Sanches. Rapaz, tá ganhando o Fábio Sanches, hein? Gustavo Carvalho, não sei como o Hélio escalou o Richelli no jogo anterior, deixou Fraga e Moisés no banco. Luiz Carlos Montanher, resumindo, isso é Ponte Preta. Fábio Rampazzo, Dali Ponte, amor da minha vida, presidente prudente ligado. Gustavo Carvalho, Fraga, melhor em campo. Então vota aqui pro Fraga, tá, Marcelo? Fraga. Tô anotando aqui. Gustavo Carvalho. Fábio Fernandes, votou no Fábio Sanches. Fábio Fernandes, Fábio Sanches, o voto dele. Se o time jogasse assim no primeiro turno, teríamos subido. Luiz Carlos Montanher. Luiz Augusto Duarte Simas, melhor em campo sem dúvida o Fábio Sanches. O Simas votou no Fábio Sanches. Mas já estava computado o voto dele. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Deixa eu ver, o Wilson Correia votou no Luca. Isso. Neuri, Fábio Sanches, já passei o voto dele também, né? Não, agora que você tá falando. Então tá. Na verdade, alguns reforços pontuais. Mas a Ponte demorou pra trocar demais. Demorou muito pra trocar o Gilson. Mas a Ponte trocou o Gilson no Campeonato Paulista, né? Com o gol de hoje, Luca marca, falamos aqui, Gustavo, marca a carreira, 43 gols. Ele passa os números do Criciúma, que tem 42. Renato Bueno, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não, Wilson Correia, desculpa, votou no Kaique França. Então tira o voto do Wilson pro Luca e coloca no Kaique França. Não. É a primeira vez que ele tá falando. Não, ele votou no Luca mesmo. O Wilson votou no Luca. O Kaique, quem que votou aqui no Kaique França? Roberto Santos. Votou no Kaique França, o craque do jogo. O Roberto Santos. Osmar Dangar, o Alisson. Primeiro voto no Alisson, hein? Osmar Dangar. Primeiro voto no Alisson aqui. O Ricardo tá dizendo aqui, ó, a Ponte não jogou nada, mas ganhou.
não jogar nada também. Eu não acho que não jogou nada, mas que o Sport jogou melhor, jogou. Só que vamos combinar que a Ponte teve 2 pênaltis, né? Um só que o cara deu, o outro ele não deu, né? É, também tem isso. Vamos lá, né? Se a gente tem que falar isso, não jogou nada, mas ele teve 2 pênaltis, né? Não, sim, né? isso é, você tá Vamos correto. combinar. Mas que a Ponte não jogou pra ganhar, não jogou. É porque o Sport jogou melhor. Jogou melhor. Mas a Ponte já fez jogo pior no campeonato, viu, gente? Muito pior que esse. Fraga copiando o Alisson, vontade. Gente, se faltou mais algum voto aqui, perdão, tá? Bom, pelas minhas anotações aqui, Fábio Sanches, o voto da galera. Eu computei 6 da galera aqui. 6. 4, 5, 7 no meu. 7? Então, o Fraga teve um voto, o Luca um voto, o Kaique um voto, o Alisson um voto. Então, o craque da galera, 2 votos na nossa votação do melhor em campo, é o zagueirão que terminou o jogo com o capitão da Ponte, Fábio Sanches, depois da saída do Luca. Começa com o comentarista Frank Francisco, seu voto pro melhor da Ponte, o expoente da Macaca nessa vitória 1-0 sofrida para cima do Sport pela Série B nessa noite, Frank. É interessante quando a gente ouve alguém dizer que a Ponte não jogou nada e a gente vê aqui, olha, para eleger o melhor em campo já é uma dificuldade. Então é bom a gente pensar um pouquinho, analisar. O jogo foi muito cheio de alternativa e muito bom. Eu tô em dúvida em 4 jogadores na Ponte que pra mim foram assim excelentes. Mas eu vou votar no cara que eu defendi na hora da Macaca na segunda-feira pra entrar jogando. Fraga! Frank votou no Fraga. O repórter Feliz, o seu voto. Ele que quando entrou nas partidas que o Hélio colocou, vem subindo gradativamente de produção, principalmente no quesito técnico. Fraga, camisa 32, o melhor em campo hoje, Ponte 1, Sport 0. Luiz também votou no Fraga. E aí, narrador? Seu voto, narrador. O Fraga fez um jogão. O Fraga jogou muita bola, mas a zaga da Ponte hoje foi gigante. E o Fábio Sanches... Rapaz, mas que zagueiraço. Que zagueiro. Tá jogando muita bola, tá jogando fino da bola. O Fábio Sanches. Ele fez boas duplas com o Thiago, fez boa dupla com o Douglas DG, que aliás estreou pela seleção brasileira ontem. Né? O Douglas DG tá na seleção sub-20. E que jogadorzaço. E o Matheus Silva também. O Matheus Silva, olha, a zaga da Ponte hoje foi nervosa, foi gigante. Por isso, vou dar aqui pro Fábio Sanches. Você deu pro Fábio Sanches, então? Sim. Seu voto pro Fábio Sanches. Então, 2 da galera, mais 1 do Carlos, 3 votos pro Fábio Sanches. Eu vou votar no Fraga, cara. Pra mim, o melhor da Ponte no jogo foi o Fraga, mas é claro que o Fábio Sanches mandou bem pra caramba. E aí, 3 votos pro Fraga, 2 da galera computando pro Fábio e mais 1. E aí, Carlos, o voto da galera? O voto da galera tem peso maior. Tem peso maior. Então, vamos eleger aqui o Fábio Sanches como o melhor da Macaca no jogo, mas grudadinho com o Fraga, que jogou muito. Fizemos então a eleição, a votação do craque do jogo, meu querido Thiago Barbosa. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. A coletiva já tá rolando, a coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Vamos tentar linkar aqui com o canal da Ponte Preta, né, que vai começar a coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Ponte Preta venceu o Sport pelo placar de 1-0. É isso, a Ponte venceu o Sport 1-0, agora pega o Ituano. O jogo é quarta-feira ou... Terça-feira, às 21h30 no estádio Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli, hein? Rodada dupla aqui, tá? Guarani joga antes, 7 da noite, e às 9h10 abertura da transmissão do jogo da Ponte. Muito bem, estamos preparando a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Imagem, viu, Thiago? Não, é só áudio. Só áudio, vamos acompanhar a entrevista coletiva de Hélio dos Anjos. Fala, professor. Foi o jogo mais difícil no Majestoso nessa campanha da Ponte Preta. O Sport sufocou, a Ponte guerreou, fez grandes defesas no Kaique França. E também gostaria que você falasse a respeito da alegria da volta do Ribamar, que no finalzinho deu aquele pique ali, quase que ele faz o gol. Olha, eu não esperava um jogo fácil, né? Ninguém é menino. Eu sei, eu acompanho o meu adversário em todos os sentidos. E a pressão lá está sendo muito grande. O Sport é um time grande. O Sport não ganhou nada esse ano. O Sport não chegou, inclusive, nem na semifinal do Pernambucano. O Sport perdeu uma decisão da Copa Nordeste. E o Sport apostou tudo nesse momento no acesso. E hoje eles sabem que se eles perdessem esse jogo aqui, a condição de chegar deles ficou muito difícil. Muito difícil.
Então nós sabíamos que a gente tinha que tentar jogar do jeito que nós jogamos. Saímos realmente marcando pressão, marcando dentro do adversário. A consequência disso foi que nós tivemos algumas situações positivas logo no início do jogo, inclusive com o pênalti, e aí nós passamos a jogar, nós tivemos o nosso gol. Ter o gol é muito interessante, claro, é o mais interessante, mas as circunstâncias que o jogo ocorreu depois nos complicou muito. Nós não conseguimos marcar pressão, o pé esquerdo do Chico. E o pé esquerdo do Chico, tanto no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, ele quase fazia a gente perder o jogo. Por quê? É normal. Eu sei que muita gente sabe que eu jogo com a linha alta e pega essa bola e joga por cima da minha linha. Mesmo o meu zagueiro bem postado, como o Matheus rechaçou muitas bolas, mas eles trabalharam na segunda. Eu estou ali do lado do Claudinei, o Chico pegava na bola, ele mandava, ele gritava pro Giovani, pro Fabinho, enfiar na nossa linha. Enfiar na nossa linha. Foi o jogo que nós trabalhamos no primeiro tempo, que ainda não tínhamos tido a oportunidade de jogar com um time de flutuação por dentro, os dois atacantes por dentro. A primeira grande chance deles foi nessa movimentação. Bola na paralela, o Kaique saiu, quase fazia o gol. Isso foi no primeiro tempo. Então nós discutimos tudo isso. Nós discutimos esses dois atacantes por dentro, nós sabíamos que a gente tinha que matar o pé esquerdo e a saída de bola dos zagueiros, né? Porque o Sabino indo para o lado direito, o Sabino passou a ter uma dificuldade maior. Se o Sabino está do lado esquerdo, era ele que comandava essa saída. E o grande problema nosso foi, nesse lado, foi que o meu time, as beiradas do meu time, estava com a responsabilidade de quê? Eu prefiro correr o risco atrás do que deixar o adversário com a bola e chegar a essa bola. Então, definido era isso. Na saída de três deles, Luca no homem de dentro, Elvis no volante e as minhas duas beiradas encaixando nos zagueiros. Ele sai de três, em vez de eu fazer o Elvis, não. Elvis no volante e nós fazer essa pressão com o Alisson de um lado, Fecim de outro. Não fizemos. Demoramos a entender isso, principalmente do lado do pé bom do Chico, que é um canhoto nato. E nós demoramos isso, propiciamos o quê? Propiciamos essa ligação. E aí nós tivemos alguns problemas. Mas também senti o quê? Que voltamos melhor para o segundo tempo. Segundo tempo, o jogo estava sob controle. Tivemos a grande chance, que o Alisson não conseguiu ver a passagem do Elvis, né, que ali a gente podia definir. Duas situações com o Elvis nós podíamos definir. E a partir do momento que ele fez uma substituição que ele fez contra o CRB, e o CRB também passou pelo mesmo processo, porque eu trabalhei muito o jogo do Sport no jogo do CRB, ele colocou um time totalmente ofensivo. Aí ele colocou 4 jogadores adiantados, tirou um volante no final ainda, colocou mais um meia, mexeu, tirou um lateral, colocou um Everton, que faz tanto lateral como faz um homem de frente. Então ele jogou tudo, E nós começamos a ter problema. Você vê como é que é futebol. Eu estava com 5 laterais. 5 laterais. Pô, que tranquilidade, 5 laterais. Para os próximos 2 a 3 jogos, eu pedi 2. E nós perdemos dentro do jogo. Isso é muito ruim. Então, não foram substituições táticas. Eu sempre falo, mexer na lateral é meio complicado. Né? Eu sempre falo, a lateral não pode dar a oportunidade do treinador mexer nele, tecnicamente. Porque não são substituições que você tem aquela previsão dessa substituição. E nós perdemos por contusão. Foi uma pena. O Arthur fez um primeiro tempo, nós podíamos enxergar melhor o Arthur. E o próprio Arthur também, falei com ele, velho, fica com tesão para fazer o gol, porque ele estava pegando uma bola e estava colocando bem na área, mas o espaço dele estava. E isso aí foi trabalhado, sabe por quê? Porque é um time que não joga com beirada. Ele só jogou com beirada no final. Então quem pega a passagem do lateral é o Juba pela esquerda e o Fabinho pela direita. E nós trabalhamos essa bola, chegar rápido no Arthur, chegar rápido no Formiga, para a gente projetar os laterais. O lado do Formiga ficou meio difícil, porque o Juba é um lateral jogando na frente. Então fechou bem esse lado. Fechou bem. Mas o lado do Arthur, no primeiro tempo, nós podíamos ter definido o jogo. E não tem jogo fácil. Não tem jogo que você... Nós jogamos muito bem contra o Bahia, administramos, fizemos um gol. Hoje poderia acontecer a mesma coisa. E nós sabíamos que ia ser sufoco, porque, é como eu falei, eu acompanho o meu adversário. Eu sei qual é o processo hoje dentro do esporte. Você entende? Em função de classificação. Ganhamos de um grande time, sabíamos que ia ter um jogo difícil, ficamos felizes com a volta do Ribamar. Isso foi uma das coisas mais importantes. Porque você... Perdeu o Ribamar no momento que eu falei assim, nossa senhora, eu arrumei um centroavante para a Série B. Aí ele faz 2 gols e tem um problema.
foi assim de um profissionalismo para recuperar, juntamente com o nosso departamento médico, com os fisioterapeutas. E isso hoje, para mim, hoje eu tive uma felicidade e uma notícia péssima. Hoje eu tive, nós tivemos a alegria do Ribamar, e eu particularmente perdi hoje um grande amigo, que é o homem que fez o Goiás, é o dirigente que eu mais trabalhei com ele, é o dirigente que me contratou 6 vezes e me demitiu 5, era o homem que mandava, era o homem que não tinha história, quem manda é seu Ailê, foi o cara que fez o Goiás, e eu perdi ele hoje, com 86 anos, uma pessoa que eu tenho assim no meu coração. Para vocês terem uma ideia, né, a gratidão, eu tive que colocar minha mãe numa UTI em Belo Horizonte, trabalhando em Goiânia. Ele me deixou um avião dele 11 dias comigo. Eu ia, dava treino, ia para Belo Horizonte, ficava com minha mãe, fui para Curitiba, fui para Porto Alegre no avião dele, para me dar atenção para minha mãe, que infelizmente não conseguiu sair da UTI viva, né? Mas é uma pessoa que hoje foi de doer, porque foi o primeiro dirigente que me deu a oportunidade para me trabalhar na primeira divisão do futebol brasileiro, juntamente com o Sebastião Lapola, que era muito amigo dele também, né? Que me deu a oportunidade de trabalhar e me deu a oportunidade de ganhar 7 títulos. Nós ganhamos juntos 7 títulos no Goiás, então hoje foi um dia meio pesado, após o almoço foi pesado, mas os meninos me deu essa alegria aí e vamos, vida que segue. Hélio, boa noite, tudo bem? Queria que você pudesse falar um pouco da partida que o Fraga fez hoje, foi fundamental na sua equipe, que você pudesse projetar a partida já, a próxima partida contra o Ituano, que você se já tem ou não as respostas de Arthur, do prazo de Arthur e de Formiga se voltará, para você poder projetar essa equipe contra o Ituano. Olha, é questão de escolhas, né? Quando você ganha, você escolhe bem. Quando você perde, você escolhe mal. Futebol é assim, é um processo. Desde o jogo do Chapecó, quando eu perdi o Naldi, eu já tinha o Fraga para iniciar o jogo, na minha cabeça. Porque eu não gostei da pegada do meu time na região central de campo, no Chapecó. Não gostei. Né? Chamei a atenção de um equilíbrio maior, de uma regularidade maior de marcação, até do próprio garoto que está passando por um processo ainda de formação, no caso o Amaral. Né? E hoje eu preferi a maneira de dizer, eu tinha o Richelli, né, que eu podia fazer, eu podia trazer o menino, o Alisson, e jogar com o Berada, que se fosse isso, eu ia jogar com o garoto Nicolas, né, pela esquerda e o Fecim pela direita, mas resolvi, dentro da minha concepção, não mexer na estrutura de frente, porque aí eu não mexi, mantive o Fecim para um lado, o Alisson para o outro, e eu tenho certeza que os números do Fraga nesse jogo vai bater algum recorde nosso. Vai bater algum recorde. Os números dele hoje foram impressionantes, né? Eu até brinquei com ele, acho que estava precisando até de chamar um Uber para tirar ele lá de dentro do campo, porque futebol é assim, o jogador tem que pagar um preço muito alto para ganhar jogo. Então eu vou falar a vocês, o Fraga, eu quero deixar bem claro, quem trouxe o Fraga para cá, quem me indicou o Fraga foi o Ivo. Então o Ivo que me colocou na cabeça, o Ivo que nos deu as informações todas dele, todas. O Fraga é um jogador tido como operário, esse é o jogador que estuda na concentração. Quer dizer, então, todo mundo estava lá feliz com ele, porque o processo do Fraga aqui, chegou o Fraga, nunca disputou a Série B, no máximo que disputou foi a Série C no São Bento, estava rodando lá no Pouso Alegre, estava no Pouso Alegre, chegou e esse espaço que ele conquistou foi, acima de tudo, com muito trabalho. Gostei muito dele, como eu gostei de toda a equipe, porque daqui a pouco, não foi bonito, não foi aquela coisa mais linda do mundo, mas foi o quê? Pagamos um preço muito alto para ganhar 3 pontos de uma equipe que tem sim ainda, né, claro, acredito, o pensamento de subir. Então, nós ganhamos do Bahia, na última ganhamos hoje. E aí outra coisa que tem que lembrar, em 7 jogos, em 7 dias, hoje foi o 3º jogo. Em 7 dias hoje foi o 3º jogo. Então isso mata. Nós estamos felizes da vida demais do nosso próximo jogo ser na terça-feira. Isso mata. Vou dar folga para eles amanhã. Nós vamos começar a trabalhar normalmente na sexta-feira. E isso aí pegou muito. Agora, o brilhantismo não houve, mas houve aquilo que é a realidade, que é uma verdade na ponte. A torcida comprou a briga com a gente. Quando a torcida viu que a gente necessitava do apoio, a torcida comprou. E como eu tenho certeza, vai ser 9h30 da noite, um horário ingrato, mas eu tenho certeza que a torcida da Ponte Preta vai fazer muito mais no jogo contra o Ituano do que nós fizemos hoje, porque no jogo contra o Ituano nós pudemos realmente alcançar, daqui a pouco, dentro de uma situação, praticamente alcançar um objetivo que eu acho que é a permanência. Cria um suporte muito bom para a Ponte Preta. A permanência. Nós sabemos disso e a gente vai brigar por isso, independente de resultado do jogo do Ituano, porque nós vamos ter também outras oportunidades. Boa noite, Hélio.
Maurício Sabarca, TV Rádio Bandeirantes, parabéns pela 6ª vitória consecutiva. Nesses 6 jogos, né, aqui dentro do Majestoso, em que a Ponte saiu vitoriosa, a Ponte só tomou um gol. Eu queria que você avaliasse esse sistema defensivo da Ponte e comparasse também com o sistema defensivo da Ponte jogando fora de casa, que não tem o mesmo nível que tem aqui jogando dentro de casa. Olha, no Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo que nós tomamos 3 gols foi o jogo do Chapecó, né? E eu não questiono o meu sistema defensivo, eu questiono o meu time. O sistema defensivo faz parte dessa mecânica, de não ter tido um comportamento bom. Tanto os jogadores sabem, né? Porque a cobrança aqui existe. Você não toma 3-0 e volta para casa e tudo está normal. Você perder, não está normal. Então nós discutimos muito esse problema. Hoje a minha introdução da palestra foi sobre esse problema. Tá entendendo? Então eu sei aquilo que quando a gente erra, o grupo sabe. E o grupo sabe que eu não passa em vão. Não passa. Porque eu não posso deixar que uma equipe minha, sob o meu comando, acha que a vitória é uma coisa normal. A derrota é uma coisa normal. A derrota não é uma coisa normal. E a vitória, ela tem que ser normal. Mas o preço da vitória é muito alto. E nós temos que pagar esse preço como nós pagamos hoje. Então, o nosso conjunto lá em Chapecó deixou a desejar e expôs a minha defesa. Expôs a minha defesa. E a responsabilidade é minha, porque eu também saí, na hora que nós tivemos pequenos problemas, eu saí para jogar. Eu saí para jogar. E eu já deixei bem claro isso. A Ponte Preta, sob o meu comando, não vai jogar atrás. Por quê? A nossa intenção é essa. Nós queríamos jogar na frente hoje. Méritos do adversário, que não deixou. Então aí nós tivemos que sair do nosso conforto. Porque o conforto da Ponte Preta é jogar no campo do adversário. Todo mundo sabe disso. Agora hoje eles tiraram a gente do nosso conforto. Eles jogaram dentro da gente. A posse de bola nossa hoje foi, mas eu não trabalho muito com a posse de bola. Como nós temos transições muito rápidas, eu não questiono muito quando eu tenho a posse de bola menor. Mas hoje foi 37 por 60 e pouco. Mas na prática, os números nossos foram sensacionais. 33 desarmes. E aí, quantas interceptações? Interceptações 12. 12 interceptações. 31 cortes. 31 cortes. Quer dizer, então, eu tenho hoje que dar méritos à equipe. A equipe. Você vê hoje o Fecim, dificilmente termina o jogo pela questão estática, teve que terminar. O Elvis teve que terminar o jogo por causa dos 2 problemas nas laterais. Então, é muito valioso, sabe? Mas hoje também, você está lembrando aí de 1 gol em 6 jogos. Hoje foi o nosso 13º jogo que nós não tomamos gol na partida. Nós temos 13 resultados sem tomar gols. Quer dizer, isso também eu coloco para eles, né? E a intensidade em cima de um posicionamento tático, de um bom preparo físico, é que vai nos levar a ganhar jogos. Eu gostei do comportamento, porque eu tenho jogadores... É aquela história. Um dia que um não está tão bem, o outro se supera. Então o Fábio hoje foi, como se diz, né, perfeito dentro das condições. Gostei porque o Jean foi muito cobrado por mim, né? Depois do jogo da Chapecoense, eu peguei 5 meninos e levei para minha sala. E mostrei uma realidade para eles. Porque eu venho aqui e elogio os meninos. Mas eu perguntei para os meninos, desde o dia que nós chegamos aqui, a vida de todos vocês melhoraram. Todo mundo teve contrato renovado, contrato prorrogado. E então a exigência também ela é maior. Porque eu achei assim, que o nosso desempenho desses jogadores, que eu abraço sempre, não foi o ideal lá na Chapecoense também. Então eles têm que escutar, eles têm que saber. Você entende? Eu não posso passar a mão na cabeça, porque a partir do momento que eles estão aqui comigo, eles viram homens. O salário deles hoje é de homem. O presidente teve a sensibilidade de renovar contrato desses meninos todos. Quer dizer, então, o meu nível de exigência é tão alto quanto eu exijo dos mais velhos. Então, eu estou citando isso porque foi uma das coisas que nós trabalhamos depois da derrota, não é isso? E aí a gente vê o quê? A resposta positiva. Mesmo sem o Naldi, nós tivemos o Fraga, mas o Amaral fez um grande jogo, teve que sair pelo desgaste. Mais uma vez, Moisés nos ajudando, né? Hoje o Bruno já entrou por uma questão tática, porque é um jogador que marca muito bem o corredor, tem muita força e vai ser um jogador que vai nos ajudar nesse sentido. E assim vai ser. Com o Ribamar agora nós temos mais um jogador para entrar e dar peso, né? Só que aquilo que eu frisei, o ruim foi você perder 2 jogadores para no mínimo 2 jogos. Porque eu estou mais preocupado com o Formiga. A luxação do Formiga ela é complicada. Ombro é sempre complicado. Eu mesmo já fiz cirurgia de ombro.
ela não é simples. Então vai esperar exame. E o Arthur, vamos esperar o exame dele, você entende? Foi um jogador que terminou o primeiro tempo, mas sentindo, quer dizer, não foi aquela porrada que dá, né, na posterior. E eu espero que não seja tão grave, porque o Arthur foi decisivo nesse primeiro tempo e foi decisivo também no jogo do Bahia. Marcos Ceroni, Ponte News, boa noite, Hélio. Parabéns pela vitória, obrigado, consecutiva aqui dentro de casa. E o time conseguiu retomar a identidade aqui dentro, fazer o caldeirão, que há muito tempo a Ponte Preta não tinha essa identidade. Mas a minha pergunta é a seguinte, você na coletiva do Bahia, você falou que dava para acreditar no time e na classificação. Você ainda é partidário disso? Porque são 9 jogos, precisam 8 vitórias. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô buscando dentro do meu conhecimento, dentro da minha maneira de trabalhar, criar o máximo de coisas positivas e grandes para a Ponte Preta. Você entende? Eu quero ter a oportunidade, eu queria ter a oportunidade, né, de ganhar um título pela Ponte Preta, porque eu sei qual é a história da Ponte Preta. Você entende? E você sabe que eu fui um pouco questionado por isso? Estou sendo sincero para você. Porque eu sei quando vem um recado. Eu sei quando alguém achou que sonhou demais. Gente, eu não posso deixar de sonhar com coisas grandes. Por quê? Para nós alcançarmos qualquer coisa maior, nós vamos passar por etapas e, parcialmente, nós vamos conquistando outra situação. Então, eu tenho o direito de sonhar e eu sou um gerenciador de sonhos, fora a parte tática, essas coisas. Eu tenho que criar situações para o time procurar o melhor. E o melhor para nós é a gente sonhar assim. Porque nós vamos jogar contra o Ituano sonhando em 42 pontos, sonhando em ficar vivo. Você entende? Porque é normal, por exemplo, o Vasco não encaminhar a vitória contra o Grêmio. Você acha que o Sport não está sonhando com isso? Com 41 pontos, por que nós também não podemos sonhar? Então a gente vai sonhando, mas nós estamos muito conscientes. Não sou um treinador idiota. Você entende? Não sou um treinador que vou querer, não. Mas eu tenho que criar situações. Só que a gente sabe que no momento de reestruturação da Ponte Preta, a partir do momento que o nosso presidente entrou, você entende? A manutenção na Série B, principalmente pelos valores que vão estar envolvidos na temporada que vem, pelo menos é o que nós temos de informação, que vai mudar bem esses valores da Série B do ano que vem, eu tenho certeza que o processo de manutenção ele está sendo construído e se acontecer somente a manutenção, nós vamos estar realizados sim, porque é um processo difícil que o presidente Eberlin está comandando, né? E eu estou tendo a oportunidade de participar também disso. Tá aí então, a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, falando lá nos baixos do estádio Moisés Lucarelli. Antes até de liberar o André Luiz da nossa transmissão, com o destaque final do André, eu quero saber aí a visão do comentarista Frank Francisco sobre a entrevista coletiva do professor Hélio dos Anjos, que mostrou mais uma vez que não gostou nada da atuação contra a Chape, chamou na chincha os meninos do grupo lá, hein, o Frank? Não tinha como, né, Marcelo? Ele precisava mesmo. E ele falou justamente aquilo que nós estávamos pontuando e que eu tinha falado, né, Marcelo? Hoje a Ponte teve muito problema com as duas laterais, tanto com a direita como com a esquerda, né? Em que pese o Arthur estava indo muito bem realmente no primeiro tempo. E o Arthur chegou várias vezes inteiro no ataque, mas é que como ele está com um cruzamento bom, ele acabou não arriscando bater pro gol. Gostei da entrevista dele, como sempre, a resenha do Hélio é muito boa, em que pese às vezes ele fala um pouquinho demais, né? Mas é muito explicativa, é muito didática, é um cara que tem uma leitura de jogo fantástica, estuda o adversário. Você vê que tudo que o Sport fez em campo, o Hélio, na verdade, já tinha preparado o elenco, né? Então, eu gostei. Gostei, tá dentro do que eu imaginava, Marcelo. Muito bem, tá aí o Frank Francisco então com a entrevista coletiva do professor Hélio dos Anjos. A Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0 e ele voltou a frisar aí a importância da permanência da Ponte na Série B para a próxima temporada. Vamos lá, com o destaque final do nosso repórter, o André Luiz, que esteve na transmissão, vitória da Ponte Preta se recuperando na competição, 1-0 para cima do Sport. Seu destaque final, André Luiz. Após a vitória desta noite por 1-0 diante do Sport Clube do Recife, a Macaca agora ocupa a 7ª colocação
do Brasileirão da Série B, com 39 pontos ganhos. A reapresentação da Nega Véia está marcada para a próxima sexta-feira, onde o técnico Hélio dos Anjos começará a moldar sua equipe, visando o compromisso da próxima terça-feira, 21h30, estádio Moisés Lucarelli, diante do Ituano. Para esta partida, o técnico Ponte Pretano poderá contar com o retorno do volante Leonaldi, porém, ele tem aí dúvidas, que é o caso na ala direita com Igor Formiga e na ala esquerda com o Arthur, que ambos saíram contundidos na vitória desta noite por 1-0 diante do Sport. Emendando com o destaque final do Sport Clube do Recife, que após a derrota desta noite por 1-0 para a Ponte Preta, próximo compromisso do Leão da Ilha será diante do Bahia na próxima segunda-feira, às 20 horas, na Ilha do Retiro. Para esta partida, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o atacante Kaique, que levou o terceiro cartão amarelo, meu caro Marcelo Corsato. Valeu, queridão. Um grande abraço pra você e até a próxima. Forte abraço a você, a Frank Francisco, a Carlos Corsato, a você, ouvinte da Rádio FI Futebol Interior. Contei esta noite, fui muito bem assessorado por ele, o garoto prodígio, o bombado Thiago Barbosa, que fez chover na técnica aí da Rádio Futebol Interior, canais Futebol Interior, canais Futebol Interior. Tá falado, meu caro Thiago Barbosa. Forte abraço a você também e até uma próxima oportunidade. Este é o repórter feliz André Luiz. Ele não tem sossego aqui na nossa transmissão. O Kio, tá com o nick aqui, Kio. Manda aqui as cores do Bahia, mas manda Vamos Ponte. Pregador Bahia também no YouTube. O Jorge tá dizendo que o Sport não vai subir. A Marisa Moreno tá mandando boa noite a todos. O Adriano Gomes da Silva, o Didi, um abraço pra você. Ele é vascaíno, mas diz que gosta da Ponte pela história. O Oswaldir Brito votou no Fraga como melhor em campo aqui no YouTube. Bom, Copa Libertadores da América, o Flamengo vai perdendo pro Vélez, hein? 1-0, no agregado 4-1, porque o Flamengo meteu 4-0 no Vélez no jogo de ida. Lembrando que ontem a equipe do Atlético Paranaense empatou com o time do Palmeiras e acabou aí levando a classificação para a final da Copa Libertadores da América. São 9 da noite, mais 56 minutos. A gente tem ainda as notas do jogo com o Frank e o Carlos. Tem ficha técnica do jogo, tem destaque final do Carlos, do Frank, tem passada no placar ao vivo. Então vamos fazer o seguinte, Carlos, prepara aí, Frank também, porque tá na hora das notas do jogo aqui no nosso fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Notas do jogo, a Ponte Preta venceu o Sport pelo placar de 1-0, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, 26º jogo entre as equipes, 10ª vitória da Ponte, confronto bastante igual, né? 10 vitórias da Ponte, 9 vitórias do Sport e 7 empates. Vamos lá, Frank Francisco, com as notas, lembrando que aqui as notas do jogo, né, com o Frank Francisco na transmissão, depois no final do jogo você corre lá para o nosso blog, o Planeta dos Macacos, porque a gente coloca as notas da Ponte Preta aí com a minha visão. E depois, na segunda-feira, na Hora da Macaca, nós fazemos um cara a cara das notas comigo e com o Frank e damos a média para os jogadores da Macaca. Kaique França, hein? Primeiro tempo ele deu uma espirrada no taco, mas depois, o Kaique França, o Frank, eu venho dizendo aqui, ele faz um milagre todo jogo. Todo jogo ele faz um milagre. E hoje ele fez outro milagre numa cabeçada que ele foi buscar no cantinho. Kaique França, goleiro da Ponte, que nota? Ele fez vários hoje, hein, Carlos? A última bola que a gente suspirou, com certeza o olho de raio-x dele empurrou a bola. Ah, também, né? Aquela que passou fora, né? E mas teve a da trave, né? A da trave ele tocou nela. Se você vê no replay, ele toca também. Carlão, nota 8 pro Kaique França. Nota 8 pro Kaique França. E o Formiga, Igor Formiga, ele foi substituído a 35 do primeiro tempo e é problema aí pro jogo contra o Ituano na próxima terça-feira às 9h30 da noite. Ô Carlos, o Formiga não vinha mal na partida não, ele tava fazendo até uma boa partida, né? Tinha errado uma primeira bola no começo do jogo que me preocupou, mas eu dei uma nota 6 pro Formiga, achei que ele não comprometeu em nada enquanto esteve em campo.
E o Norberto, que entrou no lugar dele? O Norberto eu dei nota 6, Carlão. O Norberto tá faltando alguma coisa. Não é à toa que não tá como titular ainda. Pode ser físico, clínico, alguma coisa não tá boa com o Norberto ainda. E essa zaga de gigante da Ponte? Primeiro o Fábio Sanches. Carlão, tanto o Fábio como o Matheus, pra mim, hoje, os dois estiveram no mesmo nível. O Matheus Silva não perdeu uma bola pelo alto. Ainda teve a cobertura do Fábio, os dois alternavam na cobertura. Eu dei nota 7 pros dois, Carlão. Desculpa atropelar. Não, tá certo. Fábio Sanches e Matheus Silva, 7 pros dois. O Fábio foi eleito o melhor em campo aqui nos canais de futebol interior. E o Arthur, hein, saiu contundido no intervalo. Por isso que eu falo, às vezes a gente critica o técnico, né? Mas tem que entender, né? Saiu contundido e é dúvida também pro jogo contra o Vituano. E esse vai fazer muita falta, Carlos. Eu, até onde permaneceu em campo, dei nota 6 para ele. E o Jean Carlos? O menino Jean Carlos, nota 4. Carlos, olha, não dá para entrar e já fazer bobagem na primeira bola. Não é possível, isso é falta de atenção. Ou entra pilhado demais ou tá faltando atenção. Precisa ver qual é o problema do garoto. Eu até usei na primeira participação dele dois adjetivos, né? Caca, né? E M, de merda. Meu Deus do céu. Porque, pelo amor de... Mas merda é palavrão? Não é palavrão, Marcelo. Jean Carlos, nota 4, né? Isso. Amaral, Felipe Amaral. Amaralzinho vinha fazendo bela partida também, Carlos. Roubando bola. Hoje acho que se tivéssemos o scout aqui em mãos, um dos maiores roubadores de bola no jogo de hoje, com certeza foi Felipe Amaral e o Fraga, hein? Pra mim, olha, monstros. Mas o Fraga estava um pouco acima, o Felipe Amaral, nota 6. Nota 6 pro Felipe Amaral. Vamos lá. Moisés Ribeiro entrou no lugar do Felipe Amaral. O Moisés Ribeiro, pera, deixa eu achar ele aqui, Carlão. Gostei da entrada dele, nota 6 também. 6 também pro Moisés Ribeiro. E o Fraga, hein? Foi um leão hoje, hein? Apesar do adversário da Ponte ser o leão, foi um leão, Fraga, hein? Um partidaço do Fraga, partidaço. Carlos, eu não estava errado na hora da macaca. Você vai se lembrar que eu defendi a entrada dele para não mexer no esquema de jogo. E eu achei que ele não entraria, né? Eu lembro. Ainda fiz um meia-culpa, né? Dizendo que o Hélio dos Anjos não é muito assim de seguir uma regra, né? Então, porque o Fraga não entrou no jogo que ele poderia ter entrado, não ia ser hoje que ele ia entrar. E ele entrou e entrou bem. Que nota pro Fraga? 8,5. Para mim, ele foi o destaque do time. O Alisson. A nota 7. O Alisson mostrou por que fez falta no jogo passado, né? Um cara diferente. Nota 7. Bruno Alves. Carlos, não tenho gostado desse rapaz. Eu acho que podia dar um time nas chances para ele aí, que toda vez que entra não acrescenta nada. Nota 4. Nota 4. Elvis. O Elvis hoje não luziu, o jogo foi muito difícil para ele, Carlos. Um jogo muito pegado. Mas mesmo assim, Carlão, a bola no pé dele, ela sai redonda, né? E é o cara que hoje comanda ali com a experiência essa meia cancha da Ponte. Dei nota 7 pro Elvis. Nota 7 pro Elvis. Mais um jogo que o Elvis não é substituído, hein? Mais um jogo que ele vai até o final. Nota 7 para ele. Deixa eu, rapidinho aqui no meio das notas, só para a Ponte que teve o Camilo, né, como seu meio-campo. Você entende que o Elvis, a gente está com muita boa vontade com o Elvis. O Elvis está jogando muito bem, tá? Mas o Camilo, será que não poderia também entregar isso ou não? Você acha que não, que o Elvis é mais bola hoje? Não sei se o Elvis tem mais carreira do que o Camilo. Aí você me apertou, porque por mais que eu goste do futebol do Elvis, o Elvis está muito bem na Ponte. Minha visão de futebol, o Camilo é mais bola. Só na Ponte não conseguiu entregar, mas ele é mais bola. Eu não acho que o Camilo foi tão mal na Ponte, não. Eu acho que ele deixou muito a desejar na Ponte. Eu gostaria, Carlão, que a Ponte tivesse os dois. Eu gostaria que a Ponte pudesse ter os dois, por exemplo, e não ter um Matheus Anjos aí. Seria ótimo, hein? E o Elvis, então, nota 7, né? Isso, nota 7. E o Fecim? Fecim também, nota 7. Boa partida, Carlos. Apesar de ter ficado sumido no primeiro tempo, preso lá na lateral, mas agora na entrevista do Hélio fica claro. Ele ficou preso lá embaixo na ponta, mas era para marcar o lateral. Coisa que ele não conseguiu fazer, deixava estourar em cima do Arthur, né? Mas assim, mesmo assim, gostei da partida do Fecim, nota 7. Nota 7. E o Luca?
Luca nota 7, né, Carlão? O Luca não fazendo nada já é 7 e ainda meteu a bola no barbante. Vamos falar o quê? Luca nota 7. E o Ribamar, hein? Rapaz, me surpreendeu o Ribamar entrando no time da Ponte Preta. Voltou o Ribamar, que bacana. É bom, né, quando você vê o cara, ficou um tempão fora aí, ele que saiu em abril, né? É isso, abril, maio. Abril pra maio, né? O último jogo dele. Tá voltando agora, foram 5 meses afastados do futebol. E tá aí, o Ribamar, camisa número 14. Carlão, também fiquei muito feliz de ver o Ribamar em campo. E outra coisa, hein? Eu tinha falado em off com o Marcelo. Voltou fininho, hein? Voltou fininho, voltou em forma. Fiquei feliz porque a gente agora passa a ter centroavante pra Série B. Se ele conseguir manter essa toadinha, temos centroavante pra Série B. E se o zagueiro aquela hora não dá uma chapada nele lá... Ele ia parar dentro do gol. Ele ia parar dentro do gol, com bola e tudo. Carlão, nota 5 pro Ribamar. Foi pouco tempo em campo, mas grata surpresa, que prazer, que satisfação ver o Ribamar jogar novamente. Ribamar, nota 5. E o Hélio dos Anjos, hein? Que venceu o jogo, treinador vitorioso, que nota você dá pra ele? Nota 7, né, Carlos? O time ganhou o jogo, o treinador fez dentro do que tinha pra fazer. Ele fez. Às vezes eu contesto algumas coisas, Carlos, mas ele acaba provando que ele estava certo no pensamento dele, né? Eu só acho que se Bruno Alves, Barça, essa galerinha pode dar um tempinho pra eles aí, deixa a gente com o pessoalzinho, novo pessoal ter chance, Carlos. Outros jogadores, né? Pra gente descansar um pouco. Até fiz um tweet mais cedo, né? Falando do Bárcia, né? Que foi titular, né, no jogo contra a Chapecoense, nem no banco ficou, e também do Thiago Oliveira. Nem no banco ficou. E ele colocou 3 laterais no banco de reserva e usou 2. Norberto e Jean Carlos entraram no time. O Bernardo acabou não entrando, o único dos laterais à disposição que não entrou. E ele vai invariavelmente, Carlos, se a gente for buscar, ele tem feito isso, os 3 laterais no banco. Tem feito sim. É isso então, as notas do jogo. Você gostou do jogo? Achou que foi um bom jogo? O Sport deu trabalho, hein, Frank? Olha, belo time do Sport, gostei demais do time do Sport hoje. Carlos, fazia tempo que eu não vi o Sport jogar como jogou hoje, né? Com garra, com vontade, disposição, inteligência para jogar. Isso é importante a gente deixar claro. Gostei sim, Carlão. Olha, eu daria assim, Carlos, hoje, nota 8 para Ponte, 8 para o Sport e nota 8 para o jogo. Beleza, média 8 então do jogo. Ponte Preta 1, Sport 0, 26º, viu, Marcelo? Encontro entre as equipes. Agora a Ponte Preta passa na frente desse confronto com 10 vitórias, 33 gols para a Ponte, 29 para o time do Sport. A Ponte venceu o Sport pelo placar de 1-0 na 29ª rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, 10 da noite, mais 7 minutos em Campinas. Copa Libertadores da América, gol de Lucas Prato. O Flamengo vai perdendo pro Vélez pelo placar de 1-0. Maracanã lotado, abarrotado de gente. Mas esse resultado no agregado, 4-1 Flamengo. Flamengo indo pra final contra o Atlético Paranaense. Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Correia e Novo Horizontino. Até agora há pouco estava empatando pelo placar de 0-0. Deixa eu abrir aqui o placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Primeiro tempo de jogo por lá, Sampaio 0. Novo Horizontino 0. Meu comentarista Frank Francisco já manda ver o seu destaque final nessa vitória maiúscula. Não no placar, né? Porque foi um gol só, mas muito importante para Macaquinha na sequência da Série B. Chegamos a 39 pontos no campeonato, Frank. Só um detalhe, 13º jogo da Ponte sem tomar gol no campeonato. Muito bem. Marcelão, obrigado de coração. É maravilhoso estar aqui, fazer parte da família FI, participar desse convívio saudável com vocês, torcendo para nossa nega véia e ela vencendo, né? Que pena que demorou-se muito para engrenar isso, mas a gente podia estar brigando hoje para classificar, mas está valendo. Galera, foi demais, muito bom. Vou deixar aqui um pedido para vocês. Esse time merece ser abraçado. Temos que lotar o Majestoso. Desculpa, hoje eu fiquei decepcionado com o público.
eu acho que a gente tinha condições de ter muito mais torcedor no gramado aí, tá bom? Mesmo assim, olha, quero deixar um abraço para vocês, vou plagiar o Carlão. Do tamanho do Majestoso para você, torcedor ponte pretano. A nossa alegria é ver a nossa macaca feliz. E que prazer estar aqui e poder passar isso para vocês. Marcelo, obrigado. Carlos, obrigado. Thiago, obrigado. Galera, fui. Beijo do gordo. Tchau. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior para os Jogos da Ponte Preta. Ele que analisou a vitória da Ponte pelo placar de 1-0. Próximo jogo da Ponte, terça-feira, 13 de setembro, 9h30 da noite, aqui mesmo, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, contra a equipe do Ituano. Bom time do Galo Ituano. Eu vou chamar o Carlos já para a ficha técnica do jogo, mas o Carlos quer falar antes da ficha técnica. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da internet, né? No YouTube, aqui um dos canais, o pessoal tá fazendo enquete para saber quem ganha a eleição, viu? Aqui em um dos canais. Deixa eu mandar um alô aqui para Gi Schaeffer, apresentadora da VV8 TV. Aliás, é uma das que deixa a tela bonita, porque como tem homem feio naquela VV8, velho. E você Carlos Corsato. Não, você não tá narrando mais, né? O jogo da Sub-17. Sub-17, o Juninho, acho que porque o time dele não tá muito bem, não tá chamando mais a gente, né? Mas não tem problema. Mas como tem um homem feio lá, o Gustavo Marques, Marcelo Corsato. Não, eu Carlos não, pô. Corsato. Você já foi lá 2 vezes? Não, eu fui como convidado. Israel Moreira. Agora o Maravilha, Ricardo Silveira, agora também tá lá. Sabe? O Barba Azul. O mais bonito é o Barba Azul, né, cara? Ah, não sei. Eu não vou É o mais bonito. Eu não acho nenhum homem bonito, né? Só o meu filho que eu acho ele bonito. E você? Não sei porque eu te acho bonito. Eu também te acho bonito. Então, tá vendo? Mas eu sou mais bonito. Mas a maioria diz que a gente é feio. Então vamos ficar com a voz do povo, que a voz do povo é a voz de Deus. Certo? Mas como tem homem feio lá, mas a Gi deixa a tela lá bonita na VV8. Beijo, Gi. E ela é Ponte Pretana, aí fica melhor ainda, né? Um abraço, viu, minha querida Osmar Dangar. A gente já fez a votação aqui, mas obrigado pela participação, viu, Osmar? Valeu. Ele ganhou aqui o Fraga na votação. Saudações Ponte Pretanas, o Renato Bueno, o JC Guilherme. Eu adoro as mensagens do JC, cara. Vamos lá. Já que estamos no adiantado da hora, dá pra ler aqui. Boa noite. O problema é as bundadas que o time dá fora de casa. Só cagada. Então, não saia da casinha, não mude o esquema, não invente. Tá falando pro Hélio dos Anjos. Tem gol do Flamengo, hein? Gol dele, hein? Pedro. Esse vai pra Copa. 1-1, Flamengo e Vélez. Renato Bueno tá mandando um abraço para todo mundo. Pessoal aqui nas redes sociais. Muito obrigado todo mundo aqui que participou. Fábio Fernandes também, enfim. Grande abraço. Vaidade em pessoa. Sabe quem é Vaidade em pessoa? Não sei. Esposa do Lucas de Souza. Ah, é? Tem esse canal aqui no YouTube, tá sempre ouvindo a gente. Beijo pra você, minha querida, e um abraço pro grande Lucas. Rapaz... Narra muito, menino, hein? Narra demais. Que contratação nós fizemos, né? Mais uma cria de Alberto César. Mais uma cria de Alberto César, mas a contratação só veio porque Arthur Eugênio, na verdade, ele não exigiu. Ele mandou, né? Eu tava buscando uma outra revelação, né? Aí falou, Carlos, traga Lucas de Souza. Então, Arthur Eugênio, que tá tenso, tá fumando 12 charutos por hora, né? Tá tenso, tá com a bala, hein? Fez cirurgia de cabelo, fumando charuto. Peraí, isso aí nunca foi problema. Né? Tá com a bala. Olha, eu vou chegar em você, viu, Arthur? Me falta só R$19.500. Os 500 eu já tenho. O Roberto Santos, grande vitória. Edmilson Aleixo, boa noite, melhor jogo do Fraga. Boa noite a todos, vitória importante hoje. Sofremos o Majestoso, mas valeu. A Renata Dalgalo. Pensei que em ir hoje, mas quando lembra do jogo anterior com a Chape, desistiu, Fábio Fernandes. Valeu, Fábio, obrigado aí pela participação também. É isso, gente, obrigado a todo mundo aí que participou. Um grande abraço, hein? Terça-feira tem Ponte Preta, 9h10 aqui nos canais de Futebol Interior, porque antes tem o jogo do Guarani contra o Operário, jogo fora de casa. E assim que terminar o jogo do Bugre, a gente entra com Ponte Preta e Ituano. Certo, Marcelo? Certo, muito bem. São 10 da noite, mais 13 minutos. Empata o Flamengo, portanto. 1-1, gol do Pedro. O Flamengo, 43 minutos e 30 do primeiro tempo lá no Maracanã. Série B do Campeonato Brasileiro. Segue Sampaio e Novo Horizontino 0-0. Agora... Tá perguntando se você quer participar. Tá perguntando, não. Tá exigindo. Participe do meu programa, Marcelo e Carlos. Não, o Carlos participa, Gi.
Seu sobrenome é difícil, eu não sei falar. Scheffer. Então é fácil, eu que me confundo. você que é. Mas eu eu não gosto muito de aparecer na tela, mesmo porque também, né, a carcaça não ajuda. Mas o Carlos vai, ele gosta de aparecer, o Carlos vai. E o Carlos gosta de café, eu também gosto. É meu empresário? Não, paga, tem cachê, se tiver eu tô aí. Não. Aí você me ajuda pra colocar um pouco de cabelo. Tá vendo, Gi? Se tiver cachê, eu vou. Não, só tomar o café vai ser bom demais, tá? É claro que a gente vai, cara. Mas eu só vou se for com ele. Se for sozinho, eu não vou, não. Idem. Então tá bom. Ô, Thiago, para de reclamar. Vamos colocar a vinheta aí pra gente ir embora. Ficha técnica do jogo. Reclamando do quê, Thiago? Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Que bom ter um homem vinheta, né? Claudinei Corsa, você precisa ajeitar isso aí, velho, que também o cara, se bem que o Albert Cavalcante faz, né? O Albert faz de tudo um pouco. Você sabe que o Albert faz de tudo um pouco. Sei, né? sei, mas não vamos alongar o assunto. Vai lá, ficha técnica. Valeu. Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro JC Guilherme. Ele falou que o comentário dele foi a respeito da torcida. Baixa o público no Majestoso. Infelizmente, o torcedor, ele enxerga o jogo. O Wilson Correia Lula dos Santos tá dizendo bora, até segunda na hora da Macaca. Silvana Pereira tá mandando boa noite aqui pra todo mundo. Macaca venceu 1-0 pra cima do Sport com Kaique, Formiga, depois Norberto, Fábio Santos, Matheus Silva e Arthur, depois Giancarlo. Problemas para as laterais da Ponte, Formiga e Arthur saíram contundidos. Amaral, depois Moisés Ribeiro. Fraga jogou muita bola hoje. O Alisson, depois Bruno Alves e Elvis. Fecim e Luca, depois o Ribamar, era dos Anjos, o técnico. O Sport de Saulo, bom goleiro, hein? Eduardo, nem vi se o Denis estava no banco de reservas, depois vou dar uma olhada. Não, era o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Eduardo, depois o Everton, Chico, Sabino e Lucas Hernandes, Fabinho, depois entrou o Denner, jogou pouco o Denner, Ronaldo Henrique, Luciano Juba, depois o Wanderson, Giovani, depois o Facundo Labandeira e Wagner Love e Kaique, depois o Coutinho. Claudinei Oliveira, o treinador da equipe do Sport. Gol da partida, Luca, 10 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. Pênalti que foi cometido em cima do Alisson. O Luca bateu, o Saulo foi para ela no canto esquerdo, pegou, a bola voltou pro Luca, que cutucou no canto direito, fundo na rede, 1-0 pra Ponte. Árbitro Ramon Abate Abel, Santa Catarina, 32 anos, empresário. Esse é o 6º jogo que ele apita, com a 4ª vitória do time mandante, uma derrota apenas e uma vitória do mandante em casa. Ele já havia apitado Ponte Preta 1, CRB 0. Auxiliado pelo Thiago Americano Labis, 31 anos, engenheiro, ele também é de Santa Catarina, e o Bruno Miller, 32 anos, empresário também de Santa Catarina. O quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, 32 anos, ele é professor. Pelo VAR, o Adriano Milkevich, 47 anos, corretor de seguro. O VAR acerta na hora de marcar o primeiro pênalti para a Ponte, erra ao não marcar o segundo pênalti para a Macaca. Eu, falei na transmissão que eu não daria o pênalti, mas tá todo mundo falando que foi pênalti, então eu vou com todo mundo, tá bom? Vou com a galera. E foi pro lado da Ponte ainda, E acertou também ao anular o gol do Sport. Bom, um monte de cartão, hein? Eduardo, Chico, Sabino, Lucas Hernandes, 4 cartões pro time do Sport. A Ponte Preta tomaram amarelos. Giancarlos, mais quem aqui? O Alisson e Amaral foram os amarelados aqui do time da Ponte Preta. 4 para o Sport, 3 para a Ponte. Bom, público no estádio Moisés Lucarelli. Bora lá! 4.196 pagantes, com 465 não pagantes, público total 4.661. Quem vai ganhar a paçoquinha, porque a gente fez um bolão aqui de público, o Marcelo chegou perto, disse que seria 4.500 o público. Eu esperava quase 6.000, não deu. 4.661 o público total
para uma renda de 57.365. 29ª rodada Série B Campeonato Brasileiro, 7 de setembro, dia de número 250 do ano. Faltam 115 dias para terminar o ano de 2022 e a Ponte Preta venceu o time do Sport pelo placar de 1-0. O 26º confronto entre as equipes. E o Marcelo Ponte passa na frente agora. 10 vitórias da Macaca, 9 vitórias do Sport, 7 empates. A Ponte não vencia o Sport desde 2017, naquele segundo jogo da perna da Sul-Americana. A Ponte venceu por 1-0, foi eliminada pelo Sport, porque no primeiro jogo o Sport venceu por 3-1, mas desde 2017 a Ponte não venceu o Sport, portanto, 5 anos depois, a Ponte volta a vencer o time do Sport pelo placar de 1-0. Fim de jogo do Majestoso. Deu, Macaca querida, amor da minha vida, essa ficha técnica do jogo. Vai você, Marcelo. Muito bem, ficha técnica do jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Carlos, o seu destaque final então nessa jornada vitoriosa da Macaca, 1-0, valeu 3 pontos. A Ponte segue na luta aí contra o rebaixamento, mas já muito melhor do que estávamos, né? 44, 45 pontos é o que precisa. Eu até acredito que 43 salva, mas aí 43 é aquilo lá, né? Fica bem próximo de não cair, né? Então, 44, 45 pontos para resolver o problema. Eu não sei não, porque depende do jeito que o pessoal de baixo começou a ganhar, né? Pode ser que essa aumente um pouquinho, mas são 9 jogos, né? 30, então 31 Vila Nova, pode ser que o CSA vença, vá a 34, aí terem lá 32, 33 o primeiro na zona da degola, mas tem muito confronto direto aí, então é muito difícil. Ninguém até hoje caiu com 43 pontos. Ninguém caiu com 43. Mas vamos aguardar então para ver o que vai acontecer. A Ponte não tem nenhum jogador suspenso, né? Pelo contrário, o Leonaldo volta de suspensão. Dos pendurados, ninguém tomou o terceiro cartão amarelo, mas tem problemas aí nas laterais, né? Com o Formiga, que saiu machucado, e o Arthur, que também saiu machucado. Portanto, vamos aguardar aí. Na segunda-feira tem Hora da Macaca, com os melhores momentos do jogo. E espero, né? Espero que você esteja conosco na segunda-feira, às 8 horas da noite. Finalzinho aqui, Marcelo, deixa eu mandar um abraço pro nosso parceiro, nosso parceiraço, né? Moramos muito tempo próximo a ele lá, jogava muita bola com a gente, o Silney, lá de Valinhos, Silney Borges, lembra do Silney? Lembro. Grande Silney. Ô Silney, um abraço, meu querido, obrigado pela participação, ele tá dizendo aqui boa noite, os dois juntos formam um excelente time. Agradecemos, Silney. Obrigado, viu, meu querido? Um abraço aí pra dona Cida, mamãe e pra toda a família, tá? Valeu, gente. Um abraço do tamanho do Majestoso. Que Nossa Senhora do Majestoso abençoe todo mundo. Até segunda na Hora da Macaca, 8 da noite, hein? Tchau. É isso, o Silney, eu sei o nome da rua, né? Eu não vou lembrar o nome da casa que a gente morava lá, mas é Serafim Simões Salgueiro, no bairro Bom Retiro. Número 12, a nossa, né? O Silney morava um pouco para baixo. Vamos lá, 12, 22, 32, acho que 42, por aí. Tudo bem, mais um abraço aí pro grande Silney, acompanhando a gente, torcedor da Macaca, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Muito bem, fim de jogo, vai ficando por aqui. Agradecendo a Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e a Pizza do Dadá. Lembrando e agradecendo também aos parceiros, né? Notícias do Esporte, Araraquara News, a Rádio Futebol na Canela, enfim, a rapaziada que ficou e retransmitiu o nosso sinal nesse jogo, Vitória da Ponte, 29ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã tem mais Série B aqui nos canais Futebol Interior, 7 da noite, Criciúma e Bahia, com a rádio tabelando, hein? Série B. E depois, 9h30 da noite, São Paulo e Atlético Goianiense. A torcida do São Paulo tá esperando muito por esse confronto aí, para o São Paulo passar de fase na Sul-Americana, mas o Atlético Goianiense promete complicar ainda mais a vida do tricolor. 9h30 da noite, transmissão com a rapaziada da Rádio Sagres. Vamos lá, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, Vila 2, Guarani 1, transmissão Futebol Interior. Ponte Preta 1, Sport 0, transmissão Futebol Interior. Sampaio Corrêa vai jogando com o Novo Horizontino, empatando pelo placar de 0-0. Pra nós é bom que continue assim, viu? Empate pros dois times aí. Criciúma e Bahia jogam amanhã às 7 da noite. Amanhã às 9h30 da noite tem Cruzeiro e Operário. Na sexta-feira,
o Náutico pega o Brusque, 9h30 da noite. No sábado, 11 da manhã, Ituano e Tombense. Teremos também às 4 da tarde o Clássico das Letrinhas, CSA e CRB. E às 6h30, o Londrina pega a equipe da Chapecoense. No domingo, 4 da tarde, Grêmio e Vasco. A Ponte, 7ª colocada, 39 pontos. Ela está a 6 pontos do G4, que é o Vasco, 4º colocado com 45, e a 8 do Z4. Vila Nova tem 31, é o 17º. E a Ponte está a 8 pontos do Vila Nova. Claro, o Vila já jogou, mas as outras equipes podem fazer pontos aí, essa diferença diminuir e a diferença lá pro G4 também aumentar, tá certo, gente? Agradecendo ao Thiago Barbosa pelos trabalhos técnicos, ao Elcio Paiola, Arthur Eugênio pela possibilidade de nos dar aí essa chance de transmitir futebol aqui nos canais Futebol Interior, ao Claudinei Corsi, nosso diretor comercial, Carlos Corsato, o diretor artístico, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Tchau, um abraço, até mais. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio FI. Em sintonia com você. É o gingado, é o... Você. É o gingado, é o drible, é o suor, é paixão. É todo o povo plugado na melhor informação. O mundo é uma bola que rola sem fim. Lágrima, alegria no apito final. Vem pra